Olá, meus amores! Resolvi trazer o compilado da Doroteia para quem ainda não viu. E para quem já viu, mas quiser rever de novo, para lembrar tudo o que aconteceu nesta maravilhosa história. Espero que vocês aproveitem e vamos pro vídeo! A história começa no Império de Ubera. Lá se usava o poder dos espíritos à luz para fazer o sol aparecer. O espiritualista Fred trouxe a noite, convocando o espírito das trevas. Milanê energizava a vida e Fred trazia o descanso. Enquanto Milanê iluminava o mundo com sua luz calorosa, Fred trazia uma sombra para que houvesse um descanso do calor. E foi assim que as terras do Império de Ubera foram criadas. Atualmente, a família imperial Milanê e o grão-ducado Fred são as famílias mais antigas do Império. Não apenas são grandiosas, mas seus membros são as únicas pessoas com habilidade de conjurar espíritos. Vemos então a biblioteca. Uma menina está nela. Com cara de tédio, ela repete a parte dos primeiros e únicos, dando a entender que ela está lendo a história do Império. Ela diz que isso não tem graça. Essa é a princesa Doroteia Milanê, a princesa imperial de Ubera. O menino a chama de Dorothy. Ela o ignora e continua lendo, mas a criança continua a chamar insistentemente, deixando Doroteia irritada. Ela pede que ele fique quieto, o chamando de rei. Então começa a ir embora. Rei grita perguntando para onde ela vai. Ele começa a seguir Doroteia, enquanto pede desculpas e pergunta se fez muito barulho. Então pede que ela não fique brava, pois ele vai ficar quietinho agora. Doroteia pensa que ele nem sabe o que está fazendo e que isso é patético. Esse garoto que fica seguindo e importunando a Doroteia é Raymond de Milanê, o príncipe herdeiro do Império de Ubera e o irmão tolo de Doroteia. Ou mais precisamente, ele é o legítimo herdeiro ao trono que uma vez foi morto pelas mãos da Doroteia. Sim, essa segunda vida da Doroteia. A última chance que ela teve como tirana, de não repetir o mesmo arrependimento novamente. Esse é o objetivo dela nessa vida, fazer a coisa certa. Em sua vida passada, ela aprendeu sobre o bem e o mal. Naquela época, ela fazia parte do mal. Após matar o príncipe herdeiro e usurpar o trono, ela se tornou imperatriz de Ubera. Ela se livrou daqueles que eram contra ela e compartilhou seu poder com aqueles de sua confiança. Mas no final, mesmo tendo tudo, sua vida foi arruinada. Ela amava um homem que a odiava, e que no fim, optou pela morte. As pessoas para as quais ela cedeu seu poder a encurralaram. Elas a acusavam de tirania. Então, em fúria, eles incendiaram o palácio dela e a executaram. Mas isso já foi o suficiente em termos de lição de vida. Então, ela apenas aceitou sua morte. Mas então ela é despertada por alguém perguntando onde está o bebê. Ela fica sem entender nada, enquanto a pessoa continua perguntando como ela consegue ser tão lindinha. Em pensamento, ela indaga o que diabos a pessoa está dizendo. Então a pessoa chama o bebê em seus braços de princesa Doroteia. E foi assim que nossa prota está agora vivendo sua segunda vida. Encarando o livro triste, ela pensa que talvez sua outra vida tenha servido de lição para que ela aprendesse a viver corretamente. Essa é a oportunidade dela de recuperar sua vida, a qual foi manchada pelo mal e por arrependimentos. Ela matou o rei e tomou o trono. Aquele foi o nascimento da tirana Doroteia Milanê e o início de seus arrependimentos. Por isso, ela não pode matá-lo novamente. Ela não pode odiá-lo. Ela precisa aguentar, não importa o que ele faça. Nesse momento, Rei pula sobre nossa prota, dizendo de forma fofa, Dorothy. Empolgado, ele pergunta se ela está lendo outro livro difícil, dizendo que ela é um gênio. Então ele indaga como a Dorothy consegue ser tão fofa e pequena e inteligente ao mesmo tempo. Irritada, Doroteia pensa que talvez seja melhor se ela simplesmente o matar. Ela pede agoniada que ele a largue. Dando um beijinho em sua irmã, ele diz que a Dorothy é muito fofa. Ela continua pedindo que ele saia de cima dela. Doroteia nunca gostou de Rei para começo de conversa. Ela diz que ele também deveria aprender sobre a história de Ubera. Rei argumenta que não é tão inteligente quanto nossa prota, fazendo ela pensar que parece que ele não tem nada além de jardins floridos na cabeça. Todo sorridente, Rei pergunta se ela não fica entediada sentada ali o dia todo, chamando ela para brincar com ele. Rei sempre teve tudo só por ser o príncipe herdeiro. Então, ele acha que é fácil assim. Doroteia brava fala que não vai e que se ele quiser é para ir sozinho. Todo choroso, ele diz que queria brincar com a Dorothy. A babá aparece falando para ele que ele não pode interromper o horário de estudos da princesa. A babá, então surpresa, pergunta a Doroteia se ela já está estudando a história de Ubera. Olhando para o livro, a babá diz sobre o espírito da luz. Rei fica confuso,
Mas a Babá pergunta se ela sabia que a pedra espiritual mantida pelo primeiro imperador foi perdida durante o reinado de Terésia. Mas Doroteia a corrige, dizendo que ela está enganada, e que na verdade a pedra espiritual da luz desapareceu durante a época de Coretos, e que há uma diferença de 100 anos entre a era de Terésia e a de Coretos. Rei está apenas boiando na conversa. Em choque, a empregada pergunta se é mesmo. Rei fica impressionado, dizendo que a Dorothy é realmente incrível. Curiosa, a Babá pergunta se ela memorizou toda a árvore genealógica dos Milanê, e como ela pode ser tão inteligente. Doroteia pensa que deveria ter fingido que não sabia. A Babá diz que o imperador precisa saber disso. Deixa nossa prota angustiada. Ela pede a Babá que ela não faça isso, deixando a mulher surpresa. Com a cabeça baixa, ela diz que não precisa contar a ele. O imperador Carnon Milanê, ou em outras palavras, o pai da Doroteia. Para ela, a palavra pai sempre pareceu distante e desconhecida. Uma palavra pouco familiar que ela conseguia compreender até certo ponto. Mas nunca de fato ela sentiu a exatidão do seu significado. Eles eram ligados pelo sangue, mas ele nunca significou nada para ela, já que ela não herdou o dom dos Milanê. Alice, sua mãe imperatriz, faleceu assim que lhe deu à luz. Carnon a tratava com indiferença, já que sua amada morreu dando à luz a ela. Era quase impossível chamar a atenção dele. Mesmo se ela caísse na frente dele de propósito, ou mostrasse toda sua inteligência, ou tentar de todas as formas ser melhor do que Rei. Mas ele jamais a notou. Mas com Rei era diferente. Ele recebia presentes de Carnon, mesmo que não houvesse nenhuma comemoração, e tinham refeições juntos. Ele sempre perguntava coisas para o Carnon aos risos. Por que o seu pai liga mais para o Rei, que é estúpido e fica brincando na lama? Por que ele não a nota mesmo com todo o seu esforço? Por que ela não foi escolhida? Por isso Doroteia odeia o Rei. Ela odiou tanto que queria atormentá-lo o máximo possível para tomar tudo o que era dele. Uma vez, ela tentou atacar Rei, mas a Babá a segurou. Seu pai fez uma expressão de nojo misturado com desaprovação, enquanto mandava que a trancasse no quarto por um mês. Assim, o relacionamento da nossa prota com Carnon continuou num ciclo vicioso. Apesar de ansiar por amor, ela já não podia mais obtê-lo. Era como estender a mão para tentar alcançar a lua. O amor dela sempre foi unilateral e inalcançável. Então, alimentado com a raiva e o ressentimento dela, o mal dentro da nossa prota cresceu. Ciúmes, inveja, pisoteando, roubando e usando gananciosamente os outros. Assim nasceu a tirana Doroteia Milanê. Meio para baixo, encarando o livro, Doroteia se pergunta qual o ponto disso. Agora ela percebeu que é inútil tentar culpar os outros. Provavelmente foi culpa dela por não ter sido amável o suficiente. Fechando o livro, ela pensa que está tudo bem agora, já que ela não guarda rancor de Carnon. Na verdade, não seria ruim se ela pudesse viver assim sem preocupações. Com um leve sorriso, ela pensa que é mais fácil seguir uma vida honesta. A Babá encara meio para baixo, enquanto pensa em certeza de que Sua Majestade ficaria encantada em vê-la. Nossa prota se questiona sobre o que deveria ler a seguir. Doroteia agora está ao ar livre. A Babá sugere que eles caminhem por ali hoje. Nossa prota questiona-se por ali. A empregada responde que sim, pois é bom mudar um pouco os ares, mostrando um belo jardim. Surpresa, Doroteia pensa que aquele jardim é conhecido como a cidade natal de Alice. É um jardim que Carnon construiu para Alice, sua esposa, que sentia falta de sua cidade natal. Doroteia costumava passar bastante tempo lá antes de regressar. Ela pensa que foi bem repentino. Mas de repente alguém saúda Vossa Majestade, fazendo nossa prota olhar para trás. Ela fica surpresa ao ver que é Carnon, que a olha com desprezo. Ela morde os lábios enquanto se repreende nos pensamentos, dizendo não acreditar que fez algo estúpido como se ela fosse o rei. Ela se questiona se foi rude ou se cometeu algum erro, enquanto se indaga sobre o que deveria dizer. Ele pergunta como ela ousa, questionando quem é ela perambulando no jardim da Alice. Nossa prota se lembra que tem que tentar viver honestamente dessa vez. A Babá responde que ela é a princesa Doroteia Milanê, e o imperador questionando Doroteia Milanê. Ele diz que isso é uma loucura, mas nossa prota questionar se ele está louco. Irritado, ele diz que ela não lhe saudou corretamente, perguntando se por acaso ela não foi educada corretamente. Franzindo a testa, nossa prota pensa que não, pois ela não teve pais para lhe educar. A Babá nega as afirmações do imperador, dizendo que a princesa é muito inteligente e especial. O imperador diz que tudo o que ele vê é uma menina descarada. A Babá então diz que isso certamente é porque a princesa ficou surpresa, já que essa é a primeira vez que ela se encontra com Vossa Majestade, dizendo que ela também é brilhante quando se trata de boas maneiras, perguntando para a princesa se não é mesmo. Doroteia suspira. Então faz sua reverência, dizendo que se apresenta diante de Vossa Majestade. O imperador questiona quantos anos ela tem, ao que ela responde ter 8 anos.
Então, ele indaga o que ela tem de especial. Doroteia responde que sua babá está exagerando, já que ela não tem nada de especial. A babá continua a exaltar nossa prota, dizendo que ela é muito humilde e inteligente para sua idade, e que ela já até memorizou toda a árvore da família imperial. Doroteia fica frustrada, enquanto pensa que isso realmente não ajuda muito. Seu pai parece um pouco mais interessado, questionando se é verdade que ela já memorizou toda a árvore genealógica dos Milanê. Ela responde que sim, deixando seu pai meio desconfiado. Então ela diz imaginar que ele deva conhecer sobre a linhagem da família imperial, mas depois questiona se talvez ele não conheça a família imperial Milanê. De forma ameaçadora, ele pergunta se por acaso ela está o testando. Doroteia diz que acha que ele é quem está testando. Até porque, qual seria o benefício de recitar uma árvore genealógica naquele lugar? Ele então pergunta se ela está se recusando a acatar uma ordem do imperador. A empregada assustada pensa que eles parecem bestas selvagens. Doroteia responde que só está tentando economizar o tempo de Vossa Majestade, o imperador. Além do mais, não é ele que é tão culpado que não pôde visitá-la nenhuma vez sequer desde que ela nasceu? O imperador agora está com os braços cruzados. Doroteia continua dizendo que talvez quando ele tiver algum tempo, ele poderia revisar a árvore genealógica ele mesmo, pois ela acha que nesse dia talvez ele já esteja verdadeiramente interessado. Ela só espera que ele não perca o seu tempo com ela. O imperador fica em silêncio por um tempo, mas logo depois diz que o que a babá disse é verdade. Então fala para ela que se tiver algo que ela gostaria, é só dizer. Ela fica surpresa. Se pergunta o que ela quiser e por quê. Até onde ela se lembra, Carnon nunca disse algo assim para ela. Então ela se pergunta se ele está tramando algo. Ela fica em silêncio, enquanto pensa que se fosse seu eu do passado, provavelmente teria ficado muito feliz. Mas infelizmente, nesse exato momento, ela não quer nada dele. Mas ela não pode evitar responder isso. Ela então diz querer que um vinho de alta qualidade leve seu nome. Ela pensa que talvez devesse pedir algo mais útil para o futuro. Indignado, ele pergunta a babá o que foi que ela lhe ensinou, pedindo que ela lhe explique como aquelas palavras estão saindo da boca de uma criança daquela idade. A babá grita que nunca falou de algo perto da princesa. Doroteia fala que não foi a babá que lhe ensinou nada disso. Ela leu em um livro chamado Retrato de Balélua. Tem um trecho do livro que diz que Balélua está bebendo um vinho velho junto com seu amante, e ela o descreve como tendo um sabor extraordinário, o que fez ela ter curiosidade de provar um bom vinho ao menos uma vez na vida. Surpreso, o imperador se questiona como pode uma criança ler um livro tão complicado como o Retrato de Balélua. Pensativo, ele concorda, dizendo que lhe dará o vinho de mais alta qualidade e levará o nome dela, assim como ela deseja. Mas ele acrescenta que se ela estiver mentindo, ele irá castigar sua babá também por colaborar com a mentira. Ele então retorna ao assunto da árvore genealógica. Doroteia se pergunta se a forma dele agir como um tirano pode ter sido herdada do seu pai. Se foi isso, passou para ela também, já que ela também agiu como uma tirana em sua vida passada. Ela então concorda, dizendo que irá começar a recitar os primeiros descendentes diretos da família Milanê. Ela decidiu que vai viver uma boa vida e ser amável, e que também vai salvar a vida da sua babá. Depois do que aconteceu, a babá esperava que o imperador prestasse mais atenção nela, mas Carnon nunca mais voltou depois daquele dia. A babá está toda chorosa, enquanto pergunta por quê, dizendo que o imperador é o pai da princesa. Então ela tem certeza de que ele deve estar ocupado, e é por isso que ele ainda não foi visitá-la. Doroteia, agoniada, pede um pensamento para sua babá parar, pois Carnon não é esse tipo de pessoa. A babá e Doroteia têm um coreto. Doroteia lê um livro. A babá sempre a provoca assim, mas honestamente ela está agradecida, porque ver Carnon fez ela se sentir mal. E para que ela viva uma boa vida, é melhor que ela evite as coisas que a fazem mal. No passado, ela teria feito muitos escândalos e por isso foi castigada muitas vezes por Carnon. Ela foi estúpida e se machucou desnecessariamente. E só agora está se dando conta de que para viver uma boa vida, ela não tem que fazer nada. Porque no momento em que ela tenta fazer algo, será castigada e odiarão por isso. Rei chega para atrapalhar os pensamentos de nossa prota. Todo contente, ele chega chamando de Dorothy e perguntando se ela está ali. Doroteia fica frustrada na mesma hora. A babá pergunta ao príncipe o que ele está fazendo ali. Todo fofo, ele pergunta onde está Dorothy, enquanto nossa prota sai correndo, sussurrando para a babá dizer que ela não está ali. A babá então diz não saber, pois não a viu. Escondida atrás de uma pilastra, ela ouve Rei falando que queria mostrar a ela como lidar com o espírito da luz. Doroteia pergunta em pensamento por que ele quer lhe mostrar como lidar com o espírito da luz, indagando se por acaso ele quer zombar dela, dizendo que isso é incômodo. O espírito da luz é uma bênção que só os membros da família Milanê podem manejar. Essa é uma história antiga. O poder de Milanê, que fez o sol nascer, foi infinitamente enfraquecido e agora chegou ao ponto de que apenas uma pequena luz é acendida. Como resultado,
a população começou a dizer que os Milanês não podiam lidar com os espíritos completamente. Justo ela, uma meia princesa que não pode lidar com o espírito, ser completamente excluída dessa tradição. Dessa forma, para as pessoas, isso significava o motivo pelo qual Carnot não a queria. Então ela foi contra Deus, e ela estava cada vez com mais ciúmes do rei. O espírito da luz, que é baseado em uma velha história, que mal mantém sua autoridade própria como vagalume insignificante. Assim que tomou a espada e se apoderou da autoridade do espírito, ascendeu diretamente ao trono e colocando ponto final à era da mitologia, declarando com uma espada manchada de sangue que começaria a era da humanidade. Mas no final deu certo, pois poucos anos depois de estar no poder, foi realizada a sua execução em nome de um tirano. Talvez seja verdade que os espíritos determinam a qualidade de um imperador. Ela supõe que seu miserável fim foi um castigo por sua arrogância. Mas nesse momento, isso não é importante. Ela espera seu irmão enquanto se pergunta quando ele irá embora. Rei está perguntando a Babá se ela realmente não sabe onde a Dorothy está. A Babá diz crer que não. Todo choroso, Rei diz que queria apresentar um amigo a ela também. Indo embora, Doroteia pensa que seu amigo deve ser um menino da idade do rei. Então, ela vai deixar Rei com a Babá e tirar uma soneca. Ela pensa que se for por ali, pode ir em segredo ao quarto do rei, antes que a pegue, sem notar que há um menino na sua frente. Ela acaba esbarrando nele caindo. Ela está gemendo de dor. O menino diz sentir muito, e pergunta se está doendo muito. Doroteia o encara surpresa. Ela cora, enquanto pensa que isso não faz sentido, se questionando por que ele está ali. Antes de voltar, o homem que ela mais amava, ela lembra. A sua missão matou. O homem que mais a odiava. Então como ela poderia o esquecer? Seu amor, sua respiração, sua eternidade. Estendendo a mão para ela e parecendo preocupado, o menino pergunta se ela está bem e se ela consegue ficar de pé. Com os olhos enchendo de lágrimas, ela pensa que não esqueceu nenhum único dia desde que voltou. Ela o chama de Theon, ainda sem acreditar direito. O menino continua a pedir desculpas e a perguntar se está doendo muito ao ver a menina desabar em lágrimas. Ele fica ainda mais aflito ao ver que a roupa dela também sujou. Ele disse sua culpa, pois devia ter prestado mais atenção. Então dá um lenço a ela, falando para ela usar aquilo primeiro. Doroteia encara o lenço emocionada, enquanto o menino continua a perguntar se ela torceu o pé e se consegue andar, ou se ela quer que ele chame alguém. Mas ela o encara, dizendo que sentiu a falta dele, e o chamando novamente de Theon. O menino fica surpreso, pensando que talvez tenha escutado errado, e se perguntando se ela o conhece, enquanto Doroteia chora incontrolavelmente. Ele então pensa que isso não é importante agora. Ele enxuga as lágrimas dela, pedindo que ela não chore, pois assim seus olhos ficarão doloridos depois. Ela pensa que ele foi embora enquanto a culpava, mas agora está na frente dela vivo. Pensando que não é um sonho, ela volta a chorar mais. Se ele está vivo, talvez ela já tenha cumprido seu dever nessa vida. Sorrindo a fim de tentar animar nossa prota, ele pede que ela se acalme. Ela pensa que talvez ele tenha sido a razão dela ter voltado. Mas então o rei chega gritando pela Dorothy. Desesperado, ele pergunta se ela se machucou e se está bem. Então ele pergunta o que aconteceu e se houve algum, mas Doroteia interrompe ainda chorosa, dizendo para ele não se preocupar, pois não é muito grave. Mas Rei logo vai parecendo o Theon, o agarrando pelos ombros. Irritado, ele questiona o menino se ele fez sua irmã chorar. Theon, aflito, responde que talvez, mas depois ele abaixa a cabeça enquanto diz um pouco para baixo achar que sim. Então se desculpa. Rei repreende o menino, dizendo que ele é um garoto muito mau. Ele diz que achou que eles podiam ser bons amigos, e que Dorothy nunca havia chorado dessa forma, nem mesmo quando era um bebê. Rei continua a empurrar o Theon, enquanto pede satisfações sobre o que ele fez com a Dorothy. Theon tenta se justificar, e Doroteia se levanta indo na direção dos meninos. Ela então entra entre os dois, os separando. Irritada, ela diz ao rei que já basta e que não estava chorando por culpa do Theon, é que algo entrou em seu olho. Ela diz que doeu muito porque sentiu como se tivesse enfiado um espinho nele. Aflito, Rei pergunta o que eles devem fazer agora e se ela está bem. Ela diz estar bem, enquanto imensamente agradece por Rei ser um idiota. Ainda aflito, Rei pergunta se isso é sério, dizendo que isso é um alívio. Então ele pergunta sobre o machucado no joelho. Ela diz que é algo superficial e que logo vai melhorar. Theon está surpreso, pensando que não consegue acreditar que ela é a princesa e que ela até mesmo defendeu. Mas ele não se lembra de tê-la conhecido antes. Ele se pergunta sobre o que foi aquela expressão antes. Rei parece finalmente se lembrar de Theon. Então, para baixo, ele pede desculpas por ter interpretado ele mal antes. Com um belo sorriso,
Theon diz que é verdade que ele se enganou. Com o braço ao redor do ombro do amigo, Rei contente diz que vai o apresentar adequadamente agora. Ele o apresenta como seu novo amigo Theon. Fazendo uma reverência, Theon pede desculpas por ter cometido esse erro no primeiro encontro deles. Dorothea não consegue acreditar que ele seja o amigo que Rei se ofereceu para lhe apresentar. Pegando a mão de nossa prota e a beijando, ele se apresenta como Theon Fred. Ainda com tristeza no olhar, Dorothea diz entender. Este é o novo começo deles. Ainda não há nenhuma história escrita entre eles. Esquecendo sobre quando ela ansiava desesperadamente pelo amor dele. Não há nenhuma lembrança do passado. Talvez se ela demonstrasse seu amor de outra forma nessa vida, ele poderia corresponder. Então, ela o chama pelo nome. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, alguém aparece dizendo a Theon que pediu para ele ir com ela, questionando por que ele veio sozinho. Olhando para trás, ela diz que essa voz é a voz do primeiro e único amor do Theon, Julia de Levine. Theon, que não teve escolha de não se casar com Dorothea por causa das promessas familiares e da teimosia dela, amou unicamente a Julia até o dia da sua morte. Os dois haviam sido amigos durante muito tempo. Eles tinham uma relação especial e não havia espaço para Dorothea, como duas peças de um quebra-cabeça. No fim, a vida dela havia sido dessa forma. Ela ansiava pelo amor de Carnon, mas não conseguiu obtê-lo. Desejava o amor de Theon, mas nunca conseguiu obtê-lo. Uma vida inteira sem amor. Theon procurou Julia mesmo depois de se casar com ela. Trocava cartas com a Julia pelas costas da Dorothea, sem que ela soubesse. Cheio de expectativas, com expressão que nunca mostrou para Dorothea. Dorothea desejava que Julia saísse da mente de Theon. Mais do que isso, ela rezou para que a Julia morresse. E um servo leal fez esse desejo realidade. Quando ele anunciou a morte de Julia, ela estava encantada, com a ilusão de que o amor dele finalmente seria seu. Mas ele escolheu a morte. Partiu do lado de Julia. Depois de tudo, ele morreu por causa da cobiça dela. O amor egoísta dela o matou. Será que ela pode chamar isso de amor? Mesmo agora, por que esse sentimento de solidão voltou? Empolgado, Rei comenta que Julia também está ali. Theon responde que sim, que pediu para que ela lhe esperasse. Rei comenta que ela deve ter ficado muito entediada, enquanto tudo que Julia faz é sorrir. Rei então apresenta Dorothea a Julia, dizendo que ela é uma grande amiga do Theon. Com expressão fofa, Julia diz olá para a princesa. Sem jeito, Dorothea responde ao olá da menina, enquanto pensa que eles dois estão juntos novamente nessa vida. Dorothea se pergunta que tipo de expressão ela está fazendo agora. Eles devem vê-la como alguém imunda, como todos esses tipos de emoções que a cercam. Ela rapidamente se vira e começa a ir embora, dizendo que tem algo que ela precisa fazer, por isso vai ir para o seu quarto. Rei, confuso, pergunta se ela não vai brincar com eles. Ele continua chamando por sua irmã, que está indo embora. Rei questiona o que aconteceu de repente, enquanto os outros dois se encaram igualmente confusos. O príncipe herdeiro que ela matou com suas próprias mãos, o amor que evitou escolheu a morte, a mulher que ama e é inocentemente executada. Em todos esses cenários, não há lugar para nossa prota. Dorothea está para baixo deitada em sua cama. A babá pergunta se ela não quer mesmo brincar com os amigos dela. Dorothea confirma, dizendo estar cansada. A babá então diz que não tem nada que se possa fazer, pedindo que a princesa descanse bem. Ela avisa que irá despertá-la antes do jantar. Dorothea concorda. Sozinha em seu quarto, Dorothea olha o lenço com o nome do Theon. Agarrada a ele, ela volta a chorar. Império de Ubera. Vemos Dorothea toda arrumada lendo. Alguém saindo de um lado para o outro da sala, chamando a atenção de Dorothea. Nossa prota perde a paciência. Então pergunta a Rei se ele pode parar de se mexer, assustando o garoto. Ele então diz estar muito nervoso, já que hoje ele está oficialmente sendo coroado como príncipe herdeiro. Dorothea concorda, dizendo que ele vai ser o príncipe herdeiro e que essa é uma posição muito importante. Rei diz que é por isso que ele está muito nervoso, perguntando para sua irmã se ele parece o príncipe herdeiro para ela. Dorothea o olha. Ele está fazendo uma carinha de cachorro. Olhando ele com desprezo, ela diz que não, que ele é um idiota. Começando a lacrimejar, ele pergunta se é verdade. Ela diz não querer que ele comece a fazer essa cara. Ele questiona que cara. Então, apertando as bochechas, pergunta se é aquela. Indignada, Dorothea pensa que um idiota vai governar o império. Então ela está um pouco preocupada.
Rei diz que gostaria que a Doroteia pudesse ser a herdeira ao invés dele, fazendo ela vacilar. Ele diz ter certeza que ela poderia terminar a cerimônia sem ficar nervosa, já que ela é mais inteligente que ele e mais brilhante. Então, ele tem certeza que ela poderia ser uma boa governante. Ela diz que não pode ser herdeira, porque não sabe chamar os espíritos. Todo empolgado, Rei diz que não, que em breve ela irá conseguir chamar a eles, pois não tem como uma garota inteligente como ela não conseguir. Rei é tão inocente, além de não saber de nada. Ele é como um veneno para Doroteia. Com um olhar triste, Doroteia pensa que é isso mesmo. Ele não sabe de nada. Com o tempo, só ele saberá o peso das palavras que ele acabou de cuspir inocentemente. Animado, Rei chama Dorothy e pede que ela lhe anime de novo. Ela pergunta quando que fez isso. Rei continua pedindo para ela, falando que acha que vai ficar tudo bem se a Dorothy disser algo para o animar, deixando Doroteia perplexa e confusa. Doroteia diz irritada que basta ele ir e fazer. Rei, com carinha de cachorro chorão, diz que sua irmã é muito fria, pedindo que ela lhe dê pelo menos um abraço. Doroteia começa a fugir enquanto ignora o rei, e Rei começa a correr atrás dela, ainda chamando. A babá diz que ele deve se apressar, mas chorando, ele diz que não. Essa cerimônia é uma das mais importantes do Império, pois vão nomear formalmente o futuro imperador. Agora que Doroteia pensa nisso, ela não se sentia assim antes, mas é muito ostensivo. Olhando ao redor, ela ainda pensa que é menor do que parecia. Então, é porque ela só pensava em coisas luxuosas antes. É avisado que o imperador está ali. Esse é um evento incrível. É dito que essa luz gloriosa brilha em você e em todo o império. Batendo palmas, Doroteia pensa que agora está tudo bem. Agora que ela se lembra, naquele cetro deve haver uma pedra embutida. Pensativa, Doroteia se questiona se aquela pedra não era um pedaço de pedra espiritual. Ela ouviu dizer que ela foi encontrada pouco antes de ser executada, então ela não se lembra bem. Mas nada disso importa mais, já que coisas assim não são mais a conta dela. É então dado início à cerimônia. As portas são abertas, e Rei entra. Ele começa a subir as escadas e ir na direção do seu pai. Doroteia olha para seu irmão, enquanto pensa que começou, e que espera que ele não erre. Rei fica surpreso ao ver seu irmão encarando, mas logo em seguida, dá um grande sorriso para sua irmã. Revoltada, Doroteia pede ao pensamento que ele pare de fazer essa cara de idiota. Apontando para ele, ela pede que ele olhe para a frente. Mas ele começa a acenar a cabeça, fazendo Doroteia pedir em pensamento que ele não faça aquilo. Atordoada, ela pensa que ele é realmente um idiota. Enquanto o rei se curva, Doroteia pensa que o idiota será o próximo imperador, e que ela não cometeria um erro assim. Raymond é então coroado. Doroteia pensa que não tem razão em pensar isso. Pelo menos agora, ela espera que a pessoa que se tornar imperador seja um monarca benevolente que ficará na história. A festa começa, a música tocando e muitas pessoas. O imperador apresenta o príncipe herdeiro para algumas pessoas, dizendo que seu espírito é lindo. Doroteia, ao fundo, pensa que o nome Milanê é como uma maldição para ela. Uma senhora comenta que agora que pensa nisso, aquela é a filha da falecida imperatriz. Outra mulher diz que ela se parece muito com a mãe quando era criança. Mais uma vez, Doroteia tem que passar pela mesma coisa. O imperador diz que elas estão dizendo bobagens, e as mulheres pedem desculpas. Com a cabeça baixa, Doroteia pensa que, embora ela seja claramente rejeitada, ela não pode escapar daquele lugar. Toda a história se concentra em Rei e Carnon. Para eles, ela é apenas mais um lustre na parede. Mas ela não pode sair porque é uma Milanê. Se ela não tivesse voltado no passado, estaria se gabando do seu valor, pensando que tem alguma importância porque Rei é o príncipe herdeiro. Rei olha para trás. Então, com um grande sorriso, sussurra para Dorothy ir lá. Mas agora, ela não pode fazer nada. Virando o rosto, ela pensa que não é nada divertido e que ela só queria que aquilo acabasse logo. Ela pensa que aquele é o lugar do seu irmão idiota e que ela não pode ir lá. Não é um problema tão fácil de resolver só porque ele diz. Se ele a quer ao seu lado, seria melhor ela ter o seu próprio assento. Mas Doroteia não percebe que tem alguém se aproximando dela. A pessoa pergunta se não é bonito. Doroteia olha rapidamente na direção da voz, enquanto pensa que essa é a voz do Theon. Doroteia se pergunta por que ele está ali.
enquanto pensa que achou que ele ia ficar com a Júlia. Com um largo sorriso, ele lhe oferece uma bebida, dizendo que ela não bebeu nada até agora. Ouvindo até agora, ela se pergunta se significa que ele estava observando. Doroteia estende a mão para pegar a bebida enquanto o agradece. Ela pensa que seria uma pena se ela não bebesse o suco de romã que Theon lhe deu. Theon comenta que Sua Majestade Raymond está sempre muito orgulhoso da princesa, e que ele fala dela todo dia. Doroteia questiona sem rei, ao que Theon confirma, dizendo que ouviu dizer que ela memoriza tudo o que lê. Para baixo, Doroteia comenta que não é para tanto. Animado, Theon diz que espera vê-la em breve em Episteme. Episteme é a melhor academia do Império, uma academia de excelência, um lugar onde os filhos dos nobres vão morar juntos e formar conexões pessoais. E não só nobres de Ubera, mas também realezas estrangeiras. A maioria se forma na Episteme. Mas ao contrário de Rei, que tem entrada fácil na academia, Dorothea não pode estar à frente do príncipe herdeiro. É por isso que ela não pode entrar na Episteme. Certa vez, para se rebelar contra esse fato, ela saiu do palácio e jogou uma pedra em direção à Episteme. A pedra quebrou uma janela e atingiu a cabeça do filho mais velho do Duque de Bronte. Por causa desse incidente, Carnon trancou Dorothea no palácio. A partir desse momento, os laços entre Carnon e ela terminaram. Não há necessidade de repetir essa situação. Já faz muito tempo que ela deixou sua ganância de lado. Então, cabisbaixa, ela diz que não irá para a Episteme. Theon pergunta por quê, mas logo em seguida parece notar algo. Ele olha para Rei, junto do imperador, e então fica em silêncio. Theon é um garoto que sabe ficar quieto no momento certo. Parece que ele entendeu a situação. Para baixo, Dorothea pensa que não esperava que Theon a visse assim. Ela precisa mudar de assunto. Então, com um sorriso, ela diz que agora que pensa nisso, mas é interrompida por Júlia, que diz que o Grão-Duque está chamando o Theon. Sem graça, Theon pede desculpas à princesa, dizendo que precisa ir. Nervosa, Dorothea diz que ele não precisa se desculpar, enquanto pensa que Júlia veio à procura de Theon. Ele diz que eles se verão logo e então parte. Dorothea se despede desanimada, enquanto é deixada para trás, completamente sozinha. Ela pensa que também tem que ir para o quarto. Então, ela vai até o imperador chamando. O homem ao lado do imperador se vira surpreso, esbarrando em Dorothea e fazendo com que o copo caia da sua mão, e suje todo o seu vestido. Em choque, Dorothea pensa que todo o suco foi derramado. O homem fica aflito ao perceber o que fez. O imperador questiona o que aconteceu. Desesperado, o homem pede desculpas ao imperador por ter estragado o vestido da princesa. O imperador chama Dorothy, então pede que ela se desculpe, deixando ela perplexa. Ele reitera que é para ela fazer isso agora, atraindo a atenção de todos. Desesperado, Rei grita dizendo que a Dorothy não tem, mas ele é interrompido pela Dorothy se curvando, enquanto diz sentir muito ao Duque Bronte. O Duque está confuso diante do ocorrido, enquanto Dorothy pensa que é o Duque Bronte, e que ele é mais importante que uma filha estúpida. O Duque diz que ela não precisa fazer isso, já que o erro foi dele. Não é novidade pedir desculpas por algo assim. Carnon não é assim com ela por apenas 1 ou 2 dias. O Duque pede para que, por favor, ela levante a cabeça. Mas não importa se ela está triste ou com raiva, isso é tão natural quanto respirar. O imperador informa a um homem chamado Roberto que as roupas da princesa estão sujas, pedindo que ele cuide daquilo. O homem concorda. Segurando a mão de Roberto, Dorothea pensa que pelo menos agora ela tem essa desculpa para sair. Ela olha para trás e fica espantada ao ver a expressão que Theon e Júlia estão fazendo. Elas perguntam se eles viram a expressão de uma princesa feia que perdeu toda a sua autoridade. Não olhe para mim. Não me olhe assim, por favor. É tudo que a Dorothea consegue pensar. A taça do suco é como se estivesse cheia de amor, que acabou sendo derramado sobre essas emoções que uma vez a possuíram. Carnon sempre a tratou assim. Não há problema em largar seu orgulho e pedir desculpas. Mas quando ela percebeu que Theon viu, seu estômago se revirou. Sentada na cama, abraçada aos joelhos, ela pensa que é engraçado. Mas ela sabe que Theon nunca vai a amar. Apertando o lençol da cama com força, ela pensa que quando vê ele com a Júlia, sente um ardor dentro dela. Ela tem que deixar esses sentimentos. Ela tem que deixar Theon partir. De repente, alguém pergunta se Dorothy está bem. Dorothea olha na direção do som com um olhar insano. É Rei, que bate na porta e diz estar preocupado.
Ele pede que ela vá ali, por favor, deixando Doroteia completamente enfurecida. Ela grita que é para ele lhe deixar em paz, e que é para voltar para o quarto dele. Rei diz que não vai voltar, pois está preocupado com ela. Ele ainda diz que não tem graça se ele não estiver com ela. Ele diz que ela tem que ir junto. Doroteia começa a chorar de raiva. Então, abrindo a porta com toda a força, ela grita pedindo que o rei abra bem os ouvidos, assustando o garoto. Ela então começa a gritar que se ela sair, não acha que vai ser divertido, e que ele tem que agir como o príncipe herdeiro que ele é. Ela pede que ele pare de pensar em apenas jogar e assuma suas responsabilidades. Agarrando ele pelo colarinho, ela diz que ele não tem que se preocupar. Então, com lágrimas nos olhos, pede que, por favor, ele lhe deixe em paz. Nervoso, ele diz que só quer, mas ela o corta, dizendo que se ele passar pelo que, mas ela é interrompida por alguém a chamando. É Theon e Julia, que estão vendo toda aquela cena. Aflito, Theon pergunta se a princesa está bem. Dorothy fica sem reação ao vê-lo ali. Rei diz nervoso que Theon e Julia queriam brincar com eles, por isso ele os trouxe com ele. Doroteia solta imediatamente após ouvir isso, se trancando em seu quarto novamente. Doroteia desaba no chão do seu quarto. Desabando em lágrimas, ela se questionou sobre o que fez de errado. Ela se pergunta sobre o que Theon deve pensar dela. Ela pensa em como é patética e que isso não é encantador. Ela também se odeia. Ela tem que ser mais gentil com todos. Essa é a maneira dela sobreviver. Depois daquilo, ela não conseguiu sair da cama por vários dias. Ela estava com febre e seu corpo doía. A babá dizia que a linda princesa deles tem que ficar boa logo. Ela tem que aguentar mesmo que doa. Ela deve aguentar, mais do que ninguém. Essa é a única coisa que ela pode fazer agora. Já faz alguns dias e o rei ainda não foi visitá-la. Enquanto lê um livro, Doroteia pensa que ficou tão brava que ela tem certeza que o rei a odeia agora. Ele era um aborrecimento, mas era bom. De repente, algo chama a atenção de nossa prota, e ela olha para o lado. Então ela suspira. Rei está escondido atrás da porta. Então ela questiona o que ele está fazendo, o assustando. Ele entra no quarto segurando algo, dizendo que trouxe um presente. Rapidamente, Doroteia diz não precisar. Desembrulhando o pacote nervoso, ele diz que ela passou muitos dias ali trancada e achou que ela gostaria. Ele pede que ela olhe, falando que aqueles são os primeiros tomates que ele colheu. Ele diz que é segredo, mas ele fez um pequeno jardim atrás do palácio. Atordoada, Doroteia se questiona em pensamentos se tomates e jardim. De forma tímida, mas com um sorriso no rosto, ele diz amar a cor. Ele também plantou abóboras e outras plantas. E quando elas crescerem, a Dorothy será a primeira a provar. Doroteia se questiona por que o príncipe herdeiro, que frequenta oficialmente a epísteme, perde tanto tempo trabalhando em um jardim. Então ela pergunta se ele acha que foi criado para isso. Nervoso, Rei diz já ter estudado muito. Inquieta, Doroteia pensa que enquanto tentava desesperadamente vencer ele, diferente dela, ele conseguiu tudo sem nenhum esforço. Enquanto ele passava seus dias jogando jogos inúteis, ele conseguiu a posição de príncipe herdeiro. Sem graça, Rei diz ter estudado no seu tempo livre. Mas ao ver a expressão de Doroteia, ele pergunta se ela está bem. Ele então diz sentir muito. Nervoso, ele diz que a última vez que a convidou para jogar com ele, ela disse que não, por isso ele não lhe contou. Doroteia então suspira e o chama. Ele prontamente levanta a cabeça para olhar para sua irmã. Ela diz que ele será um bom imperador, enquanto pensa que dessa vez ela decidiu ser gentil. Sem graça, Rei diz que sim. Doroteia se pergunta se esse sentimento de querer que Rei se torne imperador é porque isso impedirá de se tornar uma tirana. Rei pede que ela experimente os tomates, pois eles estão deliciosos, dizendo que os trouxe assim que pôde. Todo otimista, ele diz que vai trabalhar duro na epísteme e ser um grande irmão. Doroteia vira o rosto, enquanto pensa que ele é muito tolo e que deveria cuidar do seu próprio futuro. De forma tímida, Rei pergunta se ela não quer sair de vez em quando, dizendo achar que pode ser um pouco frustrante ficar sempre ali no palácio. Pensando sobre isso, Doroteia pensa que seu humor pode ser devido a isso. Ela não irá para a epísteme, mas fora isso, ela está cansada de toda a sua vida e não se importa. Super empolgado, Rei comenta que até agora ela nunca saiu do Palácio Imperial, e que deve ser frustrante ficar ali. Da última vez que ele visitou o mercado, havia muitas coisas interessantes que os comerciantes trouxeram de longe. Então, todo tímido, ele diz que seria divertido se eles fossem juntos. Ela é inteligente, então ele pensa que todas essas coisas podem ser do agrado dela.
Então pergunta se ela não quer ir com ele. Mas prontamente, ela responde que não quer ir, deixando o rei completamente choroso. Mas, ao longo dos dias, rei continua insistindo para que eles saíssem juntos, não importando se ela dissesse que não, ou apenas o ignorasse. Ela pensou que se o recusasse, ele iria parar, mas ele simplesmente não desistiu, até chegar ao ponto da Dorothea não aguentar mais. Então ela acabou aceitando ir, deixando o rei super empolgado, questionando se aquilo era sério. Mas ela disse que em troca, estará indo sozinha. O babá ou o guarda podem ir, mas ela não vai com o rei. Um pouco choroso, ele concorda, pensando que pelo menos isso significa que sua irmã irá sair. Encantada, a babá diz que a princesa está linda. Dorothea questiona se realmente tem que sair com aquilo. O que a babá confirma emocionada, dizendo que combina muito bem com a nossa prota, com o argumento que é incômodo. Mas que ela está uma fofura, ela está. Empolgada, a babá comenta que ela realmente está bem vestida, e que finalmente chegou o dia em que os outros saberão da presença dela, e ela iluminará as ruas. Ela puxa nossa prota pela mão e começa a correr, dizendo para eles irem antes que ela mude de ideia, enquanto Dorothea pensa que ela não precisa ir. Elas chegam até a cidade. Dorothea pensa que aquele lugar está sempre cheio de gente. A babá estende sua mão para Dorothea, dizendo que ali tem muita gente, então ela deveria segurar sua mão para não se perder. Em pensamento, Dorothea diz não ser uma garotinha, mas ela acaba segurando a mão da babá, enquanto pensa que em sua vida anterior, ela nunca havia segurado as mãos de ninguém. Virando o rosto, ela pensa que aquilo é incômodo. A babá pede que ela olhe para lá, dizendo que essa é a primeira vez que ela vê. Dorothea encara a imagem à sua frente, impressionada. Tudo está tão calmo agora. Mas tudo que Dorothea se lembra é de cidades cheias de fogo, ruas destruídas e uma tempestade de sangue ali. Era assim que o Império era antes. De repente, a babá grita para ela olhar ali, assustando Dorothea. Ela diz que eles estão cantando na praça. E animada, pergunta se Dorothea quer dar uma olhada. Cabisbaixa, Dorothea pensa que é quente. Ela se pergunta se pode desfrutar dessa paz, sem perceber que há um homem mal intencionado observando. Dorothea está amarrada e vendada no chão de algum lugar desconhecido. Há 2 homens sentados em uma mesa do lado de onde Dorothea está. Um deles pergunta quando o outro irá matar aquela menina. O outro responde que quando eles tiverem a certeza de que o dinheiro estará nas mãos deles. Antes disso, ela ainda tem utilidade. O primeiro homem comenta não acreditar que a menina tenha roupas mais caras do que a casa deles. Dorothea pensa que depois de voltar no tempo, ela não treinou sua espada, mas ela não imaginava que algo assim fosse acontecer. É mostrado o que aconteceu 3 dias antes. A babá toda emocionada elogia Dorothea, que está com cara de prostração, com o chapéu de bruxa. A babá sugere que eles levem tudo, mas Dorothea está receosa. De repente, algo chama a atenção da babá, que arrasta Dorothea enquanto diz que vai ser muito divertido, fazendo nossa prova perguntar sobre por que levantou da cama. Dorothea está meio cabisbaixa. Então a babá diz que já que são ali, ela irá comprar algum livro que lhe chama a atenção, dizendo que se elas seguirem por um beco, encontrarão uma livraria, o que chama a atenção da Dorothea. A babá ainda sugere que elas podiam comer uma sobremesa depois de irem à livraria, dizendo que aquele é um atalho, então não há muitas pessoas ali. Ela ainda diz que não vê a hora de ver a Dorothea animada, sem perceber que alguém se aproximando delas. O homem se prepara para atacá-las, e em pouco tempo, a babá está caída no chão. Dorothea fica surpresa. Tão desesperada, ela começa a chamar sua babá, mas mãos vêm para agarrá-la. Coloca um pano em sua boca, enquanto o homem pergunta a ela que tal se ela for comer uma sobremesa gostosa com ele. Dorothea chama sua babá, que ainda está caída no chão em pensamento, mas sua consciência está se esvaindo. Dorothea já foi imperatriz, então ela não consegue acreditar que acabou em uma situação como esta, pensando em quão patética ela é. Ela pensa que não se importa de morrer tão cedo, mas ela não queria morrer nas mãos dessas pessoas. Um dos homens comenta que já se passaram 3 dias desde que mandaram a babá trazer o dinheiro, mas eles ainda estão sem notícias. O outro homem diz que levará algum tempo para fazer os preparativos e ir até o Poço Vermelho. Dorothea fica surpresa ao perceber que já está inconsciente tem 3 dias. E agora ela percebe por que se sente tão fraca e com sede. Já que o homem diz que mandou a babá buscar o dinheiro, então é possível que Carnon escolha abandonar. Para ele, é melhor abandonar do que dar dinheiro. Ela não pode depender de Carnon. Dorothea começa a gemer, chamando a atenção dos homens. Um deles comenta que ela já acordou.
Ela comenta que não consegue ver, enquanto pensa que precisa escapar de alguma forma. Ela pede para por favor soltarem. Um dos homens se aproxima dela e diz olá com um sorriso. O homem tira a venda e eles amarram. Doroteia pensa que por enquanto ela precisa fingir ingenuidade. Então, de forma inocente, ela pergunta quem é ele. Todo feliz, o homem elogia chamando de menina linda. Doroteia se pergunta se seus sequestradores são apenas esses dois, pensando que eles parecem apenas um par de idiotas saídos de algum bueiro. Então, se finge idiota, ela pergunta se ele é a nova babá. Ele diz que babá que nada. Doroteia pergunta se então ele é amigo do seu pai. Apontando para si mesmo com cara de idiota babão, ele concorda, dizendo ser amigo do pai dela. Toda fofa, ela se pergunta se pode chamá-lo de tio Toto, ao que ele concorda todo sem graça, enquanto acaricia a cabeça dela. Doroteia pensa que ela naquele corpo trará a morte a eles. O homem diz que ela é linda demais, quase uma boneca, se perguntando se é por ela ser uma nobre. Ela suspira e vira o rosto, enquanto pensa que ele lhe acha linda. Houve um tempo em que alguém lhe dizia palavras assim quase todos os dias. O homem falava que se fosse pelo sorriso dela, ele faria qualquer coisa por ela, pedindo para ela, por favor, sorrir ao menos uma vez. Ela não gosta da sua aparência, mas acha que ela agrada aos olhos alheios. Sendo de inocente, ela pergunta onde eles estão. O homem responde que aquela é a casa do tio Tito. Ela pergunta o que é aquilo no rosto dele, dizendo que é legal, se referindo à cicatriz. Ele começa a contar todo orgulhoso que há muito tempo, quando ele tinha 17 anos, o tio Toto brigou com as pessoas erradas. O combinado era lutar apenas com os próprios punhos, mas um dos bandidos puxou uma faca escondida nas roupas e apontou para o coração dele. Mas ele rapidamente se esquivou. Mas isso não foi nada. O tio Toto perseguiu o bandido na floresta e acabou encontrando um urso. Doroteia diz que isso é incrível, enquanto pensa que é como se ele fosse um romancista. Graças a ele, ela ganhou tempo para olhar ao redor. No momento, a situação dela não é favorável. Mas então, a barriga dela começa a roncar. Ela puxa a blusa dele, e com carinha de cachorro chorão, ela diz estar com fome, fazendo o homem ficar desesperado, pois a bonequinha deles está com fome. O homem se refere ao outro como Danny, informando a ele que a menina está com fome. Danny pergunta, e daí? Ao que o outro homem responde que eles vão comer agora, e que ela ficou muito tempo sem comer. Danny suspira irritado, enquanto diz que eles não estão ali de babá. Olhando para a comida na mesa, Doroteia pensa que eles estão pensando em ter um bom jantar e depois irão gastar o dinheiro que vão ganhar com o resgate. Mas ela não sentia tanta fome assim há muito tempo. O homem levanta Doroteia, então a senta na mesa, falando para ela ficar ali. Danny pergunta se o homem ficou louco e se ela é algum tipo de convidada. O homem, desesperado, tenta falar alguma coisa, enquanto Doroteia faz uma carinha fofa. Danny fala para ele amarrar rápido, enquanto o outro homem tenta se opor. Penélope, irritada, pensa que não come há 3 dias e sente que está morrendo de fome. Danny então pega uma faca e coloca no pescoço da Doroteia, dizendo que eles a trouxeram ali para lhe matar, não para lhe dar comida. Ele diz que quando vê crianças ricas como ela, seu estômago se revira e ele não pode suportar isso, a empurrando. O outro homem diz que isso é demais, enquanto Danny diz que ela vai morrer mesmo, perguntando qual é o problema e se é ele que quer morrer primeiro. Doroteia pensa que ele trata os outros como lixo, e isso a enoja. O homem diz mais alguma coisa, mas de repente, ele pula de susto. O outro pergunta o que foi, ao que Danny responde que tem algo debaixo da mesa. Penélope pergunta o que é aquilo, então percebe que é um escorpião. Mas não há escorpiões na Ilha Lampas, então... Danny fala para o outro homem jogar o escorpião para fora. O outro homem, que está em cima do Danny, tremendo de medo, questiona e se o escorpião o picar. Doroteia pensa que está morrendo de fome, e eles são barulhentos. Ela então chama pelos seus tios, perguntando se ela pegar o escorpião, se eles podem lhe dar pão e leite. Danny pergunta se ela vai pegar. Ela diz com um sorriso para conter sua raiva que sim, que ela só precisa de 2 palitos. Ele comenta que se ela pegar o escorpião, mas logo em seguida, fala bravo para o outro homem que ele vai soltar ela. O homem a solta ainda tremendo. Ela viu algumas barras de jogos de azar antes, então não terá nenhum problema com o escorpião. Rapidamente, ela pega o escorpião bem plena, com os palitos. E os homens ficam desesperados pedindo para ela se livrar dele rápido e o matar. Ela diz que não quer matá-lo. Além disso, ela está com fome, e por isso as mãos não têm forças. Danny, desesperado, pede que ela apenas jogue ele lá fora, que ele lhe dará comida.
Ameaçando eles com o escorpião, ela pergunta se amanhã ele vai lhe alimentar também. Desesperado, ele diz que vai. Doroteia começa a subir uma longa escadaria enquanto segura o escorpião. Ela pensa que agora entende por que estava tão escuro. E era porque ela estava no subsolo. Ela fica espantada ao ver onde está, percebendo que está no meio de um deserto. Ela entende por que a vigilância deles é tão relaxada. É um deserto sem fim, onde você não sabe para onde ir, porque não é possível identificar nada ao seu redor. Ela se pergunta em que direção estará a cidade, e se alguém sabe que ela está ali. Ela não pode fugir. Que esperança ela tem ali? Dentro de casa, enquanto come, ela pensa que ele manteve sua promessa, mas ela gostaria que aparecesse outro escorpião. O homem entra desesperado chamando pelo Danny. Danny pergunta o que foi, ao que o outro homem comenta que ouviu dizer que a princesa desapareceu, chamando a atenção da Doroteia. Danny pergunta o quê, enquanto encara nossa prota. O outro homem diz nervoso que ela provavelmente foi sequestrada. Danny pragueja, então pede que o outro homem vá com ele. Doroteia se questiona sobre o que é tudo isso, enquanto pensa que era para esse assunto ser mantido em segredo para o bem da família imperial. Se ambos vivem, eles não irão a mandar de volta para a família imperial. É como ela esperava. É uma completa insanidade querer qualquer coisa de Carnon. Ela encontrou uma faca e acha que isso será o suficiente. Ela escuta atrás da porta o Danny falar que eles têm que matar a garota e escapar. O outro homem diz que ela é apenas uma garota, então eles não precisam matar. Danny argumenta que ela é uma princesa. Se ela sobreviver e os expor, eles irão morrer. Ele pergunta se o outro homem acha que eles irão deixar os sequestradores da princesa sobreviverem, mandando ele ir logo e pegar 2 camelos. Enquanto isso, ele vai cuidar de tudo por ali. O destino da Doroteia já foi decidido. No final, ela não teve escolha a não ser pegar sua espada. Danny diz que tudo isso é uma dor de cabeça completa. Ele questiona onde está a pirralha, sem perceber que ela está atrás dele. Ela corre em direção ao homem com a espada na mão, enquanto pensa que não terá muitas chances. Só há uma maneira de alcançá-lo. Ela esfaqueia nas costas, deixando o homem surpreso. Doroteia pensa que ela é muito fraca. A ferida não foi profunda. O homem então agarra pela garganta, arrastando até a parede. Ela aproveita a posição para esfaquear o braço dele, fazendo o homem agarrar o braço dela, derrubando a faca, enquanto irritado, pergunta como ela se atreve. Aflita, Doroteia pensa que não consegue atacá-lo porque está muito fraca. Se ela fosse um pouco mais forte... O homem diz irritado que vai matar ela, pedindo para ela ficar quieta. Ele grita que não há nada que ela possa fazer, fazendo Doroteia se perguntar se ela realmente não pode fazer mais nada. Irritada, ela pensa que por mais que ela tentasse, não conseguia derrotar Rei. Ela então chuta a barriga do Danny, enquanto pensa que não conseguiu chamar a atenção do Carnon. Ela não conseguiu obter o amor do Theon. Até os servos em que ela confiou a abandonaram. Ela pega a faca do chão e esfaqueia a perna do homem. Desesperado, ele pede que ela não o mate. Olhando o reflexo dos seus olhos nos olhos dele, ela pensa que lá estão aqueles olhos novamente. Ela os via com frequência de voltar no tempo. Olhos semelhantes aos de um monstro. Por quê? Ela só queria viver. Ela pede para ele, por favor, lhe deixar em paz, pois desta vez ela quer viver uma boa vida. Então ela se vira para ir embora. Ela se pergunta por que eles não conseguem deixá-la em paz. Do lado de fora, ela pensa que gostaria que todos vivessem em silêncio e a deixassem morrer. Doroteia está andando pelo deserto. Ela já está cansada e o sol já está se pondo. A noite enfim cai e agora está muito frio. Não é possível ver uma única luz no horizonte. Ela está indefesa e com medo. Se ela pudesse lidar com o espírito da luz, talvez ela estivesse melhor do que está agora. Ou se fosse o rei ao invés dela, talvez Carnon teria vindo até aqui para resgatá-lo. Ela cai de joelhos, sem acreditar que aquilo está acontecendo agora. Deitada na areia, ela pensa que aquilo é realmente ridículo. Depois de um tempo, ela abre os olhos, se perguntando se desmaiou. Ela não sabe quanto tempo se passou, e se questiona se vai morrer ali daquele jeito. Só de olhar para o céu noturno, ela já pode sentir sua triste morte. Mas de repente, ela vê uma luz no horizonte. Ela escuta o som de alguns cavalos, e parece que eles estão indo para lá. Juntando toda a força que lhe resta, ela tenta se levantar, enquanto pensa que Deus é muito cruel. Ela finalmente achou que fosse morrer, mas isso a fez querer continuar vivendo, mesmo depois de matar tantas pessoas no passado. Ela levanta a mão e tenta chamar a atenção de quem se aproxima. Eles podem ter sido enviados por Carnon, ou podem apenas ser ladrões. Mas logo em seguida, ela cai, sem conseguir aguentar seu próprio corpo. Ela se pergunta
Como ela pode pensar que alguém queria lhe ajudar depois de ser rejeitada assim? É engraçado, mas ela sempre foi esse tipo de pessoa. Os homens em pé diante dela falam alguma coisa, mas ela não consegue os escutar. Um dos homens então a chama de princesa. Ela sempre acreditou que um dia alguém iria amar, quem quer que seja. Doroteia finalmente acorda, sem saber onde está. Ela pensa em não acreditar que naquele momento encontrou um cavaleiro imperial, sem saber se aquilo foi sorte ou uma desgraça. De repente, ela se assusta ao escutar alguém gritar perguntando o que outra pessoa disse. Doroteia se levanta ao perceber que é a voz do Carnon. Atrás da porta entreaberta, é possível ver uma empregada, dizendo que eles eram sequestradores, cujos nomes eram desconhecidos. Carnon pergunta se ela está dizendo que Doroteia foi sequestrada por aqueles caras. Comovida, Doroteia questiona se Carnon foi ali porque sabia que a sequestraram. Ela pensa que não importa o que aconteça, ele ainda é seu pai. Mas então, Carnon diz que ela continua lhe importunando com assuntos triviais, pedindo para ela parar de fazer tanto barulho, deixando Doroteia perplexa. Carnon pede que a empregada encontre a pessoa que espalhou algo assim e lide com isso. Para os demais, isso deve ser visto como um simples absurdo, e se alguém espalhar tais boatos, será severamente punido. Se curvando, a mulher concorda. Doroteia se senta em sua cama. Antes, ela pensava que poderia conquistar o amor de Carnon, porque era gananciosa. Mas agora, ela não quer brigar, muito menos dar bem com o rei. Carnon não gosta nem um pouco dela. Ela acha que está sendo punida por ter sido uma tirana, e está pagando pelos pecados de sua vida anterior. Algum tempo depois, Doroteia está sendo atendida por um médico, que diz que a temperatura dela caiu um pouco, e que ela está se recuperando, apesar de ser um processo muito lento. Doroteia percebe que demitiram sua antiga babá. O que aconteceu não foi culpa dela. Ela era uma boa pessoa, que sempre foi gentil com a Doroteia. O médico continua dizendo que o melhor seria ela descansar e ficar em um lugar isolado para sua recuperação. A empregada diz que você precisa ficar no Palácio Imperial, mas o médico interrompe, dizendo que existe um palácio isolado que ele acha que seria bom para a recuperação dela. Doroteia foi surpresa ao perceber que isso significa que ela estará longe do Palácio Imperial. Carnon e Rei estão lá dentro. Assim, ela também ficará longe de Theon e de Julia, e fora da vista das pessoas. Ela precisa aumentar sua força para não sofrer como naquela vez. Antes, ela tinha medo que se seu poder crescesse, ela se tornaria uma tirana novamente. Mas ela não pode proteger alguém se não tiver poder. Então, determinada, ela diz querer ir. Aflita, a empregada pergunta como ela vai se recuperar estando sozinha. Irritada, Doroteia diz que é frustrante estar ali. A empregada comenta que normalmente ela não é assim, perguntando por que ela está sendo tão teimosa agora. De repente, Rei entra todo contente com um buquê de flores. Ele entrega o buquê para a empregada, enquanto pergunta como a Dora está hoje. Rei vai lá todos os dias, desde que ela foi sequestrada, e ela acha isso meio chato. Rei questiona sobre o que eles estão conversando. A empregada fala que eles estão falando sobre a princesa estar se recuperando rapidamente. Então, ela deveria ir para algum tipo de palácio de recuperação. Coincidentemente, existe uma área isolada que é boa para a recuperação de alguém. O clima é quente e fica perto do mar, então ela se sentirá revigorada se for. Aflito, Rei diz que ela já melhorou muito, então ela precisa mesmo ir lá para se recuperar. Doroteia diz que sim, que ela quer ir. Então, ela expulsa o Rei, deixando ele triste. Ela diz para ele que não é culpa dele ela ter sido sequestrada. Por isso, ele não precisa se preocupar. Para baixo, ele diz que se não tivesse pedido para ela ir, nada disso teria acontecido. Doroteia diz que isso é passado agora. Mas ainda choroso, Rei pergunta se ela realmente precisa ir naquele palácio. Ela confirma, e Rei continua dizendo que se ela for, ficará muito sozinha. Doroteia diz que estar ali também não significa que ela não se sinta sozinha. Rei então sugere para eles irem para a Epísteme. Ele pede que ela o deixe ajudar, pedindo que ela não vá a lugar nenhum e fique com ele. Doroteia responde que não pode ir. Ainda sorridente, Rei pergunta por que ela não poderia ir, e se ela tem medo de que seja muito difícil de estudar lá. Ele diz que ela é muito inteligente, então é possível, pedindo para ela não desistir tão facilmente. Doroteia pergunta em pensamento se desistir facilmente, enquanto pensa que ele não sabe de nada. Ela estudou muito para entrar naquele lugar, mas naquele dia, Carnon a proibiu de entrar. Mas isso não importa, já que o Jota do Rei não tem ideia disso.
Doroteia diz para o rei que tomou a decisão de ir se recuperar. Então é para eles pararem de falar sobre isso. Ela diz estar cansada, então pede que ele vá embora, deixando o rei completamente chocado. Ele se despede dela, dizendo para ela descansar. A empregada diz que Sua Alteza, o príncipe Raymond, deve ter ficado muito preocupado com ela. Ela diz saber. Afinal, rei é bom e ela é má. Sempre tem sido assim. Por isso é melhor que alguém cuja presença não seja querida desapareça dali rapidamente. Alguns dias depois, Doroteia está de partida. Em momentos como aquele, ela realmente aprecia a indiferença de Carmon. Ela não sabia que iria embora tão cedo. Ela agradece por o rei não estar ali, já que ele é muito barulhento. De repente, alguém a chama. É Theon. Ele diz com um sorriso no rosto que ouviu dizer que ela está indo embora para se recuperar. Doroteia não queria que Theon a visse agora. Então fica para baixo. Ela diz que está indo embora, questionando por que ele está ali. Ele diz que foi ali porque tinha algo para dar a ela, enquanto procura algo no bolso. Ele fica feliz que ele não seja tarde demais. Theon estende algumas balinhas para ela, enquanto diz não ser grande coisa. Ele diz que trouxe porque pensou que talvez ela pudesse sentir enjoada na viagem. Então questiona se por acaso ela não gosta de doces. Emocionada, Doroteia não consegue acreditar que Theon realmente trouxe aquilo para ela. Ela responde que gosta de doces. Então os pega da mão dele. Com expressão triste, Theon comenta que ela está indo tão de repente para um lugar tão longe para se recuperar. Então ele não poderá ver com tanta frequência, dizendo que isso é muito ruim e surpreendendo Doroteia. Mas logo em seguida, ele deseja com um largo sorriso que ela se recupere e que volte logo. Confusa, Doroteia pensa que nunca se sentiu assim na sua vida anterior, enquanto encara as balinhas. Talvez signifique Theon? Não. Ela não pode pensar nessa possibilidade. Doroteia está envergonhada, enquanto Theon fica para trás cabisbaixo. Já na carruagem, Doroteia está tentando manter a calma, enquanto olha para os doces em sua mão, pensando que o Theon pensou nela. Ela então abraça os doces contra o peito muito feliz. No palácio, Doroteia fica impressionada com o mar à sua frente. Lá, ela finalmente pode respirar, ao contrário do Palácio Imperial, onde Rei e Theon morreram, deixando apenas lembranças ruins daquele lugar. Lá, ela não tem um passado de ter sido uma tirana. Talvez essa seja a oportunidade dela para recomeçar de novo. De repente, alguém a chama, fazendo Doroteia se virar. É a empregada do palácio, Clara, que toda aflita, pede que ela espere, perguntando o que irá fazer se ela se perder. Falando que Doroteia tem que ir com ela da próxima vez. Doroteia pensa que a empregada está tendo que cuidar de uma princesa desesperada, em um lugar rural como aquele. Ela deve ter sido excluída da ordem hierárquica. Mas ela também acha que não deve se preocupar muito. Clara diz que tem alguém que ela quer apresentar, enquanto alguém se aproxima. Ela informa que aquele homem sério parado na frente da princesa é o cavaleiro Stefan Greenwald. Doroteia fica surpresa, ao lembrar do passado, onde ela dizia não acreditar que ele não a tenha cumprimentado, dizendo ao homem de joelhos na sua frente que ele está sendo atrevido como sempre. Ele é o maior cavaleiro do Império. Ela chama de desafortunado, enquanto diz que queria competir com ele algum dia. Ele é aquele que ascendeu ao posto de vice-capitão dos cavaleiros, e que uma vez foi morto pelas mãos dela. Ela pensa que se agora ele tem 18 anos, esse ano terá uma oportunidade, então ele precisa consolidar sua posição. Ela estende sua mão para ele, pedindo para ele cuidar bem dela. A babá contente diz para ele dizer olá, mas ela ficou sem entender nada quando o cavaleiro nem se move. Toda confusa, a empregada diz para ele que ele deveria dar a mão, fazendo ele dar um high five. Doroteia fica frustrada diante da atitude arrogante dele, na frente de uma princesa, enquanto pensa que ele continua sendo o mesmo. Doroteia decide definir seus próprios padrões para poder alcançar seus objetivos, mas ela não sabe como pode viver uma boa vida. A empregada chega com biscoitos e, se aproveitando da presença dela ali, Doroteia questiona sobre o que ela deve fazer para viver uma boa vida. Clara diz que para ela viver uma boa vida, primeiro ela deve escutar o pai dela. Doroteia diz com desgosto que não quer fazer isso. Clara então olha o que ela está fazendo. Também que ela está fazendo uma lista de coisas para ser amável, questionando se isso é uma lista de desejos. Stefan aparece atrás da empregada, encarando o papel também. Tampando o papel bravo, Doroteia pergunta por que ela está rindo. Clara diz que ela é muito linda, e Doroteia vira a cara ao ouvir tal palavra, pensando que isso não a convence. Clara fala que ela podia enviar 10 mensagens ao papai,
fazendo Doroteia ficar enjoada em pensar nisso. A empregada pergunta se ela não gostou, então sugere que ela tente rir 10 vezes todos os dias. Doroteia tenta, mas isso a deixa com cãibra. A empregada questiona se ela está bem, mas Doroteia apenas expulsa os dois do quarto, querendo ficar um tempo sozinha para pensar naquilo. Assim, Doroteia começa a escrever seus objetivos. O primeiro é dar um sorriso amigável uma vez por dia. O segundo é não cobiçar as coisas de outras pessoas. O trono pertence a rei, e o Theon é da Júlia. O terceiro é que ela tem que salvar 1 milhão de pessoas. Ela perdeu a conta de quantas pessoas morreram por culpa dela em sua vida anterior. Não apenas as pessoas que ela matou, mas também as que morreram por causa das guerras que ela começou. Os trabalhos que ela encomendou, os desastres e as doenças que ela não pôde evitar, até a fome. Mais de 500 mil pessoas boas devem ter morrido por causa disso. Pessoas poderiam ter sobrevivido se o imperador não tivesse sido assassinado por ela. Então, como forma de pagar pelos crimes dela, nesta vida, ela tentará salvar o dobro de pessoas que matou. Além disso, alguns outros objetivos são rezar 3 vezes por semana e doar mais de 1 milhão de francos por mês. Quando ela começar a fazer isso, talvez ela consiga uma vida suficiente de sucesso. Dorothea se levanta e se espreguiça por estar cansada. Então, ela decide querer ir à praia. Vemos então Dorothea caminhando sobre a areia da praia, acompanhada pelo Stefan. Ela não esperava que ele fosse com ela, mas está grata por ele não interferir nem dizer uma única palavra. Lá está tão silencioso que é como se ela estivesse sozinha. De repente, ela vê alguém ao longe. A criança está chorando, e Dorothea fica surpresa ao reconhecê-lo como Ethan Bronte, o ajudante mais fiel da tirana Dorothea Milanê, e a pessoa mais charmosa do mundo, mas também o homem mais perigoso. Ele era conhecido como o anjo de olhos dourados nos círculos sociais, ao ponto de que estabelecer uma conversa com ele se torna algo incrível. Ethan tinha uma presença esmagadora, ao ponto de que não houvesse ninguém que não se pareciesse com ele. Um servente leal, que fazia só o que ela mandava. Lhe dava tudo o que ela queria, e até ajudou a matar o rei. Ele matava todos aqueles que não agradavam. Inclusive, foi ele quem matou a Júlia. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. Ele era uma pessoa que conhecia e compreendia o coração dela. Dorothea apenas pensava nele como servente leal. Mas o oposto não era verdade. Ele tinha ciúmes por Dorothea manter Theon, uma pessoa arrogante ao seu lado ao invés dele. Como ele era psicopático, ele dizia que se ela tivesse casado com ele, ele tem certeza de que seria extremamente amável. Mas será que Ethan era realmente leal a ela? Só no dia de sua morte, ela se deu conta de que tinha tomado a decisão errada, pois ele foi absolvido de tudo, enquanto ela foi condenada à execução. Ele foi reconhecido como o chanceler que tentou proteger o império que estava submetido à tirana. Então, no fim, todos os seus pecados foram perdoados, enquanto ela foi condenada à morte por causa dele. Ele provavelmente se tornou imperador logo após ela ter morrido. Então, é melhor ela evitar ele nessa vida, virando o rosto. Mas então, ela se pergunta por que ele está chorando. Talvez ele não seja o mesmo Ethan que ela conheceu. Se o Ethan nunca fosse levado pelo caminho errado, ele também poderia ter uma vida boa como ela. Talvez eles até poderiam ter uma oportunidade. Então, ela caminha até ele. Os dois se encaram. Ela diz olá e pergunta o que ele está fazendo ali. Mas rapidamente, Ethan se levanta. Ele começa a se afastar surpreso, então sai correndo. Enquanto Dorothea pede que ele espere, mas o menino não para. Dorothea pensa que não deveria ter falado com ele. Deveria ter deixado que ele continuasse chorando. Mas ela não pode evitar se perguntar sobre o porquê ele estava chorando ali sozinho. Será que ele estava chorando por ser o bastardo da família Bronte? O Duque teve ele fora do casamento, e logo depois o fez parte da família. Ele nem sequer pode entrar na epísteme até a idade adulta, nem aparecer muita vez sequer em um evento social. Seu pai vive tentando esconder ele em casa, porque ele é um filho ilegítimo. Ele também está na mesma situação que ela. Enquanto a notícia de que a princesa estava lá era difundida, as jovens damas que viviam por perto tentavam se aproximar da princesa, enviando cartas expressando sua vontade de poder visitá-la. Vemos então Dorothea com cara de tacho no meio de diversas mulheres que a elogiam incansavelmente. Uma das mulheres oferece bolo a ela, dizendo que ela estava doente, e por isso parece muito magra. Dorothea diz conseguir comer sozinha, se perguntando por que a trata como um bebê. Dorothea se sente exausta. É como se ela estivesse cercada por 100 pessoas. As mulheres se compadecem com o fato de ela não poder sair para brincar, perguntando se ela quer algum remédio. Dorothea nega, dizendo não gostar de tomar remédios. Faz as mulheres comentarem, emocionadas,
que ela é pequena afinal. Por isso, não gosta do sabor amargo do remédio. Doroteia se vira para sua empregada e seu cavalheiro implorando por ajuda. Mas em resposta aos apelos da nossa prota, Clara apenas sorri. Então a duquesa de Bronte convida Doroteia para ir à sua casa algum dia. Com um sorriso no rosto, ela diz que irá se assegurar de nunca servir algo como remédio amargo para ela. Se ela é a duquesa de Bronte, então está relacionada com o Ethan Bronte, com quem Doroteia se preocupa. Com um belo sorriso no rosto, Doroteia diz que se a duquesa a convidar, ela ficará muito agradecida, enquanto pensa que ajudar o Ethan também será algo da sua lista de desejos. Mais tarde, Clara indaga a princesa se ela não acha que causou uma boa impressão em todas as damas. Doroteia diz supor que seja por ela ser a princesa do Império, algo que Clara questiona se ela acha que é só por esse motivo, comentando que todas elas pareciam encantadas com tudo o que ela fazia, sem importar a posição dela, dizendo que elas pareciam ter muito carinho por ela. Doroteia nunca forçou ninguém a fazer algo como isso. Ela tinha medo que se fizesse, Theon começaria a odiá-la, porque ela sempre foi fraca quando se trata de amor. Ela não é boa nem dando nem recebendo amor. É possível ver uma boa vida sem saber amar adequadamente? No dia seguinte, Doroteia vai até a casa dos Brontes. Ela é recebida pelo duque e pela duquesa. Eles agradecem por ter ido e pedem que ela o siga. Eles se sentam para comer. Procurando pelo Ethan, ela percebe que ele não está ali. O duque diz com um sorriso que deveria ter avisado antes, pedindo desculpas pela demora. Doroteia diz estar tudo bem. O duque questiona se não houve nenhum problema vivendo sozinha em um palácio. Ele diz que se houver algo que não agrada. Então Doroteia comenta que escutou que ele tem um filho. Os dois extremamente felizes perguntam se ela conheceu o Jonathan, dizendo que ele está frequentando a Epísteme no momento. Ele questiona se foi o príncipe dele quem falou sobre o Jonathan. Doroteia diz que não estava se referindo a ele. Há algum tempo, ela vê um dos filhos da família Bronte. Ao anunciar que o nome dele é Ethan Bronte, o clima na sala muda e o duque e a duquesa ficam chocados. Doroteia diz que gostaria de conhecer o Ethan Bronte, perguntando onde ele está. O duque questiona se o Ethan, então pergunta se eles se conheceram. Doroteia responde que sim. Eles se encontraram por acaso enquanto ela estava dando um passeio pela praia no outro dia. Então ela questiona se o príncipe Ethan também está presente. A duquesa cochicha algo para o duque, enquanto Doroteia fica sem entender nada. Com um sorriso no rosto, o duque diz que então ela está interessada no Ethan. Doroteia pensa que parece que eles acham que ela se apaixonou à primeira vista pelo Ethan. Então ela diz meio sem jeito que sim. O duque informa que o Ethan não está bem hoje, por isso ele está ausente, pedindo desculpas por decepcionar a princesa. Doroteia diz estar tudo bem. Ela apenas pensou que talvez eles pudessem ser amigos. Então ela pergunta se eles poderiam se ver depois. Todo empolgado, o duque concorda, dizendo que irá se assegurar de que alguém depois que ela terminar de comer e que Ethan ficará encantado em vê-la. Doroteia agradece. Clara guia até uma estufa, onde Ethan está esperando. Ele a recebe com um sorriso. Ela questiona se o nome dele é Ethan Bronte, ao que o menino concorda e a cumprimenta se curvando. Ethan diz ser uma verdadeira honra poder conhecê-la, e que ele se sente muito agradecido pela princesa ter solicitado ver ele. Clara está encantada com a fofura de Ethan, mas vai sair para deixar os dois mais à vontade, pedindo que Doroteia não existe em chamá-las para precisar de algo. Doroteia expulsa Stefan também, dizendo que querer brincar com Ethan sozinha, ao que ele concorda. Os dois se sentam para tomar um chá. Ethan quebra o silêncio perguntando como ela chegou ali, dizendo que não é um lugar que ela deveria ir sozinha. Doroteia percebe que ele está fingindo não a conhecer. Pode ser porque ele não quer que ela toque no assunto sobre o estado dele na praia. Doroteia responde que está ficando no palácio ali perto para se recuperar. Ethan sugere que seria melhor eles entrarem ao invés de ficarem ali tomando um ar fresco. Doroteia diz estar bem e que lá dentro é muito sufocante. Ethan repara que ela está muito magra. Doroteia diz se sentir bem melhor naqueles dias. Além disso, ela conseguiu recuperar um pouco de peso novamente. Ethan diz que aquilo é um jardim pequeno, mas ele espera que ele agrade. Doroteia pensa que ele a trata com muita sinceridade, mas talvez ele esteja apenas escondendo algo. Ela fica encarando, deixando Ethan confuso. Prestando atenção a ele, dá para notar que as sobrancelhas dele estavam levemente franzidas. Ethan questiona se tem algo no rosto dele, ao que Doroteia confirma. Ela percebe que ele está fazendo um hábito inconsciente de quando está mentindo ou nervoso. Logo, ela percebe que o Ethan que está na frente dela não está sendo sincero. Doroteia então diz que ele não perdeu sua boa aparência.
deixando um silêncio desconfortável na sala. Então Ethan cora, enquanto pergunta se ele tem uma boa aparência, mas começa a gaguejar. Dorothea questiona se ele está com vergonha, enquanto pergunta se ele já não sabia o quanto é atraente. Se fosse o Ethan anterior, teria agido descaradamente. Agora ela sabe como o Ethan se sentia quando era mais jovem. Envergonhado, Ethan comenta que ela é uma das pessoas mais bonitas que ele já viu em sua vida. Dorothea agradece. Ethan também era como uma serpente que sussurrava palavras bonitas para atrair pessoas. Então ela se questiona se aquelas palavras realmente são verdadeiras. Ethan desse jeito que na verdade não tem nenhum amigo. Dorothea questiona por quê. Ao que Ethan responde que porque seu irmão mais velho não gosta que ele saia. E mesmo se ele saísse, ele não acha que poderia fazer algum amigo. Mas de qualquer maneira, ele fica muito feliz que a princesa tenha vindo lhe ver. Parecendo entediada, ela pensa que costumava cair naquele tipo de atitudes doces e atenciosas. É por isso que ela sabe o quão perigoso é se envolver com o Ethan. Talvez ela poderia ser amiga do Ethan. Dorothea diz que mais para frente, quando ele tiver tempo, é para ele brincar com ela no palácio dela. Enquanto se pergunta se dessa forma, o Ethan poderia viver uma vida diferente da anterior. Ethan pergunta se ela está falando sério. Dorothea concorda, deixando o Ethan muito contente. Ele se levanta e vai até Dorothea, dando um beijo na bochecha dela. Dorothea fica confusa. Ethan agradece a princesa todo sorridente. Dorothea questiona sobre como ele se atreveu a beijar a bochecha de uma princesa, pois isso é algo que ele nunca faria antes. Ela se pergunta se está muito preso ao passado. Ela também já perdeu as contas de quantos agradecimentos recebeu dele hoje. Ela se pergunta se deveria colocar isso na lista de desejos dela também. Existe a possibilidade de que nada daquilo seja sincero, mas ela vai deixar assim por enquanto. Enquanto isso, no palácio, Clara fala de forma nervosa com Stefan que logo será o aniversário da princesa, perguntando se eles não deveriam preparar algo para ela. Stefan fica pensativo. Enquanto agoniada, Clara diz em pensamento que ele não é nem capaz de responder, pedindo que ele diga alguma coisa. Por fim, Stefan concorda balançando a cabeça. Clara questiona se ele vai ajudá-la. Novamente, Stefan balança a cabeça afirmativamente. Contente, Clara diz que aquilo é um alívio, e que, na verdade, ela pensou em várias coisas que eles poderiam dar de presente à princesa. Mas não importava o quanto ela perguntasse, a princesa nunca lhe deu uma resposta. Clara começa a andar em círculos ao redor de Stefan enquanto pensa. Ela comenta que, sem importar a ideia que ela tenha tido, a razão da princesa era sempre a mesma. Ela não se interessa pelas joias nem pelos vestidos, só tem um interesse em ler livros. Então, ela finalmente tem uma ideia, cochichando ela no ouvido de Stefan, e depois perguntando animada o que ele acha. A expressão na cara de Stefan é sombria. Clara comenta que, depois de tudo, uma festa surpresa é muito melhor que um presente. Stefan comenta que a princesa já tem 9 anos, ao que Clara retruca dizendo que Sua Alteza, o Príncipe Raymond, adorava festas surpresas mesmo tendo 10 anos. Então ela tem certeza de que vai acontecer a mesma coisa com a princesa, falando para eles irem, pois tem muito o que preparar. Finalmente chega o aniversário da Dorothea, e Clara logo parabeniza, trazendo um banquete para ela. Dorothea começa a comer, enquanto pergunta se realmente é tão importante assim para ela, e pensando que aquilo está delicioso. Contente, Clara diz que o clima está muito agradável naquele dia, pensando que Dorothea gostaria de aproveitar e ir à praia. Dorothea olha pela janela e questiona se o tempo está bom. Clara comenta que seria ótimo ela sair e brincar um pouco, enquanto implora com o olhar para que Dorothea saia. Dorothea não viu Stefan desde manhã, se questionando sobre o que eles estão planejando. Por fim, Dorothea concorda. As duas estão andando pela praia. Dorothea pensa que o tempo realmente está bom para passear e que é um clima perfeito para o aniversário dela. De repente, Clara chama a atenção da Dorothea para uma concha que ela achou no chão e que diz ser muito bonita. Dorothea pensa que as falas dela são muito artificiais, mas ainda assim se abate para pegar a concha, enquanto pensa não saber o que aquela concha tem de bonita. Quando ela estava quase pegando, pensa na possibilidade da Clara ter enterrado algum presente debaixo da concha. Mas ao pegar a concha, não havia nada embaixo, fazendo com que Dorothea questionar sobre o motivo pelo qual Clara pediu que ela pegasse a concha. Dorothea começa a catar todas as conchas que acha pela frente, pensando que a Clara se confundiu sobre a concha que pediu para ela pegar. Mas no fim, Dorothea pensa em com as mãos cheias de conchas e uma cara de tacho. Então ela começa a chamar pela Clara, mas percebe que ela sumiu. Ela vê uma figura ao longe, e achando ser a Clara, a chama, perguntando onde ela foi. Mas ao chegar mais perto, percebe que não é empregada. Ela percebe ser Stefan usando uma fantasia de leão. Ele urra para ela, deixando ela perplexa. Ele diz ser um leão guerreiro muito valente. Dorothea percebe o que está acontecendo ao se lembrar que outro dia, Clara perguntou o que ela estava lendo, então leu o título que era Leão Guerreiro. Mas na verdade, Dorothea veio colocar um livro difícil dentro daquele livro. Então provavelmente, aquela era a capa principal do que deveria ser o livro favorito dela.
Ela gostaria de dizer a eles para pararem agora, mas ela vai fazer aquilo daquela vez, pois essa era a sua boa ação do dia. Então ela pergunta se é realmente o leão guerreiro. O leão urra novamente, assustando Doroteia. Ela pensa em só o abandonar, mas depois pensa que ele também não deve querer fazer aquilo. Ela joga as conchas nas mãos dele, falando que pegou aquilo perto do mar mais cedo, então vai lhe dar de presente. Ela só precisa aguentar um pouco mais. Doroteia fala para ele guardar as conchas nos bolsos. Clara é a única pessoa que coloca bolsa em todo tipo de roupa, então é claro que teria na fantasia também. Doroteia pergunta ao leão se por acaso ele foi ver ela hoje por ser seu aniversário. O leão se ajoelha e, colocando a mão no ombro da Doroteia, lhe deseja um feliz aniversário. Doroteia se sente um pouco envergonhada, mas agradece com um lindo sorriso, quase chamando pelo nome, mas consegue mudar para leão a tempo. É assim que até alguém disposto a fazer de tudo por ela. O leão a pega no colo e começa a andar com ela nos seus braços. Doroteia não consegue acreditar que está nos braços de Stefan. Ele era um cavalheiro que estava do lado de rei. No passado, Stefan foi ridicularizado porque estava preparado para morrer sozinho. Ela desprezava um cavalheiro que era mercenário e não convivia com ninguém. Mas agora o cavaleiro Stefan Greenwald parece diferente. Agora ele é um cavaleiro que trabalha incansavelmente e em silêncio, trilhando seu próprio caminho. Sua terra natal foi apenas uma pedra em seu caminho, mas ele é inquebrável. Com destino para esculpir seu próprio caminho, ele está em situação semelhante à dela, que não nasceu uma princesa herdeira. Mas ao contrário dela, que era uma tirana, ele sempre foi bom. Ela então diz a ele que ele foi uma pessoa muito corajosa e maravilhosa. Mas quando ele não diz nada, ela se pergunta se foi muito inesperado. Então ela continua falando que o que ela está tentando dizer é que... Mas ele interrompe informando que ele não é uma pessoa, mas um leão. Ela pede desculpas rindo bastante, enquanto chama de leão guerreiro. De repente, começa a chover. Stefan começa a correr em direção ao castelo. Ele coloca no chão e logo em seguida, Clara vem correndo com o guarda-chuva. Stefan se despede não querendo sair do espaço na frente dela. Enquanto sai o cabelo, Doroteia repara o envelope e pergunta a Clara o que é aquilo. Clara responde que é uma carta enviada por Hammond que chegou naquele dia. Clara pergunta se ela não vai abrir. Mas jogando a carta de lado, Doroteia diz que depois. Atuando, Clara pergunta a Stefan se ele está ali. Clara cochicha animada para Stefan que ela acha que eles conseguiram enganar a princesa. Doroteia pergunta a Stefan onde ele estava, deixando ele nervoso sem conseguir dizer nada. Mas Clara vem ao socorro dele, dizendo que ele estava treinando por um tempo. Doroteia diz a Stefan que hoje ela conheceu o leão guerreiro na praia, deixando Clara e Stefan radiantes. Mas ela acrescenta que ele não lhe deu nenhum presente de aniversário, deixando ambos nervosos. Com uma expressão triste, Doroteia pergunta a ele se por acaso ele não preparou nenhum presente para ela. Stefan pede ajuda a Clara com os olhos, mas ela apenas se afasta. Já que ele fingiu ser alguém inocente, seria uma pena deixar ele assim. Ele começa a gaguejar que mais tarde, mas Doroteia interrompe, dizendo que mais tarde o aniversário dela vai acabar. Mas ela diz que é algo que ela gostaria de ganhar dele. Ela diz que gostaria de aprender esgrima. Clara pergunta se Doroteia quer aprender esgrima, ao que Doroteia responde que ela é muito fraca e detesta ser assim. Ela fala sobre quando foi sequestrada por aqueles homens, ou sobre aquela manhã na praia, onde ela se pergunta o que teria feito se em vez do leão guerreiro aparecesse uma pessoa com más intenções. Doroteia estava com medo de segurar uma espada em minha força, pois não queria ter a chance de se tornar gananciosa para querer algo mais. Mas então, ela percebeu que uma pessoa boa também deve ser forte. Então, ela quer que o Stefan ensine esgrima. A espada não decide se alguém é bom ou mau. Alguns meses depois, vemos Doroteia treinando. Ela se sente bem melhor e mais rápida. Mas ela se pergunta sobre quando Stefan vai lhe dar uma espada de verdade. Ela não sabe se ele tem medo que ela se machuque ou se está com ciúmes que as habilidades dela melhoraram muito rápido. De repente, alguém se aproxima da Doroteia. Ela nota a presença, se pergunta se é o Stefan. Então, ela rapidamente se vira, apontando sua espada de madeira para a pessoa. Ethan diz que é ele. Nervosa, Doroteia pede desculpas, dizendo ter pensado que era o Stefan. Ethan comenta que as habilidades dela parecem estar melhorando a cada dia. Ao que ela diz ainda ter muito que aprender. Ethan diz que acha que ela é muito boa nisso, comentando que ele não é bom com esgrima. Doroteia nunca chegou a ver Ethan usar uma espada antes. Na verdade, muitos cavaleiros estavam dispostos a levantar sua espada por ele. Enxugando a testa da Doroteia, ele diz que é feliz que ela seja melhor. Doroteia diz que é por isso que ela foi para lá, para ficar saudável. Ela diz estar muito suada naquele momento, mas Ethan diz que está tudo bem. Ele acha que tem um cheiro de erva, então é agradável. Doroteia então repara nas empregadas ao fundo observando a cena.
Emocionadas, as empregadas dizem que o jovem Ethan é muito bonito e que é como ver dois anjos conversando. Doroteia fica um pouco desconfortável com isso, mas volta a atenção para o Ethan e pergunta a ele como ele está ali. Pegando a mão da Doroteia, Ethan diz que a princesa falou para ele que sempre que ele se sentisse entediado, ele poderia ir. Então, ele começa a puxar a Doroteia, dizendo que quando ela foi lhe visitar, ele mostrou o ducado. Então ele pede que ela lhe mostre o seu palácio. Doroteia percebe que suas mãos estão um pouco suadas. Então ela concorda, mas diz que precisa se lavar primeiro. Todo animado, Ethan pergunta se então ela pode lhe mostrar o banheiro do palácio dela primeiro, deixando Doroteia muito assustada. Ele diz que tem que ir para lavar sua mão e seu rosto, fazendo Doroteia bater em sua cara, enquanto pergunta sobre o que ela estava pensando. Então ela se lembra de que ele não precisa ir ao banheiro para lavar o rosto, pois ela pode pedir para trazerem água. Mas Ethan diz que era apenas uma brincadeira e que ele a estará esperando no salão, fazendo Doroteia pensar que, depois de tudo, ele não é um oponente fácil. Depois de limpa, Doroteia começa a apresentar o palácio. Ela diz que aquele é o seu quarto. Ethan comenta que o quarto dela é muito arrumado. Doroteia diz que não é um lugar divertido para brincar. Antes dela voltar no tempo, seu quarto era muito elegante. Tinha tudo que ela queria ter. Ela colecionou todos os tipos de coisas e usou como decoração. Embora tenha tentado preencher o vazio que sentia, ela percebeu que aquilo era tudo inútil. Aquilo foi bem patético. Reparando a expressão triste da princesa, Ethan no seco trouxe um presente. Ele mostra um colar, dizendo que como ela o convidou pessoalmente, ele não podia ir de mãos vazias. Reflexiva, Doroteia pensa que aquilo parece ter um valor bastante considerável. Ela pergunta a ele onde ele conseguiu aquilo. Ethan pergunta o que ela quer dizer, mandando ela apenas pegar. Mas Doroteia recusa, dizendo que aquilo é muito precioso para que ela possa receber. Confuso, Ethan pergunta se por acaso ela não gostou do presente. Ela diz que eles acabaram de se conhecer. Ela acha mais apropriado lhe presentear alguém próximo e querido com isso. Ethan fica pensativo com a parte da pessoa próxima e querida. Então, com um sorriso, diz que a princesa é alguém que ele considera próxima e querida. Ele comenta achar que ficou um pouco empolgado, já que aquela é a primeira vez que alguém se dá o trabalho de encontrá-lo. Ele pede desculpas se seu ato deixou desconfortável. Doroteia pensa que ele realmente tem um talento especial para fazer as pessoas sentirem um forte sentimento de culpa. Ela diz que tem que voltar a praticar, perguntando o que ele pretende fazer. Ele pede que ela espere, pois ele irá com ela. Mas então, ele nota a carta em cima da mesa, dizendo achar que é do Palácio Imperial. Doroteia diz não ser importante. É óbvio que o rei provavelmente escreveu apenas reclamando sobre como é difícil ser o príncipe herdeiro. Se ela fosse o rei, não perderia a oportunidade. Não. Ela tem que parar de pensar assim. Para rei e para ela, essa é a melhor maneira. Então ela avisa que vai sair por um momento. Algo chama a atenção de Ethan. É um lenço. Doroteia se vira para perguntar se ele não vem. Ethan aponta para o lenço, perguntando o que é aquilo, pois não parece da família imperial. Nervosa, Doroteia diz que eles lhe deram, mas não importa. Então ela joga o lenço dentro de uma gaveta. Doroteia ainda não devolveu o lenço. Ethan diz de forma muito fofa que então ele vai dar um lenço para ela da próxima vez que eles se encontrarem, perguntando se ele pode fazer um presente desses a ela. Ela concorda, e o menino começa a rir. Segurando novamente a mão dela, Ethan diz todo sorridente que agora ela pode mostrar a ele outros lugares, como o camarim da princesa ou algo parecido. Os dois começam a sair, mas antes, Ethan espera um olhar sombrio em direção à escrivaninha. Enquanto Doroteia come, ela repara um alvoroço por parte das empregadas. De repente, alguém pergunta o que ela acha de voltar ao Palácio Imperial, deixando Doroteia chocada, perguntando se já. Clara informa que há uma epidemia terrível acontecendo ali. É uma gripe, mas parece muito mais grave, e por isso, muita gente está pegando pneumonia e morrendo. Doroteia questiona se não é possível encontrar uma solução para isso. Clara responde que é possível, mas é contagioso. Por ser muito caro para o cidadão comum, comprar remédios para essas doenças levará muito tempo. Pensativa, Doroteia reflete que não quer ter que deixar aquele palácio. Então ela percebe que aquilo é uma epidemia, e que essa seria uma boa oportunidade de ela adicionar algo à lista dela. Doroteia diz que aquilo pode ser consertado, deixando Clara e Stefan confusos. Pensativa, ela diz que se existe uma cura, então eles podem resolver. Ela pode fornecer os remédios e o pessoal certo para tratar a doença. Com expressão inocente, ela pergunta como princesa se ela pode fazer isso. Para ela, só falta um pouco de bom coração, mas sobra dinheiro. Por isso, ela acha que pode fazer isso. O poder do dinheiro é maior do que podem pensar. O título e o dinheiro da princesa resolveram todos os tipos de dificuldades. A epidemia começou a diminuir em menos de 15 dias. A cidade que sofria com a peste voltou à vida. Emocionada, Clara diz que foi tudo graças à princesa.
Chorando de alegria, Clara diz que graças à princesa, todos os cidadãos doentes foram completamente curados. Ela completa dizendo que ela realmente tem um coração muito bondoso e que está muito orgulhosa de que ela só pensa em realizar feitos tão maravilhosos com o poder dela. Doroteia pede que ela fique calma, enquanto pergunta se realmente foi algo tão bom. Ela não sabe se aquele foi um bom uso do dinheiro, pois ela não sabe se está fazendo as coisas direito. De repente, alguém chega chamando a princesa informando de que alguém deixou isso em frente à porta principal. É um saco cheio de batatas. Ethan comenta que provavelmente estão devolvendo o favor pela princesa ter os ajudado com a doença. Doroteia pega uma das batatas e percebe que elas já estão germinando. Ethan, todo sorridente, diz que não deve ser apenas de uma pessoa, mas de todos aqueles que foram favorecidos pela princesa. Ele diz ter certeza de que se lembrarão da princesa como uma boa pessoa. Doroteia sorri enquanto encara as batatas. Até então, as boas ações não a comoviam. E pensar que algumas pessoas se sentem tão gratas com ela. Doroteia pede a Clara que ela plante as batatas germinadas no jardim e prepare o jantar daquela noite com o que sobrar. Clara diz entender, enquanto joga um saco para o Stefan. Doroteia pergunta ao Ethan se ele quer ficar para jantar hoje, ao que prontamente ele concorda, dizendo que será uma honra. 3 anos depois, vemos 2 espadas de madeira se chocando. É a Doroteia e o Stefan que estão treinando. No passado, Stefan teve muitas vitórias, mas agora ela está longe de alcançar ele. Ela não consegue nem quebrar a postura atrevida dele. Doroteia está irritada porque seu corpo não age de acordo com o que ela quer. Clara chama os dois para voltarem para o castelo. Doroteia vê uma oportunidade. Confiante, ela pensa que dessa vez irá vencer. Mas Stefan segura a espada com a mão. Doroteia fica confusa. Stefan diz que a Clara está chamando ela. Mas Doroteia, irritada, grita dizendo que ele não pode segurar uma espada com as mãos. Então pergunta se ele está ignorando por ela ser fraca. Mas Stefan simplesmente se vira, deixando Doroteia ainda mais furiosa, gritando que ainda não terminou de falar. Enquanto isso, Rei olha para o envelope, enquanto pensa que já faz 3 anos que ele não recebeu uma resposta da Dorothy. Theon coloca a mão no ombro dele, dizendo para ele não ficar preocupado, pois ele tem certeza que a princesa leu as cartas dele, enquanto pensa que ele espera ver ela logo. Rei diz que se a academia de Epístome não fosse tão rígida, ele não estaria em sair para visitar ela. Theon diz que já faz um tempo desde que eles chegaram ali, falando que ele já deveria ter permissão para sair. Além disso, é temporada de férias. Rei pergunta se é sério. Theon pergunta se ele quer visitar a Doroteia. Entusiasmado, Rei pergunta se eles podem ir. Ele corre pelos corredores todo animado, falando que faz muito tempo que eles não se veem, então ele tem certeza de que isso o deixará feliz. Theon ri do menino, mas depois fica com uma expressão saudosa no rosto. Doroteia questiona o Stefan sobre quanto ela vai poder treinar com a espada de verdade. Então, ele se depara com uma Clara sombria, e sem jeito, dizem oi para ela. Clara começa a gritar que chamou eles várias vezes, mas eles chegaram apenas agora. Ela diz que já faz meia hora desde que o almoço foi preparado, então questiona se eles irão se atrasar sempre. Acrescenta ainda que da última vez a Doroteia se machucou. Ela pega a mão do Stefan e pergunta se ele segurou a espada com as próprias mãos, dizendo que já falou que não era para ele fazer isso, pedindo que ele olhe como a mão dele está machucada. Irritada, ela disse que vai cuidar dele depois. Primeiro, ela precisa dar um banho na princesa. Enquanto lava a Doroteia, Clara pergunta irritada se ela vai realmente continuar fazendo aquilo só para irritar. Doroteia se desculpa, dizendo que estava tão concentrada que não ouviu ela chamar. Clara informa que muitas coisas vieram para ela hoje, mas ela está sempre se atrasando. Doroteia questiona se o presente do mês já chegou. Clara informa que sim, e que é um monte de chicória. Ela diz que já passaram 2 anos desde que a princesa se livrou da praga, mas os cidadãos continuam fazendo aquilo. Doroteia lembra que no início ela ficou surpresa por terem deixado algo de novo, perguntando quantas vezes aquilo já aconteceu. Já deveria ter parado, fazendo Doroteia se questionar sobre quem está levando tudo aquilo. De repente, ela vê um menino escondido atrás de uma árvore. Ela se pergunta se é ele que está deixando os alimentos. De repente, ele começa a correr, sem ser visto por ninguém. Doroteia queria poder convidá-lo para o jantar, indagando se deveria tentar pegar ele após ele deixar o saco com comida. Clara diz que dessa vez o que ele trouxe não pode ser comido. A única coisa que se salva é o talo amarelo. Doroteia diz que Clara é muito sincera. Clara diz que quer que ela coma e se vista da melhor maneira. Mas Doroteia diz que graças a isso, Rainier recebe uma missão especial todo mês, de fazer algo gostoso com as coisas que lhe são dadas. Para o jantar daquela noite, o menu especial será de chicória. Clara disse para ela se apressar no banho para ir comer. Clara chega informando que chegou uma carta. Doroteia questiona se é do rei. Clara diz que sim, e que dessa vez parece que foram enviadas 2.
Doroteia pensa que não quer ler elas, mas então percebe que uma delas não é para ela. Ela diz que aquela é do Stefan. Ela veio dos Cavaleiros Imperiais. Stefan abre a carta e começa a ler. Clara cochicha para Doroteia que essa é a primeira vez que chega uma carta para o Stefan, mas pela expressão dele, não dá para perceber se é algo bom ou ruim. Perguntam a ele o que diz na carta, ao que ele responde que é sobre o teste de promoção dos Cavaleiros. Surpresa, Doroteia pensa que se for um teste de promoção, significa que o Stefan tem a chance de ser promovido a um cavaleiro de alto escalão entre os outros. Mas isso também significa que ele tem que sair dali, o que deixa Doroteia para baixo. Enquanto isso, Clara diz empolgada que aquilo é uma grande oportunidade. Doroteia responde a Clara dizendo que a oportunidade é enorme, do tipo que só aparece uma vez na vida e depois de muitos anos de espera. Doroteia pede para ler a carta e Stefan lhe entrega. Aquela carta é para cavaleiros que cumpriram certos requisitos dos Cavaleiros de Esplendor. Se trata de fazer o teste de promoção. A data para o teste de promoção é muito apertada, então é necessário cumprir o horário estabelecido. Para tanto, ele deve ir no meio daquela semana e não há designação de pessoal para substituí-lo. Aquilo significa que a família imperial não apoiará mais Dorothy com o cavaleiro de escolta. Clara fica espantada com isso. Dorothy diz que não é para ele ficar preocupado com isso, pois eles estão em um lugar bem tranquilo. Além disso, ela aprendeu a esgrima com Stefan, então pode se proteger bem. Ela pensa que é estranho que Carnon tenha sido tão calmo com ela até agora. Clara diz que vai ver como está a preparação do jantar, dizendo que ela pode descansar ali um pouco, deixando Stefan e Dorothy sozinhos. Dorothy diz a ele que tem certeza de que ele irá passar na prova, dizendo que, para ser honesta, ele sequer recebeu algum crédito por lhe escoltar. Ela diz que pensou que o cavaleiro de escolta designado para ela nunca conseguiria uma promoção, mas está feliz que ele tenha conseguido. Ela não tem dúvidas de que ele poderá ascender a uma posição muito mais elevada nos cavaleiros. Ele pode acabar escoltando o príncipe herdeiro, ao invés de uma mera princesa como ela. Dorothy diz que, embora o tempo que eles passaram juntos tenha sido curto, ela quer dar uma festa de despedida a ele. Então ela diz que amanhã será muito corrido, perguntando se ele pode ir apenas depois de amanhã. Mexendo-se de forma nervosa, ela pede que ele diga algo. Ela realmente se divertiu muito com aquele rude cavaleiro até agora. Cabisbaixa, ela diz que aquele é o último pedido dela, perguntando se ele não vai aceitar. Ela diz que talvez seja apenas para ela, mas ela acha que eles se tornaram bons amigos. Então ela pergunta se ele não pode ir um pouco mais tarde. Stefan segura as mãos dela, dizendo que é o cavaleiro de escolta dela. Doroteia diz que é melhor ele subir para um cargo mais alto do que estar ali. Ela se pergunta por que só existem pessoas burras ao redor dela, que optam por abrir mão de grandes benefícios. Quase chorando, ela diz que as pessoas vão chamar ele de idiota por ele escolher algo ruim em vez de algo bom. Com um belo sorriso no rosto, Stefan diz que está apenas escolhendo fazer o que deseja. Doroteia pensa que ele não era assim antes dela voltar. Mesmo no momento em que a derrota era certa, ele tentou proteger seu irmão até o fim, embora tivesse claro que Raymond perderia. Ele era um homem que tomava decisões estúpidas de forma honesta. Pulando para lhe dar um abraço, ela diz que ele é um idiota. Ela não pode evitar. Mesmo que seja escolhida por ser egoísta, ela é uma pessoa má por natureza. Mas mesmo assim, ela o agradece, pensando que é uma escolha absurda que ninguém vai entender o fato dele escolher ela. Doroteia e Stefan estão andando pela cidade. Ela repara que tem muitas pessoas ali hoje. A conversa de algumas pessoas atrai a atenção da Doroteia. Alguém pergunta o que foi que disse, ao que outra pessoa responde que a outra tem que aprender a ler. Doroteia logo começa a correr em direção à multidão, mas Stefan logo atira no chão, fazendo Doroteia se perguntar por que ele continua pensando que ela é uma criança. Olhando para o papel na parede, ela diz que esse ano acontecerá uma competição amadora de esgrima. As inscrições podem ser realizadas na tenda e na praça até o dia seguinte, e a competição será dividida entre idades e o prêmio será em dinheiro. As pessoas começam a se dispersar, e Doroteia pula do colo de Stefan. Aquela multidão não se tratava de um festival. Empolgada, Doroteia diz que é uma competição de esgrima, e que eles deveriam se inscrever logo. Chegando na tenda, ela diz estar ali para se inscrever na competição de esgrima. Olhando Doroteia de cima a baixo, o homem diz que ela parece ser só mais uma curiosa. Com cara de desdém, o homem manda ela ir comer mais arroz da mamãe e depois ela pode voltar. Irritada, Doroteia diz que a idade não importa, e que de acordo com as regras, qualquer pessoa acima de 10 anos pode participar. Apontando o dedo para ela irritado, ele diz que ela não deveria respondê-lo de forma grosseira, perguntando se o pai dela não ensinou isso. Ele acrescenta ainda que ele acha que ela não tem habilidades para participar daquela competição. Irritada, Doroteia pergunta o que ele disse. O homem continua dizendo que os pais dela terão muitos problemas criando uma filha igual a ela. Doroteia pensa que ela realmente queria viver uma boa vida. Pegando a espada,
ela pensa que não consegue mais suportar aquele homem. Mas antes que ela consiga fazer qualquer coisa, Stephen finca sua espada na mesa do homem. Com a aura ameaçadora, ele diz que é para o homem deixar ela se inscrever. O homem rapidamente deixa enquanto treme. Do lado de fora, Dorothea agradece a Stephen muito contente, dizendo que ela conseguiu se inscrever graças a ele. Então, ela diz para eles voltarem. Mas logo são interrompidos por alguém gritando se outra pessoa não está escutando. O menino de trás diz ao seu irmão que está escutando, enquanto carrega pilhas de presentes. O menino da frente questiona sobre quem o outro está chamando de irmão, falando que mandou ele chamar de mestre. O menino de trás logo diz sim, mestre. Dorothea se questiona se deveria fazer outra boa ação antes de voltar. Nesse meio tempo, o menino de trás está agora no chão, e todos os presentes estão quebrados. O menino de cabelo preto começa a gritar perguntando que merda ele está fazendo, e se ele não consegue fazer nada direito. O outro menino diz sentir muito, cabisbaixo, e Dorothea finalmente percebe se tratar do Ethan. O irmão de Ethan diz que ia dar aquilo de presente para a mãe dele, mas ele arruinou tudo, perguntando se por acaso ele está querendo morrer e ordenando ele se livrar de tudo aquilo. Mas no momento em que Ethan ia recolher os pedaços, ele corta o dedo. Levantando a mão para bater no Ethan, o menino de cabelo preto grita que ele não é nada além de um bastardo que nem consegue ajudar. Mas antes que ele consiga fazer qualquer coisa, Dorothea entra na frente de Ethan, mandando o outro menino parar e fazendo os olhos de Ethan brilhar. Enquanto isso, Stephen segura a mão do menino sem muito esforço, e o menino manda ele soltar. Seguindo a mão para o Ethan, ela pede que ele se levante, dizendo que ele fez um bom trabalho hoje. Emocionado, Ethan pega a mão da Dorothea. Irritado, o menino pergunta se ela sabe quem ele é, a chamando de insolente. Dorothea questiona se ele sabe quem ela é. Ele pergunta o que faz ela pensar que ele deveria conhecê-la. Dorothea se aproxima dele e diz que às vezes a ignorância é um enorme pecado. Ela diz que irá ignorar aquilo só por hoje, pois afinal ela é uma pessoa amável. Mas se ele planeja viver bastante, será melhor ele se comportar. Dorothea então começa a puxar o Ethan, pedindo para ele ir com ela. Emocionado, Ethan se pergunta se a princesa se preocupa com ele. Mas logo ela solta a mão dele, correndo para o Stephen. Ela diz que eles conseguiram resolver aquilo graças a ele. Ethan olha para onde Dorothy estava segurando antes. Ele a chama e Dorothea logo se vira para ele. Ele está parecendo tímido. Dorothea se aproxima dele e, colocando sua mão sobre a bochecha dele, ela diz que a bochecha dele está bastante inchada. Ethan diz que está bem, pois aquilo acontece com frequência. Dorothea questiona-se com frequência. Se ela fosse o Ethan, ela acha que não seria capaz de suportar uma situação como aquela. E pior, ele considera apanhar como algo normal. Ethan diz que o jovem mestre o odeia por ele ser um filho bastardo. Dorothea percebe que aquele garoto de antes deve ser o Jonathan Bronte. Puxando Dorothea pelo braço, Ethan pergunta se estiver tudo bem para ela, se ela poderia deixar que ele fique com ela até que a ira do jovem mestre se acalme. Dorothea fica impressionada com a beleza dele. Ela diz a ele que ela ficará no palácio por um tempo. Mas ao voltar para o palácio, Dorothea é recepcionada por Rei. Perplexa, Dorothea pergunta por que ele está ali. Enchendo sua irmã de beijinhos, Rei diz que a Epísteme está de férias, então ele conseguiu permissão para vir. Theon também a cumprimenta, deixando Dorothea chocada com a presença do menino. Dorothea pergunta por que ele está ali. Ethan parece observar a cena desconfiado. Rei explica que falou para o Theon ir com ele, pois ele também sentiu falta dela. Dorothea rapidamente puxa Rei, que, pego de surpresa, pede que ela espere um pouco. Ela o leva até um quarto, e lá ela pergunta por que ele está ali. Rei responde que foi porque sentiu falta dela. Ela então pergunta por que ele levou o Theon. Dorothea já tinha se esquecido de tudo e não quer que a irritem mais. Mas então, por que eles foram ali? Foi para atormentar? Se aquela for a razão, então ela não poderá fugir. Rei tenta se justificar, dizendo que ela e o Theon já se conhecem. Ele só queria estar junto com ela no palácio. Além disso, ele pensou que ela gostava do Theon. Dorothea pergunta se ele virou o médico dela, se ele pediu a permissão dela, se por acaso ele sabe como ela se sente. Ela pergunta ainda se ele não consegue pensar na situação dela por um momento. Triste, Rei diz que queria fazer uma surpresa. Extremamente irritada, Dorothea grita que aquilo não é uma surpresa, mas sim um desastre, mandando ele voltar agora mesmo. Em prantos, Rei diz que ela nunca respondeu as cartas dele, então ele teve medo que ela estivesse se sentindo sozinha. Dorothea se pergunta por que ele está chorando, pois assim ela voltará a ser uma pessoa tão má que faz todos chorarem. Abrindo a porta para sair, ela pensa que se ela continuar ali, ficará ainda mais enjoada. Mas ela se depara com o Theon do outro lado da porta. Dorothea fica em pânico,
enquanto Theon a chama, dizendo que ela não parece estar bem. Então ela começa a fugir dele. Aflita, Dorothea pensa que só queria mostrar que também pode ser uma pessoa boa. Então por que ela não consegue? Mas Theon consegue alcançar e a parar, segurando o braço dela, enquanto pede que ela espere. Dorothea se pergunta sobre por que tinha que ser agora. Ela esperou tanto tempo que o Theon segurasse a mão dela. Ela queria olhar para ele, mas não pode, pois ela não é digna disso. Theon de sentir muito por chegar ali tão de repente. Ele deveria ter enviado primeiro uma carta anunciando a visita dele, mas eles nunca tinham pensado em um dia. Ele não é um membro da família real, então ele entende que a presença dele possa estar incomodando. Ele foi ali porque queria ver ela de novo. Naquela época, ele se sentiu muito preocupado por dizer adeus daquela forma. Dorothea finalmente olha para ele e pergunta se ele estava preocupado. Ele diz que queria ver ela pelo suco de romã e por aquilo que aconteceu da última vez. Theon então pergunta se ela se sente desconfortável com ele. Dorothea diz não ser nada disso. Ela apenas ficou surpresa. Com um sorriso, Theon diz que aquilo é um alívio, mas ele questiona porque ela sempre tem aquela expressão quando o vê. Dorothea se questiona sobre qual expressão ela faz, mas ela duvida que seja bonita. Seja olhando diante da Dorothea, Theon diz que ele está com ela. Dorothea começa a pensar sobre o passado, quando ela pedia para Theon ficar, e mesmo assim ele foi. Ela pensa que apenas queria ter uma vida com ele. Ela falou aquilo centenas de vezes naquele tempo. Mas agora... De repente, Ethan aparece chamando a princesa e atirando aquela melancolia. Ethan diz com um sorriso que a bochecha dele ainda dói e pergunta se ela tem algum remédio. Dorothea pede para ele esperar um pouco. Então solta a mão do Theon, pedindo desculpas a ele e dizendo que trouxe um convidado, então deve cuidar dele. Ela então segura a mão do Ethan e começa a puxar ele para ir embora, enquanto diz a Theon que eles irão se encontrar em outra ocasião. Ethan ainda olha para trás antes de sair, onde Theon ainda os encara. Já no quarto, Dorothea pede que o Ethan se sente ali e espere, pois ela irá procurar o remédio. Procurando em uma gaveta, ela diz achar que colocou ele por ali, mas seus pensamentos estão em outro lugar. Ela pensa que é um idiota, pois Theon diz que queria se dar bem com ela, e ela não fez nada mais que fugir. Ethan percebe que ela está longe. Então diz que, na verdade, ele não precisa do remédio, pois é apenas um leve inchaço. Pegando um frasco que a Dorothea acha ser o certo, ela está convencida de que aquilo ajudará. Ethan diz que está tudo bem, e pegando o frasco da mão dela, completa que ele acha que a princesa precisa mais disso do que ele, pois ela não está com uma boa aparência, parecendo estar doente e com febre. Mas Dorothea grita que está bem, pegando o frasco de volta. Ela pede que ele não se preocupe, enquanto se pergunta, em pensamento, se ele percebeu. Ethan diz achar que descobriu a razão do porquê ela foi ali para se recuperar, perguntando se ela acredita que aquela pomada será de ajuda. Então ele se aproxima dela e diz gostar dela. Dorothea fica surpresa, mas logo em seguida, sua expressão muda ao perceber que é outra mentira. Então ela o afasta, dizendo odiar aquele tipo de piada. Rindo, Ethan diz não acreditar que ela não riu com aquela piada, dizendo que ela realmente está doente. Ela pergunta se ele pode sair. Ele pergunta sobre ela, ao que ela responde que ficará ali por mais um tempo. Então ela o chuta para fora de seu quarto. Dorothea então diz para ele que se ele desejar voltar ao ducado, é para ele falar com a Clara, pois ela irá preparar uma carruagem. Ethan diz que parece que ele exagerou na piada, então ele concorda alegremente com ela. Agora sozinho, Ethan pensa que é estranho. Mas então, ele percebe Theon ainda ali. Ethan vem na direção do Theon. Estendendo sua mão, ele cumprimenta o Theon. Theon questiona sobre quem é ele. Fazendo a saudação, Ethan se apresenta dizendo seu nome, e que é um membro da família Bronte, a família responsável por governar aquele lugar. Theon então pergunta se ele já está melhor, ao que Ethan responde que sim, e que não dói mais, pois a princesa já aplicou a medicação nele. Mas então ele diz achar que foi o único que se apresentou. Theon fica pensativo, mas logo depois se apresenta como Theon Fred. Empolgado, Ethan diz que ele é do Ducado Fred, e que aquilo é incrível, dizendo ser uma honra conhecê-lo. Theon não dá muita atenção, e abre a porta do quarto que a Dorothea está. Mas Ethan impede, dizendo que ele não vai poder hoje. Ethan sorri maliciosamente, mas logo em seguida volta para sua atitude fofa, e sorrindo enquanto dá de ombros, diz que a princesa queria descansar silenciosamente sozinha, pois ela estava treinando esgrima e passeando pela cidade com ele, então deve estar muito cansada. Theon pergunta se ele é próximo da princesa. Ethan diz não saber, mas eles são próximos o suficiente para que ela possa aplicar medicamento no ferimento dele, e também para visitar um ao outro pelo menos uma vez por semana. Os dois meninos ficaram em silêncio. Então Ethan dá um sorriso malicioso.
Então, se curvando, disse que não sabia e acabou falando demais. Então, ele se despede do Theon. Enquanto isso, Dorothea está sentada no quarto. Ela pensa que esteve praticando muito sobre como sorrir, mas não parece que ela melhorou o suficiente. Ela se pergunta se sempre agirá assim cada vez que ela encontrar o Theon. Ela pensa que é patética. De repente, alguém bate na porta do quarto. Ela pergunta quem é, mas não obtém resposta. Então pergunta se é o Theon. Quando ela abre a porta, se depara com Stefan. Ela pergunta o que ele está fazendo ali, e se ele está ferido ou se está procurando a Clara. Mas ele nega com a cabeça. Então ela pergunta se ele foi ali para ir buscar. Mas como ele continua em silêncio, ela pergunta se ele quer entrar, pois ela quer ficar ali por um momento. Os dois ficam ali em silêncio. Mas por fim, Dorothea pede que ele se sente, enquanto bate no sofá ao lado dela. Mas Stefan continua parado em silêncio. Dorothea pede que ele se sente, pois vê-lo de pé só faz com que aquele quarto apertado pareça mais sufocante. Stefan se senta, mas continua todo duro, deixando ele em uma situação desconfortável. Novamente, Dorothea quebra o silêncio, chamando pelo Stefan. Então ela questiona se ele poderia lhe escutar se não estiver ocupado, ao que Stefan concorda assinando a cabeça. De forma nervosa, ela começa a dizer que teve um sonho apavorante. Em seu sonho, havia alguém que ela realmente amava, mas essa pessoa a odiava. A odiava tanto que eventualmente acabou tirando a própria vida. Stefan fica chocado, enquanto Dorothea continua dizendo que é algo que ela esteve pensando durante muito tempo. A mãe dela também teve que morrer para que ela pudesse nascer. Então ela pergunta se realmente é uma pessoa amada desde o nascimento. Então é entendível que ela não possa ser amada. Ela simplesmente está destinada a se tornar uma pessoa horrível. É por isso que ela tem medo às vezes. Pode ser que o destino da Dorothea Milaner não seja nada além da maldade. Ela supõe que desde o nascimento estava decidido que ela seria uma tirana. Com um sorriso triste, ela pergunta se não é patética. Mas Stefan logo a envolve em um abraço. Ele diz que ela é uma boa pessoa. Com um sorriso mais tranquilo, ela diz esperar que sim. Ela agradece em pensamento, ao mesmo tempo em que diz sentir muito por ter matado ele em sua vida passada. Desta vez, ela realmente deseja viver honestamente. Clara chama pela princesa, perguntando se ela está no quarto, mas ao abrir a porta, ela se depara com o rei sentado no chão chorando. Desesperada, Clara pergunta se ele está chorando, ao que ele nega, apesar de ele claramente estar. Cabisbaixo, Rei diz que a Dorothy deve o odiar, já que ela disse que não gostou de vê-lo ali, apesar de ele só estar preocupado com ela por ela estar sozinha durante tanto tempo. Eles perguntam se é tão ruim assim sentir angústia por sua irmã mais nova estar sozinha em um lugar tão longe. Colocando a cabeça entre os joelhos, ele pensa que esperou tanto que a Sarah chegasse para visitá-la, mas parece que aos olhos da Dorothy, ele é apenas um idiota. Tentando animá-lo, Clara pergunta como ele pode se chamar de idiota quando está na Academia Episteme. Lá é a melhor instituição educativa do Império, o lugar onde as pessoas mais brilhantes do mundo vão estudar. Então, é um feito incrível ele conseguir entrar lá. Ainda choroso, Rei diz que obteve apenas 80 pontos na prova. Ele apenas queria deixar Dorothy feliz, mas ele não sabe mais o que fazer. Clara pensa que a princesa não costumava ler as cartas que ele enviava. Pelo contrário, ela considerava receber elas todos os meses como uma dor de cabeça. Então ela se pergunta se realmente é uma forma de reconciliá-los. Rei pergunta se ele fizer algo que a Dorothy gosta, se ela ficará feliz. Então pergunta a Clara se ela sabe do que a Dorothy gosta. Clara diz que a Dorothy gosta muito de praticar esgrima, fazendo isso todos os dias. Rei diz ser ótimo com esgrima. Clara informa que em alguns dias será realizada uma competição de esgrima na vila. Então pergunta por que ele não participa também. Ele pensa que se ele ganhar, a Dorothy vai o reconhecer e ver como ele é legal. Então, determinado, ele diz também querer participar daquela competição. Theon entra no quarto informando que a princesa parece estar se sentindo um pouco mal. Desesperado, Rei grita perguntando se ela está doente. Ele comenta que talvez o melhor seja ir embora agora. Clara diz que eles já estão ali, então por que ele está dizendo isso? Ela vai ver como a princesa está, então eles podem descansar no quarto. Rei pergunta se ela ficará bem, pois ele está muito preocupado. Para baixo, Theon diz achar que não deveria ter vindo, mas Rei tenta o confortar, dizendo que ele é que é o culpado. Theon pergunta se revisitá-la fez ela ficar doente, já que ele não é um membro da família imperial. Além disso, eles nem são próximos. Mas de repente, os olhos do Theon se iluminam ao ver seu leito sobre a mesa da Dorothea. Eles perguntam por que está ali. Ele pensou que ela havia jogado fora. Dorothea está na varanda. Ela não consegue dormir e pensa talvez seja porque Theon está ali. Ela está segurando o lenço dele. Com um olhar triste, ela pensa que tem que devolver. De repente, um vento muito forte sopra e leva o lenço.
Dorothea tenta pegá-lo, mas não o alcança. O lenço pousa delicadamente no chão e alguém o pega. Ela vê que é o Theon. Desesperada, ela se pergunta se ele descobriu que ela ainda estava guardando o pano dele. Theon pergunta o que ela está fazendo naquela hora. Em completo desespero, Dorothea diz que devolver a ele. Ela estava apenas pensando em como fazer isso quando ele apareceu. Theon diz com um sorriso que ela fica melhor quando sorri. Dorothea não entende o que ele acabou de dizer. Ele pergunta se ela pode permanecer ali mais um pouco, ao que ela concorda. Theon começa a subir na árvore, e em pouco tempo ele está na parte de cima dela, ao lado da varanda. Ele agradece a ela por não fugir. Dorothea não consegue evitar de pensar que ele que sempre fugia dela, e agora está agradecendo por ela não ter fugido. Ela não sabe o que fazer, estando prestes a chorar. Então ela estende a mão para o Theon, perguntando se ele pode ir ali conversar com ela, pois ali é muito instável. Ela tem medo de que ele possa cair e morrer logo. Theon diz que precisa de uma pessoa desconhecida para ele, enquanto pega a mão dela. Dorothea diz que ele também. Sem jeito, Theon diz que tem algo que ele gostaria de perguntar a ela. Ele quer saber se ela se sente desconfortável quando está com ele. Dorothea diz que não é assim, enquanto pensa que é só por conta do passado. Theon diz que é um alívio e que está tudo bem se não é um inconveniente. Ele diz ter ficado muito feliz em poder ver a princesa novamente. Theon fala que aquele dia teve algo que ele não pôde dizer. Ele queria dizer que lamenta muito não ter podido fazer nada por ela naquela cerimônia. Ele diz ainda que queria ver ela e que estava com saudades, mas nunca se atreveu a escrever uma carta, porque pareceu que essas coisas não agradam. Mesmo assim, ele está feliz de poder falar com ela pessoalmente. Dorothea se pergunta se aquilo não é um sonho, pois Theon, que sempre fugia dela, diz que sentiu falta dela. Sem jeito, ela pergunta por que ele está no jardim àquela hora da noite. Theon diz gostar da noite. Como a temperatura é mais agradável, ele frequentemente sai para caminhar durante a noite. Dorothea sabe disso. Ele dorme tarde à noite e cochila durante a tarde. Com um sorriso, Theon diz que ela deveria ir dormir, pois já está muito tarde. Dorothea concorda. Theon pega o lenço e diz que ela pode ficar com aquilo. Dorothea questiona se realmente pode ficar com aquilo, ao que Theon responde que é claro. Dorothea pensa nunca ter recebido um presente do Theon antes. Então, abraçando ele contra o peito, ela agradece. Theon sorri para ela, então diz que também irá entrar e deseja boa noite a ela. Deitada em sua cama, Dorothea sorri ao olhar para o lenço. Mas depois, ela balança a cabeça negativamente, pensando que não pode, e que não é para ela se emocionar, pois Theon tem a Julia. Ele não é dela. Mas ainda assim, talvez se Theon gostasse dela, então... Na manhã seguinte, Clara grita perguntando se a princesa também se candidatou para a competição de esgrima, e se aquilo por acaso é tipo a competição juvenil. Dorothea pergunta por que ela está tão surpresa, ao que Clara diz não poder evitar pensar que ela pode se machucar. Suspirando, Dorothea diz que não vai acontecer nada. Clara pensa que aquilo significa que a princesa e sua majestade Haymold irão competir juntos. Então, lançando um olhar assassino para Stefan, que o assusta, ela pensa que ele deveria ter lhe dito. Aquilo é muito frustrante, pois seria um grande problema se eles dois se enfrentassem, mesmo que não haja nenhuma lei que obrigue duas pessoas a participarem juntas. Ela se pergunta se aquilo vai dar certo. Então, eles finalmente chegam ao local da competição, onde encontram Rei e Theon. A alma da Clara saindo do corpo dela. Olhando para a expressão do rei ao vê-la, ela se pergunta se não deveria ter vindo, e pensa talvez ele tenha pensado que ela só vinha para vê-lo. Dorothea olha frustrada para Clara, perguntando se ela sabia. Clara diz que de forma alguma, e que descobriu ontem. Ela começa a bater no Stefan, que fica sem entender nada. Desanimado, Rei pergunta ao Theon o que ele pode fazer. Theon tentou animar, dizendo que tudo vai dar certo, quando Dorothea se questiona se deveria renunciar. Mas prendendo seu cabelo com determinação, ela pensa que não. Ela não quer deixar de fazer o que quer só pelo rei. Aquilo não é algo ruim. Parando para pensar, passou muito tempo desde que ela enfrentou o rei. Clara pergunta se ela está nervosa, mas com um sorriso, Dorothea diz que não. É então mostrado o anúncio das lutas. Clara implora que eles não se enfrentem na primeira rodada. Dorothea informa que vai lutar com um garoto chamado Alex, e Clara não pode evitar de comemorar, assustando Stefan. Clara comenta que parece que eles planejaram meticulosamente para que os de nível mais elevados passem, ao que Stefan concorda. De repente, Ethan, que estava ali sentado, percebe a Dorothea ali. Ele se pergunta sobre por que ela está ali, e se aquele cara é o primeiro oponente dela. A diferença física deles é quase o dobro. Ethan observa seu pai ao longe. Ele se aproxima dele. Então, pergunta se ele pode trocar as lutas,
pois ele acha que seria mais justo que crianças do mesmo tamanho lutassem entre si. Ele diz que as crianças com uma grande diferença de tamanho estão em desvantagem, e que se fizerem dessa forma, as pessoas vão ficar entediadas, porque os resultados serão muito óbvios. E ele espera que todos possam se divertir em nome da família Bronte. Encantado, o Tuque diz que aquilo é maravilhoso, e diz que o Ita é muito inteligente. Acariciando a cabeça dele, ele diz que girar os testes para mudarem os duelos. As pessoas ouvem sobre a mudança dos duelos, e perguntam por que eles mudaram quando já estava anunciado. Alex diz que é óbvio, e que foi porque o oponente dele estava muito assustado, dizendo que era vergonhoso ter que lutar com alguém assim. Dorothea, que estava se aquecendo perto deles, diz que ninguém estava com medo, e que ela acha que os organizadores só querem manter ele com vida por mais tempo. Ela diz que ele é maior que ela, então ficaria envergonhado se perdesse no primeiro duelo. Ele vem para cima dela irritado, a chamando de ridícula. Dorothea diz calmamente que se ele quer lutar, que seja na arena, pois se ele lutar em um lugar como aquele, será castigado. O cara, ainda mais irritado, diz que não quer que mudem o duelo dele, pois ele irá matá-la. Um homem pergunta se aquilo está bem, ao que Dorothea pede que ele prossiga como está, e então a competição começa. Rei é o primeiro, e ele está bem nervoso. Mas ao ver Dorothea na multidão, ele logo se anima. Ele começa a assinar para ela animadamente, mas ela apenas o ignora. Chorando como um cachorrinho, ele pensou que queria aliviar um pouco a tensão. Então é anunciado o início do combate. Rei pega sua espada com confiança. Dorothea pensa que ele ainda tem aquele olhar. Um olhar tonto que muda em um momento importante. A luta começa. O choque entre as espadas. Até que Rei derruba a espada do oponente, que rodopia pelo ar. Dorothea ainda deu aquele olhar. Rei derrotou o oponente sem dificuldades e ganhou o primeiro combate. Ele começa a gritar pela Dorothea, dizendo que ganhou com um largo sorriso e muito empolgado. Dorothea só consegue pensar que ele é um idiota, pois ele deveria ter usado o pseudônimo Dory como todo mundo. Começa então o segundo combate, dessa vez tendo Dorothea como protagonista. Aflita ao ver que ela continua tendo que lutar com Alex, e também se pede para mudarem os duelos, pois ela diz que tinha se recuperado há pouco tempo. Se ela se machucar... Alex pergunta se ela não sabe que pode se machucar. Dorothea pensa que teria sido melhor se fosse uma espada real. E o combate começa. Dorothea avança calma e determinada, enquanto seu oponente começa a ficar nervoso. Dorothea pensa que ele é lento demais, e em pouco tempo o duelo acaba. Alex, todo ofegante, pragueja. Dorothea questiona se ele ainda a vê como uma garotinha. Então é anunciado que o vencedor é a Dory. As pessoas comentam que ela é uma garota maravilhosa e perguntam a qual família ela pertence, enquanto Theon, no meio da multidão, só consegue encarar surpreso, mas ao mesmo tempo encantado. Rei elogia dizendo que aquilo foi incrível, mas ela pede que ele fique quieto. Rei continua dizendo que não sabia que ela era tão boa manuseando a espada. Ele questiona por quê. Então diz talvez quando ela estava no palácio, mas Dorothy o corta, dizendo que ele não precisa saber, enquanto vai embora rapidamente. Cabisbaixo, Rei pensa que é difícil. Ele deveria se esforçar mais para chegar ao nível dela. Ele não recebeu nenhum elogio. Colocando a mão no ombro do rei, Theon diz que naquele ritmo ele pode acabar enfrentando a princesa na final. Rei concorda, dizendo que nunca pensou que a Dorothy e ele se enfrentariam usando uma espada. Theon diz que não sabia que a princesa era tão boa com uma espada. Rei defende sua irmã, dizendo que não há nada que a Dorothy não possa fazer. Theon diz que é isso mesmo. A princesa realmente... Mas ele não termina a frase, corando a pensar nela. Dorothy e Rei chegaram à final sem hesitar. Dorothy já está nas semifinais. É anunciado que aqueles são dois combatentes que deram um novo giro à competição naquele ano, Dory e Joey. O menino na frente da Dorothy pede desculpas, mas diz que tem que ganhar o combate. Determinado, ele vai derrotá-la e conseguir o dinheiro do prêmio. Dorothea pensa que ele é familiar, se questionando sobre onde ela o viu. Ela se pergunta se ele não é o garoto que vai lá todos os meses e por que ele está ali. O garoto avança para cima dela, perguntando se ela acha que tem tempo para pensar em outra coisa, mas Dorothea defende. Ela pensa que ele grita demais e não tem habilidade, então ela facilmente acerta a perna dele e o derruba. O menino limpa o rosto, mas sua expressão ainda tem determinação. Dorothea questiona se ele está fazendo aquilo por apenas 10 francos. O menino grita que não é para falar isso, pois com aquela quantia ele pode viver durante um mês. Então, ele venderia sua vida por 10 francos. Dorothea diz que mesmo sem sacrificar a vida, ele tem muitas formas de ganhar 10 francos. O menino avança novamente, enquanto grita perguntando o que ela sabe. Mas novamente, Dorothea o derruba, deixando-o no chão. Ela diz que vender a vida dele por 10 francos é uma estupidez. Mas quando chegar o momento em que ele tiver mesmo que vender a vida por 10 francos, é para ele lhe procurar. Irritado,
O menino grita perguntando o que ela quer dizer e como ele vai saber. Mas Doroteia interrompe, dizendo que gostou do presente que ele enviou e que as batatas estavam deliciosas. O menino é pego de surpresa. Ele grita pedindo que ela espere, mas ela já está longe. Ele grita que não pode ser possível e continua a chamá-la. E finalmente chegou a tão esperada final. O momento que todos estavam esperando. Rei versus Dory. Quem será o protagonista daquela competição? Rei pergunta se ela quer ganhar o primeiro lugar. Mas irritada, Dorothy diz para ele parar de pensar e se concentrar. Rei diz um sim desanimado, enquanto pensa que a Dorothy parece não ter medo. E então a luta começa. As espadas se encontram. Rei está com um olhar determinado. Dorothy pergunta sobre por que todos acham que ele vai ganhar e se ela realmente parece com alguém tão frágil. Nervosa, Clara diz não saber quem ela deveria apoiar. Então ela perguntou a Stefan sobre quem ele acha que vai ganhar. No entanto, com expressão triste, Stefan não diz nada. Doroteia golpeia com toda a sua força, mas Rei defende e se esquiva. Então se prepara para atacar, acertando o braço de Doroteia. Doroteia ajeita sua postura, enquanto pensa que tem que tomar vantagem. Mas Rei está preocupado se bateu muito forte nela e se está doendo, perguntando o que ele deve fazer e pedindo desculpas, pois por culpa dele... Mas Doroteia grita irritada que não está doendo. Então, é para ele se concentrar no combate. Determinada, ela pensa que aquilo não é nada, enquanto pergunta sobre o que ele está fazendo. Aflito, Rei pensa que não pode enfrentar a Dorothy dessa maneira. Doroteia diz que era para ele se concentrar. Então ela larga a espada e começa a ir embora, pois ele não está indo com tudo. Rei pergunta para onde ela está indo, então começa a ir atrás dela, enquanto o homem pede que eles esperem, dizendo que eles não podem se render no meio de uma competição como aquela, mas ele acaba tropeçando na corda que segura uma viga. Rei grita pedindo que a Dorothy o espere, fazendo Dorothy se virar irritada, dizendo que ele é persistente demais. Mas quando ela olha para trás, vê Rei correndo na direção dela sem reparar na viga que está caindo. Aflita, Dorothy pensa que ele é um idiota, então corre na direção dele e o empurra, sendo atingida pela viga. Rei fica paralisado, como se estivesse tentando entender o que acabou de acontecer, enquanto Theon e Ita ficam completamente chocados. Vemos então Doroteia com o braço fechado, enquanto alguém briga com ela perguntando por que ela teve que correr. No entanto, nem mesmo Doroteia sabe por que ela correu, mas ela diz que é muito melhor que a princesa saia ferida no lugar do príncipe herdeiro. Então pergunta sobre quem eles salvariam se ambos estivessem à beira da morte. Irritada, Clara pergunta o que ela está falando, dizendo que eles iriam salvar a princesa, pois tanto Stefan quanto ela são pessoas que servem a princesa. Com um belo sorriso, Doroteia agradece pelas palavras deles. Enquanto isso, Rei sai em lágrimas por achar que tudo aquilo é culpa dele, e que a única coisa que ele foi fazer ali foi causar um desastre. Theon olha para o amigo chorar, mas resolve sair ao perceber que não tem nada que ele possa fazer, então talvez seja melhor deixá-lo sozinho por agora. Do lado de fora, ele vê o Ethan. Ethan parece notá-lo ali também, então ele diz que achou que o Theon retornaria logo. Theon diz que aquilo não é assunto dele. Ethan diz que estava pensando na princesa, e que no dia que ele chegou, a princesa parecia bastante desconfortável. Theon diz que ele parece muito interessado nos assuntos da princesa, mas se repara no olhar desagradável do outro menino. Ethan diz com um sorriso que ele realmente está muito interessado na princesa, pois ele gosta dela. Theon fica perplexo com a revelação, mas ele continua a dizer que escutou que o jovem mestre também gosta de alguém. Pelo que ele se lembra, se trata da senhorita Julia de Levine. Então ele diz que acha que Theon entenderá melhor que ninguém como ele se sente. Theon diz que aquilo não é mais que um rumor estranho, pois a Julia é só uma amiga, fazendo Ethan perguntar se é mesmo. Mas a conversa é interrompida por alguém chamando o jovem mestre. A pessoa informa que o tratamento da princesa já terminou, deixando ambos os meninos surpresos. Enquanto isso, o Duque Bronte se curva diante da princesa, enquanto grita que foi tudo culpa dele e que ele cometeu um erro imperdoável. Aflito, ele pensa que não pode acreditar que a princesa quebrou o braço em uma competição que foi organizada por ele, mas felizmente ela não se machucou gravemente. Ela diz que está tudo bem, pois graças à cooperação do ducado, ela pode receber o tratamento de forma rápida. A princesa começa a sair do quarto, enquanto Ita encara, mas ela simplesmente passa reto por ele. Ele levanta a mão como se quisesse alcançar, enquanto pergunta em pensamento se ela está bem, mas logo em seguida desiste, pensando que de agora em diante ele quer proteger a princesa mais que ninguém. Ele tinha muito a dizer, mas ela sequer o olhou. Na carruagem, Dorothea se pergunta sobre por que ela salvou o rei. Rei agradece por hoje, e diz que sente muito que ela tenha se machucado por causa dele,
mas ela diz que ele não precisa se preocupar. Ele diz que ela não precisa fazer isso da próxima vez, pois ele não quer que ela saia machucada por causa dele. Mas depois, ele muda seu discurso e diz que não quer simplesmente que ela se machuque. Ela pensa que uma pessoa tão ingênua como ele não pode se tornar um imperador. Mas então ela suspira e diz que ele precisa ajeitar aquilo primeiro, deixando o rei confuso. Dorothea pensa que não importa o quanto tente, sempre será lá aquela bondade, a qual ela nunca poderá ter, mesmo se nascesse de novo. Rei diz que é para ela lhe dizer se tiver alguma dificuldade ou inconveniente, pois ele fará tudo por ela. Dorothea pergunta se ele tem certeza que vai fazer tudo, ao que ele dá uma resposta positiva, dizendo que tudo por ela. Ele será as mãos dela, já que ela não pode usar o braço. Dorothea concorda, enquanto pensa com um sorriso malicioso que é para ele fazer o que ela lhe disser. À noite, Dorothea está deitada em sua cama pensativa. Ela se lembra de quando a Clara lhe informou que o jovem mestre Theon retornaria para a capital no dia seguinte. Dorothea perguntou se assim tão rápido, ao que Clara respondeu que originalmente ele só queria ver o príncipe herdeiro na competição. Se virando na cama, Dorothea se pergunta se não se passou pouco tempo desde que ele chegou, pois se eles se separarem assim, ela não sabe quando verá de novo. Se levantando da cama, ela pensa que será gananciosa pela última vez. Theon pega sua mochila, enquanto pensa que hoje será o último dia dele ali, mas ao abrir a porta do quarto, ele se surpreende ao ver Dorothea em frente ao quarto. Ao reparar na mochila dele, ela pensa que ele vai mesmo embora. Theon questiona sobre por que ela está ali. Nervosa, Dorothea diz que como pensou que ele fosse embora amanhã, ela queria se despedir dele. Ela pede desculpas por ter ido tão de repente, enquanto pensa que não pode vacilar, ela tem que ser gentil. Theon diz que está tudo bem, e pergunta se o braço dela já não dói mais. Dorothea responde que está bem. Theon pensa que quando a princesa se machucou, ele também queria correr até ela. Se ele tivesse força, teria protegido a princesa. Theon diz que aquilo é um alívio, e que ele irá se apressar em acumular forças, para que da próxima vez que eles se encontrarem, ele seja uma pessoa que possa proteger ela. Dorothea agradece todo sem jeito. Gus pergunta se aquele é o mesmo Theon que ela se lembra, pois ele sempre foi frio com ela. Ela não sabe se ele está dizendo aquilo só porque ela é parte da família imperial. Theon acrescenta que gostaria de trocar cartas com ela, perguntando se está tudo bem. Dorothea fica confusa, mas concorda, dizendo que irá garantir que irá responder. Com um lindo sorriso, Theon pergunta se ela promete. Dorothea fica encantada, mas na tentativa de mudar de assunto, ela pergunta se ele não precisa ir agora, dizendo que irá entrar e se despedindo dele, mas Theon a chama, fazendo ela olhar para trás. Para baixo, Theon pergunta se ela e o Ethan Bronte são só amigos. Dorothea diz que ele costuma ir muito para brincar. Theon diz que sendo assim, ele acha que os sentimentos só existem por parte do Bronte. Confusa, Dorothea pergunta o que ele quer dizer, mas ele diz que não é nada e que ele precisa ir. Mas antes de ir embora, ele se vira para ela e com um lindo sorriso, diz que espera que o braço dela melhore logo. Dorothea pede que ele tenha cuidado com o treinamento. Novamente deitada em sua cama, Dorothea se pergunta se aquilo tudo foi parte de um sonho, e se ele realmente estava preocupado com ela. Ela afunda a cabeça no travesseiro envergonhada. Então, fechando os olhos, ela acha que hoje irá descansar bem. No entanto, isso não acontece. As lembranças são de dias sangrentos. Dorothea pergunta o que uma pessoa disse, ao que um homem se curvando diz que o imperador mencionou sua intenção de proteger o príncipe Raymond dela em seu testamento. Dorothea reflete sobre o fato dele estar tentando proteger o rei não dos selvagens do norte, mas dela. Aquilo significa que ela é uma inimiga do império? A princesa que não hesitou em se alistar no campo de batalha pelo bem do império? Se mordendo de raiva, ela pensa que aquilo é um absurdo. Ela esteve lutando constantemente pelo império, mas a única coisa que ela recebeu em troca é que vão proteger o príncipe herdeiro dela. Ela diz que é incrível como até o final ele nunca se importou com ela nem um pouco, mas alguém a chama. É o Ethan, que segurando a mão dela sobre a espada ensanguentada, diz que só ela possui as qualidades de um verdadeiro imperador, mas parece que o falecido imperador não percebeu isso. Ele sussurra em seu ouvido que a era em que o espírito da luz decide quem é o imperador deve chegar ao fim, pois ela é a pessoa mais adequada para aquele posto. Ele diz ainda que eles não terão outra possibilidade se não for agora. Ele manda ela pegar o lugar do imperador. Dorothea começa a pensar que tudo foi dado facilmente para o rei. Ela se pergunta sobre por que ela tem que se esforçar tanto para nunca obter nada. Será que o Raymond tem razão e ela está errada? Por quê? Então, determinada,
ela se vira e diz que irá se tornar soberana. No lugar de ser destruída, ela é quem vai acabar com ele. Ouvimos algumas pessoas gritando que eles têm que parar a princesa e proteger o príncipe herdeiro. Ajoelhada, Dorothea pensa que agora vai ser mesmo uma cena digna do funeral do pai dela. Rei está parado em frente a uma janela. Ele diz há quanto tempo. Então, com um sorriso, pede que ela vá em frente, a chamando de querida irmã. Ele diz que soube que ela teve uma grande vitória na guerra, perguntando se eles deveriam comemorar. Mas Dorothea pede que ele deixe de lado as bobagens dele. Rei começa a servir um vinho, enquanto pergunta o que ela acha de tomar uma taça em honra do falecido pai deles. Dorothea pergunta por que ele está fazendo aquilo, ao que ele responde que ela sempre odiou o pai, e ele também. Olhando a taça de vinho, ele pergunta sobre por que eles terminaram assim. Batendo a mão na parede, Dorothea diz com um olhar ameaçador que está ali para matá-lo. Rei diz esperar que ela não se arrependa de sua escolha. Dorothea indaga sobre se arrepender, perguntando se ele sabe quão irritante ele é mesmo naquele instante. Rei informa de que a única coisa que ela vai obter ao matá-lo será uma rebelião. Rei era louvado como legítimo herdeiro para preservar o trono. Então, mesmo que ela se torne soberana, todos irão desprezar. Ela será vista como uma pessoa cega pelo poder, que no funeral de seu pai comandou um exército para se rebelar, como uma tirana gananciosa e até mesmo matou seu único parente de sangue. Ela pergunta se aquilo não é incrível. Desde o nascimento, ele é o bom e ela a má. Mas ela fica confusa e pergunta sobre por que ele está com uma expressão como se não soubesse de nada. Ela diz que é aquilo mesmo. Aquela é a verdade. Ela viveu sua vida toda dessa forma, assim como ele sabe agora. Eles ficam um instante em silêncio. Então Dorothea ataca o rei, que se defende. Dorothea continua a avançar. Rei desfere um golpe que corta o cabelo dela, pedindo para ela se render. Mas com sangue nos olhos, Dorothea diz que se ele quer que ela se renda, ele deveria cortar o pescoço, e não o cabelo dela. Ela se pergunta sobre por que ele está com aquela expressão. Os dois avançam, enquanto Dorothea pensa que ele deve morrer. É assim que tudo deveria ser. Rei atinge Dorothea, ficando preocupado. Dorothea só consegue pensar que ele é um idiota, pois um dos dois deve morrer para terminar com aquela incessante luta. Ou ela morre, ou ele morre. Dorothea finalmente consegue cravar sua espada no peito de Rei. Com um sorriso, ela pensa que finalmente ganhou. Agora a posição de soberana é dela. Ela chama o rei de tolo em pensamento, se perguntando sobre como ele pode ter dúvida em uma situação como aquela. Rei chama Dorothea com um sorriso. Estendendo a mão para tocá-la, ele diz que não fez o suficiente, então... Ele coloca a mão no rosto dela e pede que sua pequena irmã não chore, com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso no rosto. Ai, isso me pegou de jeito e eu quase chorei. Rei então colapsa sobre a Dorothea. Dorothea pergunta o que ele está dizendo e se é para ela não chorar, questionando se aquilo sequer é possível. Com os olhos cheios de lágrimas, ela diz que isso não acontecerá. Ela está feliz. Ela pede que ele não seja ingênuo, pois ela está chorando de felicidade, porque agora ela será a soberana de Ubera. Então Dorothea acorda assustada depois desse pesadelo. Ela não sabe porque de repente lhe veio à mente o que aconteceu naquele dia. O rei é o mesmo tolo, tanto agora como antes. Pensando nisso, durante a batalha final, Rei deu tudo de si? Alguma vez sequer ele quis vencer dela? Ela realmente venceu o rei? O rei não perdeu? Mas por quê? Mesmo com as habilidades dela, foi correto matar o rei e se apoderar do trono? Com raiva, ela se pergunta por que ela não se lembra de nada. Se virando na cama, ela se questiona sobre por que ela regressou. De repente, a porta do quarto abre e alguém chama pela Dorothy. Dorothy se levanta e a pessoa pergunta se ela não está dormindo. Ela pergunta por que ele está ali. Rei diz que pensou ter ouvido um barulho estranho vindo do quarto dela. Então ele pensou que ela não conseguia dormir porque estava se sentindo mal. Dorothy diz que não é isso. E se aproximando, o rei diz que mesmo assim. Determinado, ele diz que vai ficar ao lado dela até que ela durma. Dorothea faz pouco caso, então se vira dizendo estar bem. Para baixo, Rei diz que eles farem qualquer coisa por ela. Cobrindo ela, ele pergunta se ela não sente falta da mamãe, mas rapidamente Dorothea responde que não. Rei pergunta se realmente, dizendo que ele sente muita falta da mamãe. Dorothea pede desculpas, pois a mãe deles morreu por causa dela.
Rei questiona o que ela quer dizer. Ao que ela responde que a mamãe morreu ao dar a luz a ela. Se ela tivesse nascido, tanto ele como a mamãe e o Carnon estariam felizes. Rei abre a boca para dizer alguma coisa, mas a fecha sem dizer nada. Por fim, ele pede que ela não diga isso, pois ele tem muita sorte em ter ela. Confusa, Dorothea pergunta o quê? Ao que o rei explica que ele pode parecer um irmão tolo, mas ele sempre teve isso em mente. O fato de que a mamãe nunca se arrependeu de ter dado a luz a ela, deixando Dorothea surpresa. O contraste entre as pessoas dizendo que a imperatriz morreu ao dar luz à princesa, sobre quão isolado o imperador devia estar, sobre como a princesa era uma pessoa tão má, com o rei dizendo que a culpa não é dela. Dorothea diz que isso não é verdade, mas o rei diz que assim como ela o salvou, ele vai ficar ao lado dela para que ela possa dormir. Dorothea está muito surpresa, mas logo em seguida, ela se vira novamente chamando de tolo. Mas o rei contra-argumenta, dizendo que até mesmo ela é uma tola às vezes, pedindo que ela olhe como está agindo agora. Irritada, Dorothea pensa que se ele quer que ela durma, então por que ele continua falando? Todo fofinho, Rei pergunta por que ela não vai para Lampas com ele, mas Dorothy responde que não, enquanto cobre a cabeça com a coberta. Ele diz que realmente, pois o braço dela está ferido. Ela concorda, dizendo que deve se recuperar. Com a linha de cachorro-pidão, ele pergunta se então eles podem ir quando o braço dela melhorar, mas ela nega, dizendo que não irá nunca. Rei se dá por vencido, mas pergunta se então ele pode voltar ali depois. Dorothea pensa que no fim das contas aquele palácio não é uma propriedade exclusivamente dela. É um lugar para a família imperial usar livremente com fins recreativos. Então ele sequer tem que pedir permissão a ela? Ela diz que vai pensar, mas ao não obter nenhum comentário, ela fica com uma expressão frustrada. Quando ela olha, vê Rei dormindo com a cabeça apoiada na beirada da cama. Irritada, ela se pergunta sobre quem era que tinha que dormir. Ela balança na tentativa de acordá-lo, pedindo que ele vá para a cama dele. Mas tudo que Rei faz é subir na cama dela e capotar ali mesmo. Ela reitera que é para ele ir para a cama dele. Mas no fim, ela desiste, e o cobrindo, diz para ele fazer o que quiser. Rei diz o nome dela enquanto dorme, acompanhado de um lindo sorriso. Olhando para ele, Dorothea não consegue deixar de pensar que, diferente dela que tem a cabeça em pedaços, ele parece dormir tranquilamente. Se ele não tivesse morrido naquele momento, ele poderia ter vivido uma vida diferente? Se ela tivesse desistido, as coisas poderiam ter sido um pouco melhores. De manhã, Clara entra no quarto para acordar a princesa. Ela inicialmente se surpreende, mas logo em seguida fica muito contente ao ver os dois dormindo juntos. Ela não sabe qual foi a razão, mas eles parecem estar em bons termos agora. No palácio, Dorothy chama o rei, que prontamente está ali. Sentando na xícara, ela pede que ele lhe sirva chá, o que Rei faz de forma determinada. Provando o chá, Dorothy comenta que está um pouco frio. Espantado, Rei pergunta se é sério, dizendo sentir muito. Dorothy então pede que ele traga uma manta para ela, pois ela está com frio. E Rei já vem correndo com uma, dizendo já ter pego. Dorothy realmente não consegue acreditar que ele faça tudo o que ela pede, pensando que o futuro imperador não tem dignidade. De repente, ela tem uma ideia e chama o rei. Rei prontamente pergunta se ela precisa de algo. Ela pede que ele traga várias canetas, tinta e papel, e Rei fica determinado. Ele rapidamente traz tudo que foi solicitado, perguntando se aquilo é suficiente. Dorothy diz que sim. E como a mão dela está ferida, ela pergunta se ele pode escrever para ela. Prontamente, Rei se senta na cadeira e pega uma pena, dizendo que é claro, e perguntando o que deve escrever. Ela diz que na parte de cima é para escrever Imperador, e Rei começa a escrever. Ela pede que com letras medianas ele escreva o capítulo 1, Árvore genealógica da família imperial Milanê. Depois, ele deve continuar com letra pequena escrevendo que no início existia um imperador que controlava os espíritos da luz. Depois, em minúsculo, ele deve escrever que o Lorde Milanê é um espírito da luz. O segundo e terceiro imperador de Milanê, Rei já está chorando por dentro. Mas com um sorriso, ele pergunta a Dorothy por que ela quer escrever isso de repente. Ao que ela responde que gosta de estudar. Rei pensa que é estranho. É óbvio que ele quer ajudar a Dorothea, mas tem que ser estudando? Dorothea pergunta se então eles deveriam fazer isso em outro momento, dizendo que a garganta dela já está dolorida. Mas frustrado, Rei diz que lembra o que ela disse e que vai escrever. Dorothea pensa que mesmo que seja dessa forma, ela tem que estudar, se perguntando o que aconteceria se ela vai para a Epísteme e não pode usar os conhecimentos dela, enquanto Rei sofre. Todo sem jeito, Rei pergunta se ela recebeu as cartas dele. Dorothea responde de sem jeito que sim. Rei agradece a Deus.
dizendo ter pensado que as cartas não tinham chegado corretamente, e por isso ela não respondia. Ele estava preocupado que ela estivesse triste por não receber nenhuma carta quando estava sozinha. Dorothea pergunta por que ela estaria triste. Rei responde com um sorriso que é triste ficar sozinha quando está doente. Mas Dorothea diz gostar de estar sozinha. Na verdade, não há momento em que ela não goste de estar sozinha. Se há alguém que não gosta de estar sozinho, é porque essa pessoa provavelmente nunca esteve realmente sozinho. Deve ser alguém que tem um lugar para voltar quando estiver se sentindo só. Por isso é preciso se acostumar com a solidão quando não se é amado. Deitando sobre a mesa, Rei diz que agora que ele pensa nisso, ela é como uma irmã mais velha, não mais nova, já que ele não gosta de ficar sozinho. Eita pergunta por que ela o odeia. Ele diz que ela pode dizer, então ele mudará. Dorothea se questiona se é sério que ele pode mudar. Ela pensa que não gosta que ele seja tão tolo e gentil. Ela não gosta que ele seja o único que pode ver o espírito da luz. Odeia que ele tenha recebido mais do que ela. Odeia que ele tenha morrido na vida anterior dela. Ela não gosta que ele tenha se esquecido de todas as lembranças dolorosas que ela tem. Mas ela não pode culpá-lo. Então ela o chama, perguntando se ele desistiu da competição. Ele se pergunta se ela se refere à competição de espadas. Então ele diz que não é que ele tenha desistido. Ele apenas estava preocupado com ela. Ela se pergunta se ele estava preocupado com ela. E se naquele momento, se ela tivesse feito essa pergunta para ele, se ele teria respondido o mesmo. Ela se pergunta o que ele viu quando ela atravessou o peito dele com uma espada. Ele estava preocupado com ela? Ele diz que é sério, e que ele nunca quis machucá-la. Dorothea diz que não gosta disso, fazendo o rei perguntar do quê. Ela diz que ele é o bem e ela o mal. Rei pergunta o que aquilo significa, mas se levantando, Dorothea diz que um tolo não precisa saber, enquanto pensa que aquilo só iria feri-lo. Ela se deita na cama, diz que está cansada, informando que acabou o capítulo 1, e amanhã eles vão para o 2. Frustrado, Rei pensa que é um tonto. Então ele diz que vai se assegurar de ficar entre os primeiros 50 na prova da epísteme. Ela pergunta o que ele quer dizer, ao que ele explica que se estiver entre os 50 primeiros na competição, não é um idiota. Dorothea pensa que ele nunca esteve entre os 50 antes da regressão, e que aquilo é muito. Levantando o mindinho, ele diz com um sorriso que está falando sério, prometendo a ela. Dorothea fica confusa, então ela pergunta o quê. Rei diz que promete de mindinho. Ele vai mostrar o quão bom ele pode ser. Dorothea suspira, se dando por convencida. Então ela entrelaça seu mindinho no dele, dizendo que como ele quiser. Enquanto isso, o irmão de Ethan está furioso com ele. Ele segura o Ethan pelo colarinho, enquanto grita perguntando por que ele não disse que aquela menina era a princesa. Ethan explica que não teve a oportunidade de falar. O irmão continua a gritar que ele poderia ter lhe dito em segredo, pensando se ele realmente se atreve a ignorá-lo. Ethan responde com um sorriso que ele estava ocupado recolhendo o equipamento que tinha caído no chão. Irritado, Jonathan diz que ele é vulgar, que nem a mãe dele, que ele é um homem defeituoso. Nesse momento, a mãe dele chega se separando e chamando a atenção do filho, enquanto pergunta o que ele está fazendo. Ela abraça o Ethan, então diz que é uma pena que ele não consiga cuidar do irmão mais novo dele. Ela manda ele contatar os amigos dele e cancelar os planos de organizar uma festa de boas-vindas. Jonathan tenta se opor, mas a atenção é para o Ethan, que triste e choroso pergunta se sua mãe o acha defeituoso. A Condessa coloca a mão no rosto dele, dizendo que não, e que não é para escutar o que Jonathan diz, pois ele só disse isso porque está irritado, fazendo Jonathan ficar mais irritado. Então Ethan diz que a princesa acabou ferida em um acidente durante o duelo de esgrima. Nervoso, Jonathan se pergunta se ele está tentando falar o que aconteceu antes. Ethan pergunta com um sorriso se eles poderiam vê-la, já que a família deles também é responsável. Sua mãe fica com o coração todo derretido, perguntando como ele pode ser tão amável. Ela diz que vai dizer ao mordomo para comprar alguns presentes também. Todo feliz, Ethan agradece sua mãe por permitir ele ir, e então pergunta se o Jonathan poderia ir com eles, deixando outro menino surpreso. Jonathan diz que não vai. Dizem a ele que é educado a visitar e cumprimentar, mas Jonathan grita perguntando por que ele teria que cumprimentar a princesa. A duquesa chama a atenção dele, mas Ethan diz que parece que o irmão dele não vai se sentir bem, então ele irá sozinho. A condessa brinca com Jonathan, enquanto Ethan pensa que de qualquer forma ele não tinha intenção de ir com Jonathan. Ele sequer pensou nisso, pois um homem defeituoso não pode ser visto pela Dorothea. Enquanto isso na cozinha, Clara está fazendo uma sopa e se pergunta se será o suficiente. Ela se pergunta se a princesa vai gostar se ela fizer sopa para ela. Imagina a princesa toda fofa se perguntando se Clara fez para ela, dizendo que está comovida. Determinada, ela pede que a princesa espere só um pouco. Clara prova a sopa e pensa que falta algo. Ela olha para trás, mas vê todos ocupados. De repente, ela nota Esteban passando por ali.
Ela corre até ele, pedindo para ele esperar um momento. Animada, ela estende o pote para ele, dizendo que ela mesma fez para dar para a princesa. Então ela pergunta se ele poderia provar. Stefan começa a provar, deixando Clara ansiosa. Aflita, Clara pergunta se está tão ruim que ele sequer diz uma palavra. Ela pensa que vai ter que preparar de novo. Stefan diz que está fazendo Clara olhar para ele esperançosa. Stefan completa com delicioso. Contente, Clara pergunta se está realmente delicioso, ao que Stefan confirma. Ela bate no Stefan, dizendo que como ele não disse nada, ela pensou que ele não tinha gostado. Mas então a sopa voa, sujando a roupa do Stefan. Desesperada, Clara pergunta o que ela faz, já que a culpa foi dela. Ela pede desculpas a ele. E pede que ele não se preocupe, pois ela irá limpar. Mas rapidamente Stefan se afasta dela. Clara fica confusa, enquanto Stefan está nervoso e eu diria que está corado também. Clara começa a ir atrás dele, pedindo que ele espere um momento, pois se ela não limpar agora, vai manchar. Stefan continua a fugir, dizendo estar bem, mas nisso ele bate a perna na mesa. Clara pergunta se está doendo muito, mas ele não responde. Ao invés disso, ele começa a correr, deixando a Clara confusa para trás, que pergunta o que tem de errado com ele. Será que temos um novo futuro casal? Dorothea está na praia. Ela pensa que o clima está muito agradável, em que ela ouviu que o Ethan visitou constantemente. De repente, alguém chega atrás da princesa. É o Ethan, que diz lamentar chegar tarde. Dorothea diz que não tem problema, pois ela não está ali há muito tempo. Ethan disse que estava muito preocupado. Eles perguntaram se a lesão interferiu nas aulas dela de manejo de espada, que ela tanto gostava. Dorothea disse que por sorte seu braço não está quebrado, então está tudo bem. Ethan disse que está ventando um pouco, então pergunta se ela não está com frio. Dorothea diz que sim, que está com um pouco de frio, mas faz bem a ela estar ali fora. Tirando seu casaco e colocando sobre os ombros dela, ele diz que mesmo que lhe faça bem, ela não deve se expor. Ela precisa ter cuidado. Dorothea sente o mesmo aroma de flores que ele sempre teve. Ela agradece. Ethan disse que não queria vir de mãos vazias, então preparou um pequeno presente para ela, estendendo. Dorothea disse que não tinha por que ele se dar ao trabalho. Ethan disse que no fim das contas, o acidente aconteceu por culpa da família Bronte, que não pôde lidar direito com a segurança da competição. Então, como ele poderia ir de mãos vazias? Dorothea tenta abrir o presente, mas na dificuldade dela, Ethan pergunta se ela quer ajuda. Dorothea concorda. Ethan abre, revelando um lenço com espada bordada. Dorothea questiona se um lenço. Ele diz que sabe que ela não gostou muito do último presente. Ele espera que dessa vez não seja o caso. Dorothea agradece pelo presente, dizendo ter gostado muito. Ela pensa que no geral bordam flores ou aves, então o desenho de uma espada é algo único. Ela teve um lenço como aquele em sua vida passada. Dorothea questiona sobre como ele conseguiu um lenço tão diferente. Ethan responde que viu quanto ela gosta de espadas, então pediu para que fizesse especialmente para ela. Ele pergunta se pode pedir um favor para ela agora que ele lhe deu o presente. Ela pergunta do que se trata. Ethan diz que é uma coisa que ele queria fazer há muito tempo. Ele diz que gostaria de poder escrever no gesto dela. Dorothea pergunta se escrever. Gus pergunta se ele se refere a escrever coisas bobas que se dizem entre amigos. Ela pensa que isso é algo que Rei faria, mas o Ethan? Mas por fim ela concorda. Ethan agradece por ela lhe permitir. Então pede que ela espere um momento. Ele começa a escrever no gesto dela. Dorothea olha para ele encantada. Por fim, ele diz que está pronto. Ela lê o que está escrito, que é uma linda pérola nascida de velhas feridas. Mas assim que os momentos ruins passarem, vai brilhar intensamente. Para Dorothea Melané, escrito por Ethan Bronte. Ele diz que aquilo é o que ele sempre quis dizer a ela. Rindo, ela pergunta o que ele faria se ela não tivesse dado permissão. Ethan diz que estava confiante que a princesa deixaria ele fazer isso, fazendo Dorothea se perguntar se está sendo influenciada pelos planos daquela pessoa outra vez. Ethan pergunta com um sorriso se ele poderia voltar uma próxima vez. Retribuindo o sorriso, Dorothea diz que com certeza. Um mês depois, Dorothea está lendo. Seu braço já está quase totalmente bom. Ela pensa que o ambiente está claramente tranquilo e agradável porque Rei se foi. De repente, Clara entra gritando que uma carta chegou. Dorothea pergunta se é do Rei, dizendo que se for isso, ela vai ler mais tarde. Cansada, Clara diz não ser dele. Chegou uma carta da família imperial dirigida à princesa, fazendo a expressão de Dorothea mudar bruscamente. Dorothea se pergunta se poderia ser que o Carnot está tentando contactá-la. Abrindo a carta, ela pensa que não recebeu nenhuma carta dele em 2 anos. Curiosa, Clara pergunta o que diz. Para baixo, Dorothea fala que diz que ela deve se comportar como uma princesa. Em que diabos ela estava pensando? Não tem como Carnot fazer isso sem nenhum motivo. Ela completa que parece que a família real de Hark logo irá para lá. Surpresa, Clara pergunta se a família real Hark
Antes dela regressar, depois de tomar o trono, a história de Gilberto se expandiu por todos os territórios. Entre eles, o bode expiatório representativo foi Hark. A razão pela qual Hark foi sacrificado... Mas pensando, Dorothea não consegue se lembrar sobre por que ela fez aquilo daquela vez. Então ela se lembra de que o Ethan Bronte sugeriu. O príncipe de Hark, que seria coroado como rei, tinha uma prometida, a Mônica. No entanto, ela gostava de Ethan. A família da Mônica decidiu comprometê-la com Nerel, o príncipe de Hark, por razões políticas. Mas o Ethan quis intervir de algum jeito. Não exatamente. No baile de debutante, Mônica, assim como muitas outras senhoritas, se apaixonou por Ethan. Ethan se apresentou para ela, dizendo ser uma honra conhecê-la, e que o nome dele é Ethan Bronte. Ele questionou se era a senhorita de Hark, dizendo ter ouvido falar muito bem da região e deixando a moça tímida. Ethan tirou proveito desse fato. No final, Mônica anunciou seu término com Nerel, pois desde que o Ethan não a correspondesse, ela não queria se casar sem ter sentimentos pela pessoa. Enfurecido, Nerel culpou Ethan pelo ocorrido. Depois disso, cada vez que encontrava Ethan, o perseguia como se quisesse matá-lo. O invejava, o ignorava e até mesmo intimidava. Ethan provocava, dizendo que devido à incompetência dele, ele não conseguiu proteger a mulher que gosta, então decidiu culpar os outros, perguntando de forma irônica se o futuro de Hark não parece sombrio, deixando Nerel ainda mais irritado, o qual disse que fará o Ethan se arrepender amargamente das palavras que ele acabou de dizer. Mais tarde, Nerel atacou o Império assim que ascendeu ao trono, começando pela região de Seritia, onde se encontrava a família Bronte. Foi nesse momento que ela foi para a guerra e o deteve junto do Ethan. Então quer dizer que Nerel irá ali? Pensando bem, ele destratou o Ethan desde o começo e espalhou rumores sarcásticos. Claro, a princípio os dois estavam em desacordo. Na verdade, ele também não agradava muito Dorothea, então ela até achou graça quando o Ethan socou a cara de Nerel. Agora ela pensa que foi realmente malvada. Bem, depois que a Mônica fez, ele estava em seu direito de ficar chateado. Ela se pergunta se eles dois vão se encontrar, mesmo que não haja forma de que a família Bronte envie Ethan para aquele lugar. Mesmo que cheguem a se encontrar mais tarde. Bem, agora que ela conhece os fatos, deveria ser capaz de intervir. Agora que as coisas são diferentes, então talvez os dois se deem bem. Ela deve dar uma boa primeira impressão da família Bronte, que ajuda a manter uma relação amistosa com o Bera também. Se ela fizer isso, estaria um passo mais próximo de alcançar o terceiro item na lista de desejos dela sobre ser alguém melhor e salvar milhões de pessoas. Será possível? Determinada, ela pensa também poderia ajudar a ter uma vida tranquila. Se eles resolverem a relação entre Ethan e Nerel, ela poderá salvar milhares de pessoas. Ela pede a Clara que prepare uma carruagem. Clara pergunta onde ela vai. Dorothea diz que vai visitar a família Bronte. Ela diz oi para o Ethan, que parecia não estar esperando por ela, ficando surpreso. Mas logo ele mostra sua hospitalidade, pedindo para ela se sentar. Dorothea pensa que ele parece feliz, enquanto ele pergunta que tipo de chá ela quer, pois ele tem muitas coisas boas dessa vez. Dorothea pergunta se ele soube das pessoas que vêm de Hark, ao que Ethan confirma, dizendo que seu pai lhe disse. Ethan diz que agora que ele pensa nisso, escutou que a princesa também dará as boas-vindas a Hark. Dorothea diz que sim, ela tem que cumprimentá-lo como princesa do Império. Dorothea pergunta onde foi o Ethan no passado e se ele está se escondendo. Então Ethan fala que também quer cumprimentá-las com ela, fazendo Dorothea cuspir o chá. Ethan se levanta rapidamente, pergunta se está tudo bem. Dorothea diz que sim, perguntando por que ele diz isso. De forma tímida, Ethan diz que mesmo que a mãe e o pai dele não gostem, ele ainda poderia ficar juntos até a hora de comer. Dorothea, confusa, se pergunta para que se deve isso, pois até agora ele mostrou poucas vezes o rosto em público. Ethan explica que a princesa também vai estar. Ele ouviu que o príncipe de Hark tem mais ou menos a mesma idade que eles. Mas Dorothea se exalta, gritando que não. Ethan pergunta por quê. Dorothea pensa que Nerel ignorava o Ethan por ele ser um filho bastardo que nunca pôde estudar na Episteme. O Duque vai se arrepender de mostrar o Ethan em público. Da situação, o Ethan também vai sair muito machucado. O que ela deve fazer? Então ela se lembra da Clara falando, toda empolgada, que um astrólogo muito bom está na cidade, falando para eles irem vê-lo. De forma nervosa, Dorothea diz que é um local de tarô. Acontece que a leitura de tarô não é muito boa, mas... Ethan questiona o quê? E se ela sabe ler cartas de tarô? Coçando a cabeça sem jeito, Dorothea nega, dizendo que se refere a um lugar que ela viu onde fazem isso. Ela escutou que é um grande astrólogo na cidade. Ele diz que a energia de morte se torna mais forte se ele se encontra com Hark. Ethan parece inicialmente nervoso, mas logo em seguida ele começa a rir, deixando Dorothea confusa. Ainda rindo, Ethan pergunta se ela realmente ouviu algo assim, e se ela perguntou a um astrólogo sobre ele. Dorothea fica envergonhada,
enquanto pensa que como estava com muita pressa, então ela não sabia o que inventar. Mas ela diz a ele que foi apenas por diversão. Mas depois de ouvi-lo, ela se sentiu um pouco incomodada. Então pergunta o que mais ela perguntou sobre ele, deixando Dorothea confusa. Então pergunta se ela tem certeza de que essa pessoa sabe ler cartas de tarô. Dorothea diz ter realmente visto. Ao que Ethan diz que então não há o que fazer. Se a princesa diz, então ele deixará como está. Ele diz não acreditar em cartas de tarô, mas isso é o que a princesa quer. Dorothea agradece por ele ouvir o pedido dela. Mas o Ethan diz que, em troca, ele quer que a princesa escute o pedido dele. Ela pergunta o que ele quer. Ele pede que no dia que ela debutar oficialmente na nossa sociedade, ela permita que ele seja o acompanhante dela. Dorothea fica surpresa com o pedido, mas Ethan diz que é isso que ele quer. Antes de regressar, ela não tinha um parceiro para escoltar. A poção de ser o par da princesa oferecida pela família imperial era como um castigo. Ninguém queria ser a escolta dela. Finalmente, devido ao pedido do rei ao seu grande amigo, ela teve Theon como companheiro. Theon não podia rejeitar o pedido de um amigo, e muito menos uma ordem imperial. Mas como todos os outros, ele não queria realmente dançar com ela. Ainda assim, a partir desse momento, ela se apaixonou por Theon. No exato momento em que ela começou a ter sentimentos por ele, também foi o início de suas desgraças. Que expressão ele tinha naquele momento? Pensando bem, aquele foi o momento mais feliz da vida dela. Ela não foi amada, mas também não foi odiada. Depois disso, Carnon pressionou o noivado dela com Theon para estabelecer laços com a família do Calfred. Confuso pela demora, Ethan chama a princesa, se desculpa, e então explica que ainda falta muito para o debut dela. Ethan fala que de qualquer forma, o tempo passa rápido. Pede para ela prometer que no dia em que ela debutar, ele é quem estará ao lado dela. Dorothea é ofuscada pela beleza dele. É impossível não se sentir envergonhada, mas ter um parceiro assim seria bom. De qualquer forma, ninguém iria querer a posição. E dessa vez, não tem por que ela terminar noivada ou casada com Theon. Ela une seu dedo mindinho ao dele, falando que está bem. Radiante, e tem de esperar que esse dia chegue logo. Alguns dias depois, Dorothea está cumprimentando o príncipe Nerel. Nerel encara sem muita paciência, e não diz nada em resposta ao cumprimento da princesa. Sorrindo, Dorothea deseja que ele seja bem-vindo, enquanto pensa que não deve ficar nervosa. Ela deve manter a mente aberta e manter uma boa relação com Hark. Mas a expressão dela muda quando ele diz que ela tem um rosto bem decente. Dorothea tenta disfarçar a irritação com um sorriso, mas em seu pensamento, ela se imagina matando ele, enquanto se pergunta se por acaso ele quer viver uma vida curta. Um homem corre chamando o príncipe, falando para ele não se esquecer de que está falando com a princesa do Império. Nerel de saber. Então, de forma arrogante, ele diz que ela não sabe se quer manusear os espíritos, se gabando enquanto está invocando o espírito da água, poder dado pela família Hark e Pons. Melané e Fred, em sua longa história, tiveram seus vínculos com os espíritos enfraquecidos, diferente da família real de Hark, que ainda mantém fortes vínculos com os espíritos. Essa é a maior fonte de arrogância de Nerel frente ao Império. Dorothea diz que está certo. Ela não sabe manejar os espíritos. Mas ele quer saber uma coisa? Hark é um reino pequeno. O estágio de uma princesa imperial é o mesmo que o do rei de um pequeno reino. Então, mesmo sem os espíritos, ela pode acabar com isso e fazer de Hark uma piada. Ainda de forma arrogante, Nerel indaga se ela sequer sabe manejar os espíritos, como ela acha que vai ser tratada como uma princesa. Dorothea pergunta por que ele acha que ela está ali. Aqueles modos e sentidos comuns básicos devem ser adquiridos antes de entrar na epísteme. Nerel provoca dizendo que ela sequer pode entrar na epísteme. Dorothea argumenta que não é como se ela não pudesse entrar. Nerel diz que é uma desculpa idiota, mas Dorothea diz que pelo menos parece que ela aprendeu muito mais que o príncipe, levando em conta a postura dele. E assim, eles continuam se provocando, deixando todos nervosos. Irritada, Dorothea pergunta se ele quer colocar isso à prova. Ela diz que a estação agrícola movimentada segundo os movimentos celestiais. Então pergunta se não é fácil saber sobre as trocas na temporada de pesca, deixando Nerel nervoso. Vitoriosa, Dorothea toma seu chá, enquanto comenta que é uma vergonha que você quer saber isso. Derrotado, Nerel pragueja. Dorothea continua perguntando se não é por isso que ele não entrou na epísteme. Antes, quando Dorothea viu Nerel, ela pensava em o amaldiçoar. Em comparação, agora se tornou alguém mais tolerante. Nerel diz que só acha que ela sabe um pouco mais. Ele acha que ela pensa que a epísteme é um lugar que pode entrar se sabe algumas coisas, mas é um lugar que se aprende tanto artes literárias quanto marciais. Dorothea diz que, sendo assim, ele deve ser capaz de levantar uma espada. Nerel ri, perguntando se ela está tentando competir com ele, enquanto pensa que ele tem mais confiança com o manejo de espada do que com o conhecimento dele. Dorothea diz que sim, pede para ele dar o exemplo ganhando. Sem entender nada, Nerel pensa que ele foi reconhecido como um grande espadachim em Hark,
Então aquela menina não pode vencer dele 2 vezes. Então ele concorda, dizendo para ela não chorar depois que perder. Uma espada cai. Aquele foi o primeiro duelo de Doroteia depois que ela tirou o gesso. Então ela não consegue acreditar que ele não pôde evitar isso e já perdeu. Ela se pergunta se ele realmente estava a vencê-la com essa habilidade. Mais furioso, o príncipe pergunta como ela se atreve. Então ele usa seu poder na Doroteia. Com a expressão psicopática, Nereu pergunta como alguém que sequer pode manejar os espíritos se atreve a rir dele. Clara e Stefan ficam em pânico. Doroteia não consegue respirar devido à água. Eles querem pensar que a chamam de princesa sem ter o poder dos espíritos. Até mesmo Bera logo será devorada por Hark. Doroteia morde os lábios ao ouvir a menção aos espíritos. Ela se lembra de quando ela ficava olhando o rei invocando os espíritos, e isso lhe dá determinação. Ela então manda ele ir para o inferno com os espíritos, enquanto corta a água. Surpreso, Nereu pergunta se ela cortou a água. Clara e Stefan correm até a princesa, que está caída no chão. Eles perguntam se ela está bem e dizem que eles têm que apresentar um protesto formal contra Hark. Mas se levantando, Doroteia diz estar bem e pede que eles não se preocupem. Então ela aponta sua espada para Nereu, mandando ele escutar com atenção. Nereu tenta se defender, dizendo que o poder dos espíritos também é uma forma de lutar. Com expressão assassina, Doroteia concorda, pedindo para ele se sentir livre para usá-lo, pois esse é o poder dos espíritos, ela pode derrotá-lo. Então, ela diz que como prometeu, ela será cortês. Depois disso, Clara está arrumando o cabelo de Doroteia. Clara pergunta se está tudo bem com ela, ao que Doroteia responde estar bem. Clara pergunta se mesmo assim se não seria melhor pedir para um médico checá-la. Doroteia diz que não seria necessário. Ela pensa que não tinha por que ganhar daquela forma, então ela pergunta o que ela está disposta a fazer para que a veja como uma vencedora. Ela realmente pretende passar por cima de outra pessoa apenas por isso? Para baixo, ela então avisa a Clara que não vai pegar ela na espada por um tempo. Então Ethan entra no quarto desesperado, perguntando se ela está bem. Ele diz lamentar aparecer de repente. Ele sabe que é uma completa falta de respeito da parte dele, mas ele ficou preocupado quando soube que ela estava ferida. Então ele pergunta como está o corpo dela. Doroteia pede que ele não se preocupe, pois ela não está lesionada. Ela só foi atacada por um espírito da água. Então ela se lembra do que Nereu havia dito sobre até mesmo Bera ser devorada por Hark. Mesmo que ela derrote Nereu, como ele tem um espírito, logo herdará o trono. Enquanto ela não pode voltar a ser como antes, quando ninguém a procurava. Segurando a mão da Doroteia, Ethan disse que ela está machucada sim, e que aquilo já aconteceu antes. A princesa sempre diz que está bem, mas o rosto dela reflete o oposto. Doroteia se pergunta se ela está fazendo uma expressão assim. Ethan então pergunta se está realmente bem, mas ao não obter resposta, ele muda de assunto e pergunta se ela gostaria de ouvi-lo tocar violino. Doroteia pergunta se do nada. Ele diz que não é algo que a desagrade. Ethan então pergunta, todo sorridente, se ela gostaria de ouvir a melodia dele e se ele pode mostrar agora, dizendo que talvez a surpreenda ao ouvir. Então ele começa a tocar, deixando Doroteia encantada. Todos estão impressionados com a habilidade dele, dizendo que ele é um gênio do violino e que aquilo foi incrível. Sem graça, Ethan diz não ser merecedor de tais elogios. Em pensar que com tão pouca idade já é capaz de tocar algo tão profissional como era se esperado um anjo de olhos dourados da sociedade. Contente, Ethan diz que então acha que terá que tocar mais uma música. Mas de repente, eles são interrompidos por alguém bater na porta, a chamando. Ela percebe que é a voz do Nereu, se perguntando por quê. Ethan pergunta se foi essa pessoa que atacou a princesa. Pensando que ela não pode deixar que os dois se conheçam agora, ela pede que o Ethan se esconda agora. Ela segura o pulso dele falando para ele ir rápido. Então, ela o empurra para trás de uma cortina e pede que ele fique quieto. Ethan tenta dizer alguma coisa, mas a cortina é fechada em sua cara. Clara grita e já vai abrir a porta, enquanto Doroteia pede que o Stefan fique em frente à cortina por um momento. Irritada, Clara pergunta ao príncipe o que foi, mas ele a empurra perguntando o que ela acha que está fazendo. Então informa que está ali para falar com a princesa, que pergunta a ele o que ele gostaria. Ele fica surpreso ao ver que ela não ficou ferida, mas ela pede que ele seja breve. Virando o rosto, ele diz que queria pedir desculpas pelo que aconteceu antes, porque ele usou poder demais em uma pessoa comum que não sabe usar o poder dos espíritos. Tentando controlar a raiva, Doroteia pensa que ele não vai deixar o orgulho para trás até o fim. Ela diz a ele que não tem problema, pois como ele pode ver, ela não está ferida. Então ele pode se retirar se acabou de pedir desculpas. Nereu informa que o pai dele pessoalmente pediu que ele convidasse ela para jantar como uma forma de retificação, e que o Duque Bronte também estará lá. Doroteia não quer ir, mas ela não pode evitar se trata de um convite do rei. Então ela concorda e manda Clara preparar tudo. Mudando de assunto, Nereu pergunta se por acaso ela estava tocando violino. Doroteia pensa que aquele é um momento muito inoportuno. Então ela diz não saber tocar isso. Pensativo, Nereu diz achar ter ouvido antes de entrar. Doroteia diz que ele deve ter ouvido errado.
Então ela chama Clara para elas irem, pois o rei de Hark deve estar esperando. Então ela pede que o príncipe a guie. Meryl pergunta se o cavaleiro de escolta não vai com ela. Dorothea explica que o Stephen irá depois. Stephen confirma e quando eles saem, ele suspira aliviado. E Ethan sai de trás das cortinas. Ethan diz que a princesa é muito linda, perguntando se Stephen não acha. Na mesa, o rei está morrendo de rir ao pensar que o Nerel ameaçou a princesa, dizendo sentir muito. Ele diz que por ela ser uma criança que lida com os espertos cotidianamente, ele espera que ela compreenda. Então diz que se ela soubesse como manejar os espíritos, seria mais fácil de eu entender. Dorothea diz que entende, mas pensa que ela diria que foi imaturo. Ele agradece pela compreensão dela. E diz que a princesa parece cada vez mais com a imperatriz que faleceu quando a princesa nasceu, chamando a atenção da Dorothea. Ela já viu um retrato da imperatriz antes. Lábios e olhos rosados e cabelos escuros. A família da mãe dela era Fred, por isso parecia um pouco com Theon. Sem nenhuma razão, ela sempre gostou da pessoa do retrato. Ela agradece pelas palavras dele. Então diz que de qualquer forma, parece que a saúde da princesa se recuperou por completo. Mesmo se sua majestade não disse nada. Colocando a xícara na mesa, ela pensa que é verdade. Mas às vezes assim, ela não quer ir embora dali. Então ela diz que a vida naquele lugar é melhor, mais cômoda. Andando junto com Stephen e a Clara, Dorothea pensa que da próxima vez ela irá recusar a carta, mesmo que seja do Carnon, pois ele não faz nada além de lhe causar problemas. Ela se vira para a Clara perguntando se por acaso chegou alguma carta aquele mês. Clara responde que também não veio dessa vez, sendo 2 meses sem notícia já. Ela questiona se a Clara ainda acha que talvez o mensageiro tenha falecido no meio do caminho. Clara pede que ela não se preocupe, pois ela não crê que seja grande coisa. De repente, alguém grita e chama a princesa. Um homem está reclamando de uma criança que está ali outra vez. O menino ruivo puxa seu braço que está sendo agarrado pelo homem, dizendo que a princesa não disse nada sobre não querer receber visitas. Dorothea pergunta o que está acontecendo. O homem diz que parece que aquele pirralho não sabe o lugar dele e continua querendo vê-la. O menino pergunta se a princesa não fez uma promessa a ele da última vez. Dorothea pergunta se promessa. Então parece lembrar ao que ele se refere. Ela se lembra de ter falado a ele que quando chegasse ao ponto dele vender a vida dele por 10 moedas, era para ele ir até ela. Ele joga um saco de batatas, dizendo que dará tudo a ela. Absolutamente tudo. Então, se ajoelhando, ele pede que ela, por favor, o ajude. Dorothea fica confusa diante do desespero do menino. Vemos então eles em uma carruagem. Dorothea pergunta se o pai dele tem uma dívida pendente, ao que o menino confirma, dizendo que eles não podem pagá-la. Por isso eles querem levar ele e o irmão dele para trabalharem na mina. O menino pragueja, dizendo que aquele lugar é muito cruel e perigoso. O irmão dele morreria em um lugar assim. Dorothea pensa que se é sobre essa mina, o dono não é o Conde Duncan? Em pensar que ele está usando crianças para trabalhar nas minas. Crianças que não têm dinheiro nem poder para contradizer suas vontades. Pensativa, ela diz que vai ajudá-lo. Emocionado, ele pergunta se é mesmo, mas Dorothea diz ter uma condição. O pai dele não, apenas o irmão. Vemos uma caixa cheia de ouro. Alguém pergunta o que é aquilo e por que a princesa está dando isso a ele. Dorothea explica que é em relação à dívida de uma família que vive no povoado. O homem pergunta se ela está se referindo ao senhor que pegou emprestado inicialmente 500 blank. Com juros, a dívida total é por volta de 3.000 blank, dizendo que aquilo é mais que o suficiente para pagá-la. Dorothea pede que ele use o dinheiro restante para pagar as dívidas das crianças da mina, e no futuro ela não quer que crianças sejam levadas para trabalhar em um local assim. Os olhos do cara brilham dinheiro enquanto ele diz que é realmente muito amável e inocente, e que aquele foi um gesto comovente. Dorothea pensa que ele realmente acha que ela é muito ingênua, mas ele diz que esse não é um assunto no qual a princesa deveria se envolver. Dorothea diz saber. Ela não está lhe dando uma ordem, apenas está expressando o desejo dela diante de uma situação. Ela sabe perfeitamente bem como as coisas funcionam naquele lugar. Antes de retornar, ela foi duramente criticada por decretar uma lei que proibia o trabalho de crianças menores de 14 anos. As pessoas perguntam sobre quem elas deveriam contratar para tais trabalhos então, dizendo que ninguém mais pode fazer certas coisas além das crianças, e perguntando se ela acha que elas vão gostar de perder seus empregos. Todos apontavam o dedo para ela, dizendo que as crianças podem comer e viver graças ao dinheiro que conseguem, e que eles estão sendo prejudicados por uma princesa que sequer entende o mundo. Não importa quanto dinheiro ela tenha, não pode salvar todos. Ela sabe disso melhor que ninguém. Agora que ela não é imperatriz, as palavras dela não têm nenhum peso. Ela tem consciência de que não sabe muito sobre a situação. No entanto, ela irá se certificar de mudar isso. Ela está fazendo isso porque está na lista dela. Vemos uma carruagem mais simples dessa vez. Alguém chama a princesa e ela olha. É o menino ruivo que pergunta se ela realmente pretende entrar lá pessoalmente, dizendo que ele pode fazer isso sozinho.
Deus, Doroteia e Stefan estão usando roupas simples e esfarrapadas. Doroteia diz não achar que o pai dele deixará ele ir, pois nunca se sabe o que pode acontecer. Mas ela tem um cavalheiro muito confiável ao lado dela. O menino diz que não importa o que aconteça, é para deixar que ele se encarrega. Doroteia está andando e observando o lugar. Aquilo não é apenas um bairro pobre, não é? Doroteia vê 2 meninos brigando. Um xinga, enquanto pergunta se ele já terminou de falar. O outro diz que já disse tudo o que tinha para dizer, enquanto xinga o outro. Então, ela acha que agora entende por que ele fala de uma forma tão única. As pessoas a olham com olhares ameaçadores. Doroteia fica confusa com isso. Então o menino explica que é porque eles dois têm uma aparência nobre. Então é para ela apenas os seguir e os ignorar. Doroteia se pergunta se mesmo vestindo essas roupas, se eles ainda os veem assim. O menino aparece em sua casa, dizendo que o pai dele já deve ter saído. Angustiada, Doroteia pergunta se há pessoas que vivem em lugares como aquele. O menino abre a porta enquanto chama pelo seu irmão Poi. Então, eles se deparam com o menino encolhido em um canto. O menino parece que vai chorar, então seu irmão o abraça, dizendo que está tudo bem, e que eles estão bem agora. Eles irão deixar aquela casa. Observando o menino, Doroteia pensa que o menino havia dito que seu irmão tinha 8 anos, mas ele é pequeno demais. Poi pergunta sobre o pai deles, ao que o menino responde que ele não, e que é para ele cumprimentar a princesa, pois ela irá ajudá-los. O menino olha para ela assustado, diz olá e então se apresenta. Doroteia diz olá com um sorriso. Poi chama o irmão, então cochicha em seu ouvido que aquela irmã é muito bonita. O menino ruivo explica que é porque ela é uma princesa. De repente, eles ouvem alguém gritar perguntando o que alguém está fazendo em frente à casa dele. É o pai dos meninos, que grita perguntando se o Stefan é surdo, porque não responde. Quem é aquela garota e por que estão na casa dele? Ele chama Joey e Poi de inúteis e pergunta que tipo de besteira é essa, mandando eles irem para lá agora mesmo. Irritada, Doroteia informa que aquelas são as crianças que ele vendeu. Então agora, eles não irão para as minas, mas irão com ela. Nervoso, o homem diz que mesmo assim, o Conde Duncan lhe disse que precisava desses pirralhos, perguntando o que ela acha que está fazendo roubando crianças desse jeito. Puxando os meninos, ela diz que ele não os merece. Irritado, o pai grita perguntando aonde eles pensam que estão indo, e diz que não vai deixar isso passar, mas Stefan encara com uma aura assustadora. No castelo, Poi todo contente pede para o seu irmão olhar para ele, perguntando se ele não parece uma criança rica. Joey o abraça, dizendo que ele está igual a um príncipe. Doroteia diz ter comprado para ele, perguntando se eles realmente gostaram. Joey confirma, agradecendo por toda a consideração dela. Ela pergunta se ele não se esqueceu da conversa deles. Já que ela pagou a dívida, ao invés de a pagarem de volta, agora eles trabalham para ela. Joey está tremendo, e percebendo isso, Poi o chama. Então Joey fica determinado, e pergunta o que ela gostaria que eles fizessem. Doroteia diz que justamente hoje ela tem um assunto a ser atendido. Então ela se vira e pede que eles venham com ela. Eles são levados até uma enorme mesa. Surpreso, Joey pergunta o que é tudo aquilo, enquanto Poi questiona se eles podem comer naquela mesa grande. Doroteia aponta para onde eles devem se sentar, informando que os lugares deles foram preparados. Stefan ajuda o pequeno Poi a se sentar. Os meninos estão radiantes, e Doroteia se pergunta por que eles estão assim. Então o primeiro prato servido. É um bife feito com lombo macio. A partir de agora, eles irão comer verduras e frutas frescas. É para eles comerem tudo sem reclamar. Mas ela os lembra de que nobres são educados mesmo comendo. Então se eles quiserem servir alguém da família imperial, devem aprender isso. Ela os ensinará a etiqueta na mesa a partir de agora. Os dois se entreolham. Então Joey pergunta se eles vão servi-la. Confusa, ela responde que é claro. Surpreso, Joey pensa que achou que todas as pessoas ricas eram más. Ele sentiu tanta agonia que pediu ajuda para a princesa sem pensar muito. Foi assustador, pois a princesa poderia ser como o Conde Duncan. Eles perguntam se Poi terá que voltar a fazer trabalhos difíceis. Ele tem muitas dúvidas. Talvez a princesa seja diferente do que ele pensava. Ela pode ser uma pessoa boa. Joey pergunta se ela já experimentou torta de maçã alguma vez. Doroteia questiona se torta de maçã, ao que Joey explica que é um pão com forma de joia feito com manteiga e açúcar por fora. Também tem o cheiro da maçã. Ela é doce, suave e perfumada. Depois que ele e o Poi comeram, ele chorou de tão deliciosa que estava. Doroteia diz já ter provado antes e questiona sobre por que ele está perguntando. Ela se pergunta se é tão deliciosa assim. Com um belo sorriso, ele diz que vai presentear a princesa com uma torta de maçã mais tarde, já que é a comida mais deliciosa do mundo. Quando ele retribui o favor, também lhe dará uma torta de maçã. Doroteia questiona se então ele acha que poderá comprar uma torta de maçã. Joey diz que sim, pois ele será um adulto. Doroteia diz que ele não tem que fazer isso, mas Joey diz que querer fazer.
Então ela pergunta se agora ele pode se concentrar em aprender etiqueta, ao que os dois irmãos respondem afirmativamente. Dorothy ensina a forma como eles devem segurar a faca, mas Joey está empolgado demais por nunca ter experimentado algo assim antes. Ele incentiva o Poe a provar também, até que os dois comem tudo e estão satisfeitos. Poe comenta que queria poder aprender etiqueta à mesa todos os dias. Dorothy diz que a partir de agora eles comerão com mais frequência, então não é para serem tão gulosos. Ela pega mais um pedaço de bife e pede que ele coma aquilo também. Babando diante da carne, Joey fala que é preciso a pessoa mais agradável que ele conheceu em sua vida. Dorothy pergunta se ela é uma pessoa boa por lhe dar carne, mas ele responde que não é apenas a carne. Ela o salvou do pai deles, permitiu que eles ficassem ali e lhes deu roupas novas. Então a princesa é a pessoa mais gentil do mundo. Dorothy se pergunta se é a pessoa mais gentil do mundo, pensando que aquela é uma palavra que realmente não tem nada a ver com ela. Ao contrário disso, ela acredita que é a pior pessoa do mundo. Então ela pergunta se eles já terminaram. Decepcionado, Joey pergunta se então é isso. Mas Dorothy diz que não, pois ainda tem a sobremesa, deixando ambos os meninos muito contentes, pois eles apenas ouviram falar sobre isso. A comida é então servida, e eles só conseguem pensar que é a comida mais deliciosa do mundo. Dorothy diz que não é necessário seguir a etiqueta, e é para eles apenas comerem. Aquilo é uma recompensa por terem ido bem. Joey presta a chorar diz maldição. Dorothy informa ter dito que se ele amaldiçoasse de novo, ela iria expulsá-lo. Envergonhado, o menino diz que ela pode fazer isso, pois quem disse que por chamá-lo de amável, ele deixaria de xingar. E mesmo que ela o expulse, ela já fez muito por ele. Poe pergunta se ele está chorando, mas irritado, ele responde que não é isso. Para baixo, ele diz que é porque ele queria lhe dar uma. Dorothy explica que as pessoas que trabalham no palácio devem estar limpas e saudáveis. Por isso, eles devem comer bem e estar saudáveis. Isso é o que eles têm que fazer agora. De qualquer forma, isso aconteceu com os meninos que ela trouxe. No futuro, quando ele vier visitar o palácio, poderá conhecê-los. Ela espera o dia em que eles se encontrarão novamente. É o que diz a carta da Doroteia que o Theon está lendo. Ele pensa que ela escreveu como se fosse um relatório. É desajeitado. Com um belo sorriso, ele pensa que a princesa é muito simpática. Ele pensa que tem que enviar uma resposta rapidamente. Mas de repente, ele paralisa, começa a sentir dor, então está caindo, sem entender o que está acontecendo com ele. Enquanto isso no palácio, Ita está lá novamente. Alguém pergunta há quanto tempo. Ao que todo tímido, ele diz que já faz muito tempo que eles não se veem, e pergunta como a pessoa está. Vemos então que a pessoa com quem ele está falando é a Clara. Diz que parece que ele cresceu e que está mais alto. Ela pergunta se ele está ali para ver a princesa. Então, ela o guiará. Ethan agradece, enquanto as outras empregadas observam sendo encantadas com o menino. Eles estão indo em direção ao quarto da Doroteia, quando de repente ele ouve a Doroteia perguntar para alguém por que ele escondeu o bolo em um canto do seu quarto. A outra pessoa explica que é guardá-lo, pois queria comer mais tarde com o Poe. Quando eles chegam à porta do quarto, Doroteia está perguntando se ele vê que está com um mofo, e diz que aquilo é um desperdício. Quando eles entram no quarto, se deparam com a Doroteia segurando um pedaço de torta, enquanto dois meninos ruivos a seguram com olhos pidões. Joey fala ter pensado que ela é rica. Irritada, ela diz ser rica, então é para eles lhe dizerem se quiserem comer algo, pois ela dará tudo o que eles quiserem. Ethan questiona quem são eles, ao que Clara explica que são garotos que a princesa trouxe há pouco tempo. Ela os salvou de serem vendidos por seu pai para trabalho forçado nas minas, e deixou que ficasse no anexo, dizendo quão amável ela é. Ethan diz também que ele é amigo deles, ao que Clara, contente, diz que seria muito bom vê-los brincando juntos. Dorothea diz que faz muito tempo que eles não se veem. Ethan pergunta como ela tem estado, ao que ela responde que como ele pode ver. Ele comenta ter escutado que ela salvou esses meninos. Ela pergunta se a Clara contou a ele, ao que ele responde que sim, e que ouviu enquanto ia para lá. Segurando a mão da princesa, ele diz que ela fez um trabalho grandioso, assim como era esperado dela. Ela viu coisas que outras pessoas sequer iriam notar, pegando Dorothea de surpresa. Ele diz também que ele é amigo deles. Ela diz que tudo bem. Ela tem algo para resolver, então pergunta se ele pode esperar com os meninos, ao que Ethan concorda. Agora, restam apenas os três no quarto. Ethan diz olhar para os meninos, dizendo que eles nunca se viram antes. Joey aponta para o Ethan, dizendo que ele é o jovem mestre. Ethan pergunta se ele o conhece, ao que Joey afirma ter o visto na competição, enquanto Poe está impressionado com sua beleza. Se aproximando dos meninos, Ethan diz ter ouvido falar sobre eles também. Eles estão ali por causa da dívida do pai deles. Joey confirma, dizendo que a princesa os salvou. Ethan questiona o que eles estão fazendo no anexo. Ao que contente, Joey explica que eles estão aprendendo as letras. Agora, eles podem ler, mesmo que seja lentamente. Empolgado, Poe acrescenta que ele também está aprendendo história. Com a expressão enojada, Ethan diz que eles não sabem a bênção que receberam da princesa. Joey explica que para trabalharem ali, eles precisam manter a saúde deles. É por isso que eles aprenderam a etiqueta e a ler.
A princesa disse que essa é a única responsabilidade deles e que outras pessoas cuidam das demais tarefas. Ita pergunta se é mesmo. E se então eles não fazem nada em benefício da princesa e estão apenas a usando como parasitas. Joy repete a palavra parasita. Ita pergunta o que é um parasita, quebrando a cara do Ita. Ita se pergunta se eles estão brincando com ele ou realmente são dois idiotas. Ethan diz que não importa que a princesa diga que não é necessário trabalhar. Se ele fosse eles, o faria de todo jeito. Ele ficaria envergonhado em ficar em um lugar e não fazer nada. Rapidamente, Joy diz que eles realmente pensaram em trabalhar. Ita questiona sobre por que então ficaram apenas na palavra. No fim das contas, eles são apenas um incômodo. Joy questiona sobre o que eles podem fazer pela princesa. Ethan diz que está certo de que ela não vai pedir nada. Então, colocando a mão sobre o ombro do menino, ele diz que, no entanto, ele tem uma boa ideia e pergunta se eles querem ouvir. Alguém chama a princesa. São os meninos. E ao vê-los, Dorothy pergunta o que houve. Os meninos se entreolham com um sorriso no rosto. Eles então lhes tendem uma cestinha cheia de framboesas, dizendo que queriam fazer algo pela princesa. Então, eles mesmos prepararam aquilo. Eles dizem todos empolgados que vão se esforçar mais no futuro. Dorothy pega a cesta. Emocionada, ela diz que já tinha dito a eles que não precisavam se incomodar com isso. De repente, sua expressão muda ao ver o lenço do Theon ali. Ela perguntou a Joy por que ele colocou aquele lenço embaixo. Joy responde que lavou as frutas e elas estavam molhadas. Ele não queria que uma cesta tão linda se molhasse, por isso usou aquele lenço. Aquele objeto não é apenas um pano. Ela diz a ele que deveria ter usado uma bandeja ou algo assim para levar as frutas. Dorothy diz o nome dos dois, que ficam assustados. Colocando a cesta num canto, ela diz para eles não tocarem descuidadamente as coisas dos outros e não entrarem no quarto dos outros sem permissão. Eles pedem desculpas, dizendo que não era a intenção deles. Chorando, Poe diz que o jovem mestre disse a eles que deveriam fazer algo pela princesa que ela gostaria e usaria. Ethan diz realmente ter dito, mas foi apenas um conselho. Nervoso, Joy diz que o Ethan disse que um pano deveria ser colocado embaixo para secar a água. Ethan diz ter dito isso, por medo da mesa ser molhada, mas ele nunca disse para usarem o lenço da princesa. Novamente, Dorothy diz o nome dos dois meninos e manda que eles saiam por um momento. Joy tenta dizer que ele, mas Poe segura a mão dele, balançando a cabeça negativamente, pedindo para ele parar. Então eles estão saindo, e quando Joy olha para trás, se depara com Ethan sorrindo de forma provocadora. Sozinhos no quarto, Ethan pergunta se a princesa está bem. Mas antes que consiga terminar a pergunta, é recebido com um tapa na cara, sendo pego de surpresa. Irritada, Dorothy pergunta se ele vai continuar mentindo até o fim. Se fazendo de inocente, Ethan pergunta o que ela está dizendo. Infelizmente, a Dorothy percebeu apenas hoje. No fim, tanto ele quanto ela são os mesmos de antes. Ela realmente achou que poderia mudar o Ethan. Quão arrogante foi essa ideia? Ela nem mesmo pôde se recompor corretamente. Antes do retorno, ele apareceu na sociedade como um cometa. Tinha o hábito de deixar as coisas caírem. Dessa maneira, as jovens Lauren se inclinavam diante dele e ele desfrutava da sensação de superioridade ao vê-las com a cabeça baixa. Ele seduzia com seu belo sorriso. Uma vez, uma dama achou o lenço do Ethan e se agarrou a ele. Para ele, uma dama que rouba pertences dos outros não pode ser realmente considerada uma nobre. Ele era um homem astuto que insultava os nobres. O passatempo do Ethan a agradava. Ela foi a primeira pessoa a descobrir e expor os pecados deles. Um novo começo. A maldade deles se encaixava muito bem. Uma tirana que ascendeu ao trono através da traição e sua mão direita. Dois males que se encontraram por acaso, não demoraram em criar raízes e começaram a florescer. E finalmente ela conseguiu a vida pela qual ela ansiou durante toda a sua existência. O resultado dos esforços dela. Então Theon entrou na sala e viu a cena. Dorothy diz o nome dele, mas ela está tremendo. Ela se pergunta sobre por que não para de tremer quando não tem nada pelo que se culpar. Ela ganhou. Ela mantém um olhar para aquilo, dizendo que agora ela é a imperatriz. Theon cai de joelho chorando pelo Haywood. Dorothy pergunta por que ele está chorando, dizendo que ele é o marido dela. Colocando a mão no rosto dele, ela diz que ele deveria estar feliz, pois a esposa dele se tornou imperatriz. Ela diz que agora ele irá ocupar o lugar ao lado da imperatriz. Por isso, ele deve ficar feliz. As pessoas diziam que alguém que não consegue ver os espíritos não pode se tornar o imperador. A assassina que matou sua majestade Haywood não pode subir ao trono. A assassina que matou seus pais. Doroteia não merece ser imperatriz.
Ela matou todos que se opuseram a ela. Theon perguntava se ela estava louca, dizendo que o que ela fez foi em vão. Aquilo não deveria ser assim. Ela pergunta se está louca. Então estende a mão ensanguentada para Theon, pedindo que ele lhe diga o que ela deveria fazer. Ela fará o que ele lhe disser. O que ela tem que fazer? Se ele apenas puder lhe dizer... Theon olha com expressão de raiva misturada com nojo. Dorothea então acorda ofegante. Ela se pergunta se aquilo era um sonho de novo, dizendo que está ficando cada vez pior. Ela se lembra do Ethan dizendo que o baile irá começar logo. Ele pergunta se ela quer que ele a ajude. Ela diz não precisar. Então pergunta se todas as pessoas falam mal dela. Ethan diz que não é nada além de besteira de gente ignorante. Ela pergunta se ele está se referindo ao fato de matar os nobres que ainda eram leais. Ethan diz que são pessoas cegas pelas tradições antigas. Depois daquele dia, Theon nem mesmo olhava para ela. Theon deve a odiar. Mas mesmo com tudo isso, quando ela pensa nele, é como se não houvesse nada no mundo para ela. Ethan dizia que estava ao lado dela e que a serviria para sempre. Dorothea dizia que ele não tem que a consolar assim, então pediu para ele ir embora. De repente, avisou ela de que o príncipe Fred aparentemente enviou uma carta para a senhorita Júlia, fazendo Dorothea relutar. Theon tinha aquela expressão quando recebeu a carta da Júlia. Mesmo em meio à sua dor, demonstrava imensa alegria. Um olhar apaixonado. Um olhar que jamais mostraria para ela. Tremendo de raiva, Dorothea se pergunta por quê, já que ela tem muito mais a oferecer do que ela. Ela pode dar tudo o que o Theon desejar. Pergunta se ela quer que a caça do príncipe Fred seja interceptada, mas Dorothea diz não ser necessário. Ela é aquela que sai mais machucada ao ler essas cartas. Por isso ela dará a Theon algo que a Júlia não é capaz. Ela chamou Ethan, dizendo que precisa construir um novo palácio. Ela não tem outra escolha além de dar tudo o que tem para ganhar o amor do Theon. É para ele chamar os melhores arquitetos, artesãos e jardineiros do mundo. É para chamar todos os especialistas necessários e garantir que sejam usados os melhores materiais. Uma criança chorando diz que seu pai está doente e não pode continuar trabalhando. Um homem diz irritado que aquela é a ordem da imperatriz, então é para eles se moverem aqueles materiais depressa. Mesmo que a vida deles esteja em risco, eles devem continuar trabalhando. Dorothea iria construir um palácio que seria um legado para a humanidade, e ela iria gravar seu amor por Theon nesse grande legado. Então um dia, Theon finalmente olhará para ela. Ela chamou Ethan, que prontamente se curva para ela, pedindo para ela dizer. Dorothea diz ter outro trabalho para ele, e ele sorri. Vemos então um banquete. Um homem levantando a taça todo sorridente pergunta quão bom é agora que o Império comanda o mundo todo. Outra pessoa dizia que ele tem razão e que é tudo graças à Imperatriz, que ri convencida no trono. Um homem diz que se Sua Majestade Raymond ainda estivesse, mas Dorothea interrompe rindo, dizendo que parece que ele não tem medo. Com a espada em seu pescoço, o homem tenta dizer de forma nervosa que o que ele queria dizer é que Vossa Majestade é muito melhor do que o príncipe Raymond, mas o pescoço dele já foi cortado. Dorothea pede que dê seu corpo aos cães selvagens. As pessoas ficam atordoadas. Com um sorriso macabro no rosto, Dorothea pergunta sobre por que eles estão quietos, mandando eles desfrutar. Então, com o olhar ameaçador, ela lhes diz que diz para eles desfrutarem. As pessoas começam a pedir empolgação e exaltar nervosamente a Dorothea. Longa vida à Imperatriz. Apesar de Dorothea ter construído o mais esplêndido palácio do mundo, Theon não foi vê-la. O que mais ela deveria fazer para que Theon a ame? Então ela se assusta ao se ver no espelho. Ela se pergunta se aquela é ela. As únicas coisas bonitas são os acessórios. Irritada, ela manda que tirem os brincos. A empregada tenta dizer alguma coisa, mas Dorothea começa a gritar, perguntando se ela não escutou e que é para tirar os brincos. A empregada está tremendo de medo. Então, irritada, Dorothea puxa os brincos da sua orelha, espirrando sangue. Jogando o brinco no chão, ela pensa que a empregada não pôde nem mesmo tirar um brinco. Ela está tremendo, quando o Ethan entra no quarto desesperado, perguntando se ela está bem. Ele percebe que ela está machucada. Mas então, ela é informada de que o príncipe Fred está ali. Empolgada, ela pensa que o Theon foi até o quarto dela. Ela pergunta a ele o que ele acha do quarto dela. Emocionada, ela diz que enfim, mas Theon interrompe perguntando irritado se é verdade que ela tirou o título da família de Eveline e proibiu sua entrada. Ele não veio por ela. Ela pergunta o que tem isso. Theon explica que os Eveline têm apoiado a família imperial e o grão-ducado Fred por um longo tempo. No entanto, ela pretende privar os inocentes de Eveline de seu título. Dorothea diz que ele não tem que se preocupar com isso. Ele apenas precisa estar bem naquele palácio imperial. Ethan sorri diante da situação.
Theon grita perguntando sobre como ele poderia ficar bem e se ela tem alguma ideia do quanto a Julia significa para ele. Então Dorothea dá um tapa na cara dele. Ela diz que ele é dela. Se ele é dela, então por que continua olhando para outra mulher? Ela acabou batendo em alguém que ama. Agora ela está suja. Theon diz nunca ter prometido ser dela, enquanto começa a correr. Indo atrás dele, ela pergunta onde ele está indo, pedindo para ele não ir. Então Ita segura o braço da Dorothea, que está em lágrimas. Ele avisa de que se ela for atrás dele, apenas causará mais danos. Ele pede que ela não se preocupe muito e tenha paciência. Não é para ela se influenciar por essas coisas. Ele acabará voltando aos braços dela, assim como tudo naquele mundo. Ita então olha para Dorothea segurando seu braço. Dorothea deu tudo o que ela pôde ao Theon, joias caras e até mesmo o esplêndido da estufa. No entanto, quanto mais ela dava a ele, mais a indiferença dele crescia. Se apenas houvessem críticas ou ressentimentos, ela não iria se sentir tão desesperada. Ethan diz que é algo que ele deve lhe dizer. Dorothea pergunta o quê? Depois, com um sorriso psicopata no rosto, ela pergunta se a Julia está morta. Ethan diz que sim, e que ela foi encontrada na região de Arbon. Aparentemente, ela foi ferida enquanto andava sem escolta. Dorothea está correndo. Ethan estava de férias há algum tempo. Talvez tenha matado a Julia por ela, mas isso não importa. Julia Deverline. Essa pedra no caminho dela finalmente se foi. Agora Theon terá olhos apenas para ela. Dorothea abre enormes portas enquanto chama o Theon, mas fica chocada ao ver ele segurando um passarinho morto em uma estufa completamente destruída. Com lágrimas no rosto, ele pergunta se ela ainda o ama. Ela o segura chamando de seu, e diz que não importa o quanto ele a odeia ou a ressinta, horrível, idiota, cruel, ela continuará o amando. Irritado, ele pergunta se foi por isso que ela matou a Julia. Dorothea fica confusa. Então, desesperada, ela nega, dizendo que não matou a Julia e que nunca mandou matá-la. Ela nem mesmo sabia onde ela estava. Segurando as mãos dela abruptamente, Theon diz para ela apenas se lembrar disso. A ambição dela o matou. Algum tempo depois disso, Theon a deixou. Ela não se lembra o que fez depois. Quando dormia, via apenas Theon morto, e quando acordava, podia sentir a sombra dele. O primeiro amor dela, seu prometido, esposo e o único amor. Ele era tudo o que ela tinha. Ela não conseguia fazer corretamente seus deveres, nem mesmo os assuntos do Estado. E, finalmente, ela foi julgada por desprezar os assuntos do Estado, colocar joias no pescoço ambicioso dela, desviar impostos e matar pessoas inocentes. E foi condenada à morte. Ita perguntou quais são as últimas palavras dela. Dorothea ficou apenas em silêncio e Ita se mordeu de raiva. Seja olhando para dela, ele disse que essa é a última oportunidade dela. Uma vez, ele pediu lugar ao lado dela e ela concedeu. Salve-me. Apenas para ela dizer isso. Se ela disser, ele considerará tudo e de alguma forma a salvará. Dorothea finalmente fala, dizendo estar tudo bem. Ela fez muitas pessoas infelizes. No final, até mesmo Theon preferiu a morte. Ela não quer viver sem o Theon. Ethan grita perguntando do que isso importa e por que ela está fazendo tudo isso. Ela diz sempre ter ansiado por tudo aquilo que nunca teve. Então ela supõe que ela sempre foi o problema. Ela que não queria ser abandonada e terminou protegendo apenas a sua ambição. Falhou em tudo que fez. Ela diz que ele ainda pode ser um santo. Então tira a pedra do seu cajado e, estendendo para ela, pede que ela pegue. Dorothea foi surpresa, mas então ela vira a cabeça. Ele começa a rir. Então diz que se essa é a escolha dela, ele terá que aceitar. Ele diz esperar que ela não se arrependa e que ela é a pessoa mais cruel daquele mundo. Com um sorriso no rosto, Dorothea diz que por isso que todos sempre a chamaram de tirana. Se ela soubesse disso, teria morrido um pouco antes. Antes do Theon tirar a vida dele. Antes de assassinar Remo de Carnon. Antes do Remo se tornar o príncipe herdeiro. Antes dela perceber que ninguém nunca amaria. Se esse fosse o caso, talvez ninguém tivesse morrido e fossem todos felizes. Talvez ela teria tentado viver uma vida diferente, antes de lamentar não ter morrido antes. Ela se pergunta por que de repente ela se lembrou disso. A maioria das coisas que aconteceram antes da morte dela são vagas lembranças. Como ela chegou ao ponto de ser executada? Ela não se lembra exatamente do tipo de conversa que teve com Ethan, mas uma coisa é certa. Eles dois são muito parecidos. Eles são capazes de fazer apenas mal aos outros. Ela manda ele ir embora. Se virando, ela pensa que já não pode mais estar com ele. Se eles continuarem juntos, ela tem medo que a ganância dela volte a florescer e a leve ao caminho do mal. Ela tem medo. De repente, Ethan abraça por trás.
Ele pede desculpas, dizendo que foi erro dele. Então ele pede que ela, por favor, não chore. Ela então se afasta dele, mandando ele a soltar. Ele, que nunca se desculpou, está se desculpando agora. Essa não é apenas uma máscara que ele usa para zombar dos nobres? Ela não será enganada por ele. De repente, ela fica surpresa ao vê-lo chorando. Ele diz que a culpa foi dele, pois ele estava com ciúme dos meninos que estavam próximos da princesa. Por isso ele fez isso. Ele quer ser o único amigo da princesa, pois se a princesa o abandonar, ele voltará a ficar sozinho. Então ele pede que, por favor, ela não o odeie. Doroteia não sabe. Aquele braço não para de tremer enquanto implora que ela não o deixe. Será que as lágrimas dele são verdadeiras? Ainda que eles tenham estado juntos por tanto tempo, ela ainda não sabe nada sobre o Ethan. Eles podem mesmo mudar? Enquanto isso, no Palácio Imperial, o imperador está perguntando se os enviados de Hark foram bem recebidos, ao que o homem concorda, dizendo que as pessoas de Hark falaram muito sobre a princesa. Parece que a hospitalidade que teve foi impressionante. Além disso, a princesa ajudou ativamente quando a praga explodiu. Graças às doações que fez, dizem que é bem recebida entre os nobres locais. Há muitas pessoas que chamam a princesa de gênio. Carnot indaga se um gênio, então pergunta se a princesa precisa de mais tempo se recuperando. O homem diz que é difícil dizer, mas uma competição de espadas organizadas pelo Duque Bronte dizem que ela recuperou sua saúde o suficiente para competir com Sua Alteza, o príncipe herdeiro Raymond. Carnot diz que então é para ela retornar e fazer o exame de admissão da Epísteme. Confuso, o homem pergunta se ele está se referindo à princesa Doroteia, ao que Carnot indaga sobre quem mais poderia ser. O homem diz que, no entanto, a princesa nunca recebeu a educação adequada para fazer o exame de admissão da Epísteme. Carnot informa que, se ela é tão brilhante como dizem, o fará para comprovar. Se ela não conseguir entrar, será apenas isso. Ele não espera que a Doroteia seja aprovada de todo, nem mesmo terá maior alcance na família imperial. Contudo, viver em silêncio é o melhor lugar para morrer. Mas isso é apenas uma prova para a imperfeita Milanê. Doroteia, que os rumores dizem que é um gênio, será posta à prova para ver se isso é realmente verdade. Agora que ele pensa nisso, ele supõe que ela sempre mostrou tais habilidades. Há alguns anos, ele escutou quando memorizou a árvore genealógica dos Milanê. Ela não lê livros que não eram adequados à sua idade? Ele não sabe se ela será útil para a família imperial. Ao contrário, talvez seja um veneno. Os resultados do exame da Epísteme apenas determinarão o nível. Steph está limpando sua espada. Ele não tinha pensado que usaria uma espada quando chegou. Passaram-se tantos anos desde que ele está ali. A princesa também cresceu muito. A primeira vez que ele a viu foi em um deserto. Poder encontrar a princesa naquele vasto deserto foi como um milagre. Pois voltaram a se encontrar ali, a princesa não o reconheceu, mas ele se lembrava de tudo vividamente. Uma mão fraca e fina que se agarrou a ele para viver, que o conduziu a ser o cavaleiro de escolta dela, que ele nem mesmo pôde segurar, porque pensou que quebraria. Ele ficou um pouco feliz quando a princesa pediu pela primeira vez que ele a ensinasse a manejar a espada. Além de treinar, também havia outras coisas que permitiam segurar uma espada. Contudo, olhando a princesa que parecia aprender a passos largos, ele sentiu que finalmente havia descoberto a sensação da alegria que acompanha ensinar. Inteligente, amável, verdadeiramente abençoada por Deus. Uma menina que é impossível não amar. No entanto, a princesa de quem ele sempre achou uma garota forte, um dia lhe contou seus pesadelos. Ele se deu conta de que estava enganado. Uma lista de desejos para viver uma boa vida. Um peso grande demais. Um rosto sorridente, mas que se pode perceber o cansaço. Destinado a não ser amado por seu nascimento ter levado sua mãe à morte. Alice, a antiga imperatriz, morreu por uma grande perda de sangue enquanto dava luz a Doroteia. O sangue que derramou caiu como uma tempestade pelo chão. Dizem que o esplêndido palácio se encheu de vermelho e tinha um cheiro de sangue mais forte do que até mesmo o campo de batalha. O imperador Carnot sofreu muito. O médico com muita dificuldade salvou a criança. No fim, é dito que a mão do Carnot cortou o pescoço dele e o matou. Mas essa é uma história que devia acabar. Uma menina não precisa saber quão terrível foi. Alguém lhe disse algo? É por isso que sente tanta culpa? A culpa não é dela. Ela é uma criança encantadora e boa. Estaria tudo bem se ao menos ele pudesse dizer algo para consolar a princesa. Mas ele tem que feri-la dizendo coisas desnecessárias. Se apenas ele fosse tão doce e eloquente como a Clara... De repente, Stefan percebe algo. Ele surpreende Joey, que estava atrás do mato. Então ele percebe ser apenas um garotinho, que caído no chão, diz que ele o assustou. Agora sentados, Joey pergunta como é ser um cavalheiro. Ele diz que todo mundo deve ter achado incrível quando ele se tornou cavalheiro e que o inveja. Ele também quer ser um cavalheiro.
Se ele pudesse brandir uma espada grande e cara, ninguém se atreveria a atacá-lo. Mas ele não é um nobre. Por isso não pode ser um cavalheiro. Como as pessoas dizem, os nobres aprendem com um bom mestre os guiando. Senão, todos os plebeios poderiam ser cavalheiros. Ele tem sorte de ser um servo daquele palácio. Estevão pergunta se ele quer ser um cavalheiro. Joey o encara. Então, nervoso, exclama que ele falou. Se pergunta se ele sabe falar. Joey exclama que querer ser um cavalheiro. É melhor morrer lutando contra um inimigo do que ser arrastado para uma mina e morrer asfixiado. E sendo um cavalheiro, ele poderia ser capaz de devolver um favor à princesa. Sinceramente, como um garoto como ele poderia pagar a gentileza da princesa? Ele recebeu muito, mas não tem nada para dar. Estevão fica pensativo. Dorothy pergunta se então ele quer ensinar o Joey. Estevão balança a cabeça afirmativamente. Dorothy pensa que é a primeira vez que ele diz algo por vontade própria. Aquilo é inesperado. Ela pensa que talvez seja conveniente que o Joey desenvolva suas habilidades físicas. É provável que ler livros seja entediante. Então ela concorda, dizendo acreditar que fará bem a escolta dela ter umas horas livres, então é para ensiná-lo. Ela pergunta se ele tem algo mais a dizer. Estevão pergunta se ela não irá mais treinar o manejo da espada. Dorothy lamenta que parece que ela está deixando o Stefan de lado, quem tem ajudado até agora. Ela diz sem jeito que já não quer segurar uma espada. Ela já fez o suficiente. Depois de tudo, não é como se ela fosse tornar um cavalheiro ou espadachim. Sendo Dorothy Milanê, é perigoso aprender mais habilidades. Estevão pergunta se ela não gosta mais. Apertando o punho, ela pensa que é o contrário. Ela gosta. Empunhar uma espada faz ela se sentir viva. Dentro dela, o desejo de competir e o desejo de ganhar surge. Todos esses são sentimentos que Dorothy Milanê nunca deve ter. Ela diz temer que não, e que sente muito. Por isso, agora ele irá ensinar o Joey e não ela. Ela sai do quarto, deixando Stefan para trás, que fica triste. O cozinheiro está brigando com o Joey, dizendo já ter lhe dito que não era para ele bisbilhotar na cozinha, porque é um lugar perigoso para crianças. Se ele tiver fome, é para dizer a alguém. Ele ficará responsável por lhe dar comida. De forma tímida, Joey diz que não é porque ele tem fome. O cozinheiro pergunta por que então. Joey cochicha algo para o homem que ouve atentamente. O homem diz que isso é incrível e que se é só isso, dará a ele toda a ajuda possível, deixando Joey radiante. Em outro lugar, Ethan está todo triste em seu quarto, pensando que foi ignorado pela princesa. Ela aceitou as desculpas dele, mas desde então, mesmo se ele solicitou a visita, ela se recusa. Por isso, ele não pode se encontrar com ela. Com raiva, ele pensa que se apenas não tivesse sido pego. Mas logo em seguida, eles perguntam no que está pensando. Ele não deveria pensar assim. A princesa não gostaria. Ele deve fazer algo para acalmar a princesa. Pensativo, eles perguntam o que poderia ser bom. Então, algo vem à sua mente. Em Seritian, há flores que brilham durante a noite. Por ser uma flor que não é encontrada em outras regiões, as pessoas vêm a Seritian apenas para poder vê-la. Se ele der essa flor à princesa, ela ficará feliz. As flores são bonitas, e todo mundo gosta de coisas bonitas. Quando o sol estava se pondo, Ethan começou a procurar a flor, mas quando não estava encontrando, pensou que devia ter levado um empregado. Mas logo em seguida, ele muda de ideia, pois é algo que ele mesmo tem que fazer. Ele quer ser o responsável pelos sonhos da princesa. Então ele continua procurando, pensando que deve estar por ali em algum lugar. De repente, algo chama sua atenção, e ele vê a flor em uma encosta. Segurando um lenço manchado, Dorothy pensa que apesar do Ethan ter sido desculpado, ela não quer ver o rosto dele. Aquilo é algo muito precioso para ela. Theon deu apenas para ela. Talvez ele seja o último. Ela decidiu não ser ambiciosa naquela vida. Então será que ela não deveria ficar nem mesmo com algo tão pequeno assim? Alguém bate na porta. E presumindo ser a Clara, Dorothy disse que não irá jantar aquela noite. Uma empregada entra pedindo perdão. Ela informa sobre uma serva da família Bronte e pede desculpas por ter ido ali sem avisar antecipadamente. Ela queria perguntar algo. Então ela pergunta se ela não se encontrou com o jovem mestre Ethan hoje. Dorothy diz não ter visto ele, perguntando o que aconteceu. Clara explica que disseram que o jovem mestre Ethan subiu a montanha para colher flores para a princesa. Dorothy questiona se flores. Clara confirma, dizendo que, no entanto, ele não voltou até agora. Ela veio perguntar porque talvez estivesse com ela. Dorothy só consegue perguntar o que aquele Jota fez. Enquanto isso, Ethan está escalando a montanha para pegar a flor. Ele já está quase alcançando, até que finalmente a pega. Mas então, ele pisa em falso e começa a cair. Desesperada, Dorothy grita chamando o Ethan na floresta, perguntando onde ele está. Ela pergunta aonde ele foi, pois está muito escuro. De repente, ela fica confusa ao ver uma luz ao longe.
Ela começa a ir em direção à luz e fica surpresa ao ver o Ethan caído chorando. Ethan percebe ela ali. Dorothea pergunta se ele está bem, mas ele interrompe pedindo para ela não se aproximar enquanto esconde o rosto. Ele diz estar todo sujo e esfarrapado agora. Ele não quer que a princesa veja esse lado dele. Ele queria mostrar algo lindo a ela. Dorothea se pergunta se ele passou por todo esse esforço só para deixá-la feliz. Será que por estar muito focada nas memórias da sua vida passada, ela não prestou atenção no Ethan que está na sua frente no presente? Ela estende a mão e toca o rosto dele. Ele diz estar sujo, mas Dorothea diz que isso não importa, deixando Ethan confuso. Ela diz que não importa se ele está sujo. Ela ficará ao lado dele mesmo assim. Pegando a flor, ela pergunta se ele ia dar isso a ela. Ele diz que sim. Ela coloca uma flor na orelha dele e uma na sua, enquanto pensa que o importante é a intenção por trás das ações dele. Com um lindo sorriso, ela diz que é lindo, e então agradece. Dorothea está frustrada porque Joe e Poe estão evitando os últimos dias. É só os olhos deles se encontrarem para eles saírem correndo. Se ela perguntar algo, eles fogem sem responder. Ela supõe que eles estão se sentindo machucados desde aquele dia. Talvez ela tenha sido muito dura, já que eles não fizeram de propósito. Ela não sabe o que fazer, mas de repente, ouve batidas na porta. Ela vai até a porta e ao abri-la, fica surpresa com os meninos ali, segurando uma torta. Todo feliz, Poe diz que aquilo é um presente, pois a última vez eles a deixaram brava. Então, como pedido de desculpas, eles prepararam aquilo. Os ingredientes foram fornecidos pela cozinha, e o chefe os ajudou a fazer. De todo jeito, eles queriam dar a primeira torta que eles fizeram para a princesa. Radiante, Joe disse ter dito que faria uma torta de maçã para ela. Dorothea não havia pensado que ele iria fazer a torta tão rápido. No passado, não importava quanta comida boa ela comesse, nada impressionava. Os meninos estão ansiosos para saber o que ela vai achar, mas Dorothea achou delicioso, já que aquela torta foi feita apenas para ela por eles. Ela agradece aos meninos, que comemoram contentes, mas alguém os observa. A pessoa dá bom dia à princesa, que olha surpresa para a figura. O homem diz que está ali para entregar a ela uma mensagem do imperador. Dorothea treme ao pensar que o Carnot enviou alguém para lhe dizer algo. Ela pergunta qual é a mensagem. O homem diz ser uma ordem para que ela retorne ao Palácio Imperial agora que o tratamento médico dela acabou. Dorothea deixa a torta cair. Irritada, ela pensa que é a mesma coisa de antes, onde ele só tratava como uma princesa quando precisava dela. Ela está cansada daquilo. Poe pergunta aflito se ela irá. Todas as pessoas que a apreciam estão ali. Dorothea diz que a torta dela caiu no chão e pergunta se eles podem fazer uma nova para ela, ao que prontamente os meninos concordam. Ela diz que ficará naquele palácio até que a torta seja pronta. Essa é a resposta dela. Afinal, por que ela deveria sair dali? Ela nunca mais vai viver de acordo com as vontades de Carnot. Enquanto isso, na Epísteme, Theon está andando tranquilamente pelos corredores, quando o rei o surpreende. De ímpeto, Theon se movimenta bruscamente, mas para perceber que é apenas o rei. Rei pergunta se está tudo bem. Ele diz estar surpreendido e pede desculpas, mas ele perdeu a aula de história hoje, perguntando se ele está doente. Com as mãos trêmulas, Theon diz estar um pouco cansado, mas bem. Mas se repara nas mãos dele tremendo e o questiona sobre isso. Rapidamente, Theon vira o rosto. Rei pergunta se está tudo bem mesmo, mas eles são interrompidos pela Júlia, que alegremente chama o Theon. Theon aproveita a deixa e diz que irá conversar com a Júlia e que falará com o rei amanhã. Rei concorda, enquanto vê seus amigos partirem. Eles perguntam se o Theon está realmente bem, pois não é o que parece. Ele acha que se ele esperar, o Theon vai lhe contar o que está acontecendo. Ele só espera que não seja nada grave. Theon e Júlia estão tomando chá. Júlia pergunta se ele está bem, pois ele parece mais cansado hoje. Theon explica que um pássaro morreu aquela manhã. Ele levantou cedo hoje e saiu para caminhar, quando de repente tudo escureceu. O pássaro que estava bem na frente dele estava caído no chão. É tudo culpa dele. Ele o matou. Bem na hora escura saindo do menino, rapidamente Júlia se aproxima dele e começa a balançá-lo enquanto o chama, tentando tirá-lo daquele transe sombrio. Theon finalmente acorda e diz sentir muito. Ele não sabe por que tem esse poder. Um dia, sinais estranhos começaram a aparecer. No começo, a chama apagava-se um pouco na escuridão, mas o poder tornou-se mais e mais forte, e desde o menor inseto até os pássaros acabavam mortos. O silêncio, a escuridão e o poder da morte. Este é o poder do espírito da escuridão. No entanto, passaram-se quase 100 anos desde que o espírito da escuridão se manifestou na família Fred, que fizeram um contrato com o espírito da escuridão.
Então por que o espírito se manifestou nele do nada? Ele se preocupa que no futuro alguém possa acabar ferido. Júlia tranquiliza, dizendo que através de gerações, o sangue de Fred enfraqueceu. Então o poder dele não será forte o suficiente para machucar as pessoas. Ela já enviou uma carta. Então tudo o que eles podem fazer agora é esperar receber uma resposta. Ela tem certeza que a família Fred deve saber algo sobre o espírito da escuridão. Mas ela pergunta por que ele não é honesto com o rei. O rei pode manejar o espírito da luz, então talvez possa ajudá-lo. Tem onde ter perguntado ao rei sem ser óbvio. Mas ele falou e se comunicou com o espírito desde o começo. Mas Theon é diferente. Mais do que comunicação, é algo unilateral. Vem, faz o que quer e desaparece. É como um tirano. Além do mais, tem de ter muita afinidade para controlar os espíritos. Algo que ele não tem. No passado, as pessoas com alta afinidade lidavam com os espíritos daqueles que tinham baixa afinidade. Agora ninguém lida com o espírito da escuridão além dele. Júlia parece preocupada, mas Theon a tranquiliza com um sorriso. Ele diz que por agora esperará até receber a carta de Fred. Ele acha que pode aguentar até lá. Determinada, Júlia diz que irá ajudá-lo se algo acontecer. Por isso, não parece se preocupar. Theon agradece meio sem graça. Mas agora que Theon pensa, ele não conseguiu responder a Dorothea naquele dia. Eles perguntam se a princesa está bem. Ele queria conseguir controlar esse poder antes deles se encontrarem de novo. Dorothea está irritada, pois não importa que o Carnon seja imperador, ele não pode simplesmente enviar alguém e ordenar que ela volte. Aquilo é muito irritante. Clara entra avisando que chegou uma carta. Dorothea diz que se for do rei, ela lerá mais tarde. Então é para ela deixar... Mas Clara interrompe, dizendo que hoje é uma carta diferente, o que chama a atenção da Dorothea. Ela se pergunta se por acaso a resposta da carta que ela enviou para o Theon no outro dia. Clara diz empolgada que é um convite da Condessa Duncan para uma reunião em um salão. Dorothea não parece muito contente com a informação. Afinal, ela se emocionou sem razão. Clara, confusa, informa ter escutado que é uma nova pessoa debutando no mundo social. Surpresa, Dorothea pergunta quem está debutando. E vemos ser o Ethan. O Duque Bronte pensa que a princesa Dorothea parece estar muito interessada no Ethan. Na primeira vez que ela foi à mansão, procurou por ele. Recentemente, ela negou-se a receber visitas de outros nobres da idade dela, mas não o Ethan. Na verdade, eles se encontraram frequentemente. E quando ele desapareceu, ela mesma subiu a montanha o procurando. Tudo isso deve ser porque ela gosta muito do Ethan. Apesar de não ser muito difícil encontrar senhoritas que não gostem dele, já que ele tem uma beleza encantadora. É um fato que a origem dele é um defeito. Mas e se ele acabar envolvido em um escândalo com a princesa? Ela não é valiosa para o imperador. No entanto, na linha de sucessão, depois do príncipe herdeiro, está a Dorothea Melaner. Talvez essa seja uma oportunidade. O Duque pede uma serva para trazer a duquesa imediatamente, pois ele precisa falar com ela. A princesa em desgraça com o imperador e o bastardo da família do Duque formam um bom casal. Desesperado, o Duque pergunta a sua esposa se não a avisaram que ele mandou a chamar aos aposentos dele. A duquesa diz que se ele tiver algo a dizer a ela, ele pode ir até ela. Não é preciso chamá-la de modo tão grosseiro. Irritado, o Duque alega que ela é a esposa dele e aquela é a casa dele. Mas a duquesa apenas o corta dizendo que aquilo é o suficiente. Ela pergunta qual é a razão dele ter ido ali. Ele informa que ultimamente a princesa Dorothea parece estar interessada no Ethan. Então, se eles apresentarem o Ethan à sociedade... Mas a duquesa o olha com uma expressão ameaçadora e pergunta se ele está louco. Ele quer que o mundo todo saiba que eles estão criando o fruto de uma aventura dele fora do casamento? Ele deve se envergonhar. Ela pergunta se tratou o Ethan diferente do Jonathan, mas a resposta é não. Ela apenas criou e educou ele. Ela fez o possível para ajudá-lo, mas ainda assim o Duque quer mais dela. Irritado, o Duque pergunta se então ela manterá o Ethan encarcerado pelo resto da vida dele. Ele agora é velho o suficiente para saber como é o mundo. Ela realmente acredita que o Ethan será uma ameaça à posição do Jonathan? Mas a duquesa continua imutável. Ela acha que mostrar o rosto do Ethan seria uma vergonha, pois ela teria que encarar todos com o filho que o esposo dela teve com outra. Ela pergunta se alguma vez ele pensou em como isso afetaria. O Duque diz que ela também aprecia o Ethan. A duquesa diz que o Ethan é lindo. Tão lindo que a faz repudiá-lo. Mas é somente isso. Ela não pode amar aquele garoto. Nesse momento, uma xícara quebra, surpreendendo os dois. É o Ethan, que ouviu toda a conversa e agora parece chocado, prestes a chorar. Ethan começa a correr, enquanto seu pai o chama, dando ser apenas um mal-entendido. O Duque vai atrás do Ethan e o encontra chorando. Ethan pergunta se ele envergonha seu pai. O Duque vai até ele dizendo que nunca se envergonharia dele.
Mas o Ethan questiona sobre por que então ele continua escondendo e por que eles brigam por causa dele. Ele pergunta se talvez seja porque ele não pôde ir à Episteme. Ethan se desculpa por ter decepcionado seus pais. Ele deveria ter trabalhado mais duro. Quando o Ethan completou 8 anos, ele quis seguir Jonathan à Episteme. Ele nunca pediu nada a seus pais, exceto aquela vez. A duquesa se sentiu comovida e o enviou para fazer o exame. No entanto, durante o caminho para a academia, houve um acidente e o Ethan não pôde chegar a tempo de prestar o exame da Episteme. Mas de todo jeito, considerando que no exame há esgrima e equitação, provavelmente ele não seria aprovado. Não importa quão brilhante ele seja, há coisas que nem mesmo ele pode fazer. Luke diz não ser culpa dele e que foi apenas um acidente. Mas o Ethan pergunta por que então eles continuam brigando. Ethan questiona se é culpa dele a mãe biológica dele ser pobre. Mas logo vira a cabeça dizendo sentir muito, pois por culpa dele, eles dois... Mas seu pai interrompe, dizendo que ele não fez nada de errado. O Duque consola seu filho prometendo que não irá escondê-lo mais. Eles irão ao salão da Condessa Duncan aquele mês. Então, ele o apresentará oficialmente às pessoas como filho dele. Ethan pergunta se é verdade, e seu pai logo confirma, enquanto pede que ele não leve para o coração o que ouviu hoje. Ele cometeu um erro porque se emocionou enquanto falava. Ethan segura a mão de seu pai, dizendo já saber que ele realmente se preocupa com ele, com um sorriso caloroso em seu rosto, que faz seu pai pensar que negligenciou demais aquela criança. Então ele diz que eles irão comprar um traje novo, ao que o Ethan concorda. É anunciado que a princesa Dorothea está entrando. Ela está muito fofa usando um vestido de borboleta, e as meninas logo a elogiam por sua beleza, fazendo Dorothea querer ir embora dali. De repente, alguém pergunta como ela tem estado, e Dorothea se vira para ver que é o Duque Bronte. Ele manda alguém a saudar também, deixando Dorothea surpresa ao ver que o Ethan também está lá. Ele a cumprimenta com um sorriso e Dorothea se pergunta se era ele quem estava debutando. Na sua vida passada, a primeira vez que o Ethan apareceu em uma reunião social, possivelmente foi depois da morte de Jonathan Bronte para sucedê-lo, já que o Jonathan morreu em um acidente enquanto caçava. Um jovem misterioso criado pela família Bronte. Antes disso, Ethan permaneceu escondido na mansão dos Bronte. O Duque Bronte mudou de ideia? Dorothea comenta que ele também está ali. O Duque diz acreditar que o Ethan precisa aprender um pouco sobre socializar por agora. Dorothea parabeniza o Ethan, que agradece. Ele diz de forma tímida que estava preocupado por não conhecer ninguém, então ele fica feliz que ela esteja ali. Ele nunca esteve em uma situação como aquela antes. Dorothea pensa que aquela é uma reação que ela não queria esperar antes da regressão. Ela diz a ele que logo ele irá se acostumar. O Duque o chama, dizendo acreditar que logo começará, então é para eles irem. Ethan se desculpa por ter que ir primeiro, e Dorothea diz entender. Ethan pega a mão da princesa e a beija, dizendo que eles se verão logo. Dorothea suspira enquanto pensa que ele não deixou de ser o mesmo de antes. As pessoas começam a comentar que aquele é o filho ilegítimo do Duque e que ele não tem vergonha. Ouvindo os rumores dos nobres, Dorothea pensa que cedo ou tarde todos estarão ansiosos em se aproximar dele. A influência do Ethan no mundo social antes do retorno dela era realmente grande. Tanto que o número de pessoas em um baile poderia mudar dependendo da presença dele. Mas logo isso se tornou o poder dele. Mas houveram mudanças naquela vida. Então não será um pouco diferente? Enquanto isso, uma mulher reclama que se vê preparando tudo durante meses, mas o artista não pôde ir. Um homem explica que o intérprete se lesionou, por isso ele acha que ele não vai conseguir tocar. Talvez ela possa procurar outra pessoa. A mulher grita que o concerto começará logo, então quem eles vão achar agora? O homem diz que deve haver alguém no salão que saiba tocar piano, mas a mulher argumenta que só há pessoas que aprenderam a tocar como passatempo, então eles não podem lidar com aquilo. Alguém cumprimenta a mulher, que ao olhar, vê que é o Ethan. Ele diz que se ela não se importar, ele pode tocar o piano para ela. Ele se apresenta com reverência como o segundo filho da família Bronte. A mulher o encara achando ele muito lindo. De fato, é como disseram. O esconderam até agora, apesar de ser um desperdício esconder um filho como aquele. A mulher comenta que a canção que deve ser tocada é Glória de Bethlen. Essa é uma música que a maioria tem dificuldade em tocar. Ethan comenta que felizmente é uma canção que ele tem praticado todos os dias. A mulher se surpreende por ele ter praticado algo tão complicado todos os dias. Ethan pede para demonstrar a ela. Dorothea está entediada. Ela se pergunta onde o Ethan está. É informado que o concerto irá começar. E a primeira canção que será tocada hoje é Glória de Bethlen. Dorothea fica surpresa ao ver o Ethan no piano. A mulher começa a cantar, enquanto o Ethan toca. Ethan encara a Dorothea que parece encantada. Ela não se lembra dessa música ser tão amável. É como se estivesse pedindo para ser ouvida. As pessoas também são encantadas por uma criança poder tocar piano tão bem. O Ethan preferia ter se tornado um músico ao invés de chanceler? Ele teria sido mais feliz dessa forma? No entanto, para isso ele deveria abandonar sua sede por luxúria e poder, pois foi isso que o condenou na vida passada dela.
Ao fim da apresentação, todos o aplaudem, o chamando de gênio e perguntando como podem ter escondido ele até agora. Ethan logo procura Doroteia, e ao encontrá-la, acena com um sorriso. Mas Doroteia apenas se vira enquanto pensa que um sorriso desses é no mínimo prejudicial. Ela vai até a varanda, pois lá é um pouco mais calmo. De repente, uma conversa chama a atenção de Doroteia. Olhando para baixo, ela vê as mulheres conversando sobre como parece que a princesa e o jovem mestre Ethan se dão bem, pois ele cumprimentou a princesa após a apresentação. Elas não podiam acreditar que ele sorria tão alegremente como se estivesse olhando sua amada. Mas eles fazem um bom casal. Doroteia se pergunta do que eles estão falando e por que todo mundo se interessa tanto pelos assuntos dos outros. Mas o Ethan chega por trás dela falando que a achou. Doroteia se assusta, pois não ouviu ele se aproximar. Com um sorriso, Ethan pergunta se ela ouviu que eles ficam bem juntos. Essas não são necessariamente palavras amáveis. Dotados de um grande intelecto, contudo incapaz de brilhar com sua própria luz. Um bom casal. A garota abandonada pelos Milanê e o bastardo dos Bronte. Os nascimentos deles foram a ruína de suas famílias. Ethan diz gostar, e pergunta se não a agrada. Doroteia questiona se deveria gostar. Ethan diz que ela é muito cruel, mas ele supõe que não pode reclamar. Doroteia fala alguma coisa, quando ouve as mulheres falando que se não pode invocar um espírito, não pode ser chamada de Milanê. Elas ouviram rumores de que a família real decaiu desde que a princesa nasceu, mas o príncipe herdeiro continua ali. Se elas apenas confiarem nele... Doroteia fica incomodada por continuarem falando dela, apesar de que o que dizem ser verdade. Ao menos aquela vida é melhor do que a vida de uma tirana. Então Líquida é derrubada na cabeça de uma das mulheres. Uma das mulheres olha para cima procurando quem fez aquilo, e se depara com Ethan pedindo desculpas com um sorriso, pois ele acidentalmente colocou a taça na beira e a derrubou. Chocada, Doroteia chamou Ethan, mas ele disse que está tudo bem. Afinal, já fazem quase 100 anos desde que a família do Grão-Duque Fred pôde convocar o espírito da escuridão. E apesar disso, o poder dele se mantém firme. Então mesmo o Milanê não poder convocar um espírito, o Império não cairá. Mas para Doroteia, um Milanê que não pode convocar um espírito não é um Milanê. Não importa o que diga, é uma verdade que não muda. Apertando o punho com força, ela diz que já basta. Uma das mulheres comenta que não insultaram a princesa, apenas estavam tristes por ela, já que a família imperial a deixou ali, e não a procuraram durante 2 anos. Elas acreditam que a saúde dela já se recuperou, mas assim, a família imperial não a chama. Não importa quão ambiciosa ela seja, como não há ninguém para aconselhar a princesa, ela supõe que ainda não saiba muito sobre política. É tão desesperador que esteja ali sendo tão nova. É o suficiente. Ela já sabe. Já chega. Continuaram ofendendo a Doroteia mesmo após terem notado a presença dela. Ela precisa se acostumar com isso. Se virando para ir embora, Doroteia diz ao Ethan que não há por que ele sentir pena dela, já que a situação dela não é infeliz o suficiente para isso. Ethan joga a taça lá embaixo, assustando as mulheres que vão embora. Doroteia pensa que deveria voltar ao lugar onde há pessoas que a apreciam. Um homem manda que todos vão para a frente e se alinhem, pois a carruagem de Sua Majestade chegou. Doroteia fica tensa, pois ela não sabe por que ele está ali. Um homem abre um papel e começa a ler que é para a princesa Doroteia Milanê, seguidora do espírito, ouvir a proclamação do pai dela, Sua Majestade, o Imperador da Luz. A princesa já recuperou a saúde e não há razões para que ela permaneça naquele lugar. Portanto, é para ela honrar o mandato imperial e retornar ao Palácio Imperial imediatamente. Ela o recusou, então por que ele está agindo tão teimosamente? Em todo caso, é o Imperador. Se ela negar novamente, usará o jogo de traição. A informa de que a carruagem está pronta e a levará diretamente ao Palácio Imperial. Doroteia esbraveja perguntando o que é isso, já que ela precisa de tempo para arrumar as coisas dela, e ela também deve se preparar. O homem diz que ela não pode, pois a instrução de Sua Majestade é para levar a princesa sem demora. Mas ele diz que ela não tem que se preocupar, pois eles empacotaram tudo o que ela precisava para a viagem. Doroteia se pergunta se eles já foram ao anexo para levar. Ela pergunta se ao menos eles podem dar tempo para se despedir, mas o homem diz que eles devem cumprir as ordens de Sua Majestade. Ela veio ali durante anos e nem mesmo pode se despedir das pessoas que fizeram tanto por ela. Com exceção de uns poucos como a Clara, todos ficarão ali. Se ela deixar o Joe e o Poi para trás, eles terão que voltar para a casa do pai deles. Então ela pede tempo para pelo menos escrever uma carta. Ela finaliza a carta do Joe e do Poi, enquanto o resto é para a Clara. Ida pergunta se pode entregar as cartas. Doroteia indaga se ele, ao que o menino responde que entre as pessoas dali, ele foi quem mais a visitou. Doroteia parece desconfiada, mas Ida pede que ela não se preocupe, pois se algo que a princesa confiou a ele, ele fará sem erro. Doroteia chega à conclusão de que o que aconteceu da última vez não acontecerá de novo, então ela entrega a carta a ele, pede para ele entregar para Clara, pois ela se encarregará do resto. Ida parabeniza surpreendendo, pois ela voltará para o lugar dela. Doroteia agradece, dizendo que foi divertido. Mas o Ethan pede que ela não fale como se nunca mais eles fossem se ver. Ela pede que ele não se preocupe, pois eles se verão novamente.
pois querendo ou não, eles estão destinados a se ver novamente algum dia. Ele pergunta se ela está se referindo ao debut, já que ele pediu para ela deixar ele ser o parceiro dela, e Dorothea fica sem graça ao perceber que havia se esquecido disso. Ele pede que ela se mantenha saudável, pois ele estará esperando por esse dia. Avisam que eles precisam ir, e Dorothea pede para o Ethan se cuidar também. Ethan se aproxima dela. Ele segura o rosto dela e a puxa para si. Ele a chama de sua querida princesa, e diz que foi um prazer tê-la conhecido, se despedindo dela. Enquanto isso na epísteme, Rei percebe que o Theon está escondendo algo, já que ele nem mesmo responde quando o rei o chama. Theon parece estar pensando em outra coisa, além do fato dele e a Júlia conversarem sozinhos. Rei começa a imaginar que eles se gostam, e que ele está entre eles, e ele simplesmente não gosta disso. De repente, algo chama a atenção do rei. Theon está caído no chão, suando muito. O poder do espírito cresce a cada dia. Nesse ritmo, ele poderá ferir alguém de novo. Rei entra no quarto do Theon preocupado com o amigo, se aproxima dele e pergunta o que houve. Theon diz que o espírito não funciona para ele, e pede ajuda ao rei. Dorothea está de volta ao Palácio Imperial. Se passaram 3 anos desde que ela esteve ali, e nada mudou desde então. O imperador a convocou daquela maneira, mas está fazendo ela esperar. Ele podia ter dito que estava ocupado. Dorothea pergunta por que ele a chamou. O imperador bate na mesa e diz irritado que se ela terminou o tratamento, deveria voltar. Dorothea diz que ele fala como se fosse onde ela deveria estar. E o imperador questiona o que ela quer dizer com isso. Dorothea pergunta se há um lugar para ela ali. Sempre trancada em um palácio afastado, onde ele nunca procurou. Ele a chamava apenas quando ela era necessária. Ela se pergunta para que ela está ali. Ao que o imperador responde que ela é uma milanê. A roupa e os sapatos que ela usa, a carruagem que monta, a comida que consome, a vila que ela teve durante aqueles 3 anos e os servos que ajudaram, tudo o que ela tem é por ser uma milanê. E aquele é o lugar dela. O imperador se aproxima dela e manda que ela faça o exame de admissão para a epísteme. Ele ouviu o tempo todo que ela é inteligente, e há algum tempo as pessoas de Haki também a elogiaram. Se ela conseguisse aprovar na epísteme, ele pensará nela de outra forma. Pensará nela de outra forma? Que piada! Que diferença haverá se ela mostrar algo diferente agora? No passado, ela ficaria feliz com essas palavras e estudaria muito. Mas agora não. Então, ela disse se recusar. De forma ameaçadora, o imperador diz achar que ela está entendendo algo errado, pois ele não está dando uma escolha a ela. Aquilo é uma ordem. Claro, assim como ela foi trazida ali, tudo com ele deve ser à força. Tudo conforme a vontade dele. E ela não tem escolha a não ser segui-la. O imperador informa de que a prova será em 1 mês. Enquanto isso, ele irá fornecer um professor para que ela possa se preparar. Dorothea diz que fará o que ele quer, mas ela não precisa de um professor, pois ela pode fazer sozinha, como sempre. O imperador diz que ela deveria pensar no prestígio da família imperial. Agora Dorothea já está em seu quarto. Ela está pensando sobre o exame de admissão. Se fosse antes, ela passaria horas estudando e memorizando. Tamanho era o desespero dela por aprovação. Mas esse não é mais o caso. Alguém chama Dorothea, e vemos ser o rei, que está super feliz em vê-la. Rei tenta abraçá-la, mas Dorothea o afasta, perguntando o que ele está fazendo. Rei diz ter sentido muita saudade, e ele está feliz por ela ter voltado. Ele entrega flores a ela, dizendo ser um presente de boas-vindas. Dorothea pensa que elas são a cara do rei. Ela diz que não era necessário, e Rei pergunta se ela não gostou das flores, mas ela responde que não era necessário ele dar flores a ela. Sem graça, Rei diz que ela não gostou das flores que ele deu, mas está tudo bem. Ele irá preparar outra coisa na próxima vez. Então ele pergunta se há algo em especial que ela queira. Dorothea se vira dizendo que não há nada. Rei comenta ter ouvido que Sua Majestade quer que ela faça o exame de admissão para a epísteme. Ele está torcendo para que ela seja aprovada. Assim, eles podem ir e voltar juntos. Ele irá apresentá-la aos amigos dele também. Ele tem certeza de que todos vão gostar dela. Ele está certo de que ela será aprovada no exame, pois não tem como alguém inteligente como ela. Mas Dorothea interrompe, pensando se ele não está ocupado, ao que ele responde que não. Então ela pergunta se ele não deveria estar ocupado. Com um sorriso afetuoso, ele diz que a irmã dele voltou depois de tanto tempo, então que poderia ser mais importante do que isso. Dorothea aperta as flores com força, pois o rei precisa dar mais do que nunca para se tornar imperador, mas preferiu encontrá-la. Com cara de desgosto, Dorothea diz para ele não se arrepender depois, mas Rei diz que nunca faria isso. Ao fundo, Stefan sorri, pois parecia que ela não estava feliz com as cartas do príncipe, mas é um alívio que eles parecem estar em bons termos agora. Aliás, eles perguntam se os outros estão bem. Mas, na verdade, Clara está aflita por terem levado a Dorothea do nada. Ela verifica se eles empacotaram tudo e se não esqueceram nada. Joe e Poe, vendo a agitação da Clara, se perguntam o que acontecerá com eles agora e se eles terão que voltar para casa. Poe abraça o irmão, dizendo não querer voltar para casa. Joe fala que nem ele, e
para tranquilizar o irmão, diz que pedirá para deixarem eles ficarem ali. É para esperar só um pouco. Poe continua a perguntar se a princesa o abandonou, mas Joey diz não acreditar nisso. Ethan chega se desculpando por ir vê-los tão repentinamente, já que eles parecem ocupados. Clara informa de que a princesa foi levada de volta ao palácio. Então por que ele está ali? Ethan responde que a princesa pediu a ele um favor. Ele estende a carta da princesa. Clara rapidamente a abre e fica encantada. Ela informa aos meninos que a princesa quer que eles dois também venham. Os meninos ficam encantados por a princesa não os ter abandonado. Clara avisa que eles têm que empacotar as coisas deles e os meninos ficam empolgados. Ethan cerra o punho diante da notícia, mas em seguida se recompõe e diz que irá embora agora. Clara lamenta não ter oferecido nada para beber, mas Ethan tranquiliza, dizendo que foi apenas para entregar a carta à princesa. Ethan se vira para ir embora, enquanto Joey o observa. Então o chama e o agradece por entregar a carta, pois se não fosse por ele, eles teriam sido abandonados. Eles também se desculpam por terem irritado ele da última vez. Eles podem ver que ele é uma boa pessoa, mas com um ar sombrio, Ethan comenta que eles são muito sortudos, deixando os meninos confusos e assustados. Ethan os ameaça dizendo que não é para eles pensarem em fazer mal à princesa, e vai embora. Poe pergunta se o jovem mestre está irritado, enquanto indignado, Joey retira suas palavras de gratidão, pois o Ethan é só um cara mau com um rosto bonito. Um mês depois, Dorothea está em frente a um monte de papéis, enquanto o imperador pede que ela explique o que é aquilo. Dorothea diz parecer ser a prova de admissão que ela fez para a Epísteme. Revoltado, o imperador pergunta se aquele é o melhor dela. Ela conseguiu uma pontuação tão baixa. Nunca na história da Epísteme algo assim tinha acontecido. Ela errou tudo. A pontuação final dela foi 1. Enquanto isso, Dorothea está lá bem plena. Já diziam que para errar tudo, tem que saber tudo, né? Ela pergunta se não é algo bom, já que ela estabeleceu um novo recorde na Epísteme, algo que ninguém tinha conseguido até agora. Ela realmente fez o melhor dela. O imperador diz se lembrar de ter dito para que ela pensasse no prestígio da família imperial, mas parece que ela levou as palavras dele muito levianamente. Com quem ela acha que está lidando? Dorothea responde que com o imperador do grande império de Ubera. Ele diz que também é o pai dela. Pai? Ela nem mesmo consegue invocar espíritos. Ele sempre pensou nela como um incômodo. Irritado, o imperador manda ela pensar antes de falar coisas tão imprudentes. Dorothea questiona se ele sabe quando é o aniversário dela. O imperador morde os lábios enquanto diz saber. Ele se lembra perfeitamente. Dorothea ri, enquanto diz supor que sim, já que o aniversário dela é no mesmo dia do aniversário da morte da imperatriz. Para ele, a morte de sua esposa é mais importante do que o nascimento da sua filha. Ele nunca parabenizou pelo aniversário dela. Nos aniversários do Raymond, ele fez grandes festas, mas para ela, não pôde nem mesmo dar uma mísera flor. A verdade é que ele não queria sequer a enxergar. Ela está ali. Está viva. Mas cada vez que ela se queixava, a única coisa que recebia eram críticas. Uma garota imatura, mesquinha, desalmada e egoísta. Essa era ela, Dorothea. Apertando o punho com força, Dorothea disse que ele provavelmente preferia que ela tivesse morrido e a mãe dela vivido. Mesmo agora, quando ele a olha, ele pensa nisso. Ela pode sentir mesmo que ele não diga. Oh, se apenas Dorothea Melanê não tivesse nascido... Furioso, o imperador grita que já basta. Mas Dorothea continua, pedindo para ele ser honesto. Quando a sequestraram anos atrás, ele desejou que ela morresse, certo? E então, ela é recebida com um tapa no rosto. Dorothea coloca a mão sobre a bochecha ferida. O imperador manda ela parar de dizer coisas tão descuidadas e pergunta como ela se atreve. Mas ao olhar para ele, Dorothea fica confusa, sem entender por que ele está com aquela expressão. Por acaso ele prefere continuar fingindo dessa forma até o fim? Ele sabia que isso é o mais cruel de tudo? Dorothea diz cabisbaixa que até hoje ela pode ouvir claramente o que Vossa Majestade disse. Ele disse que era um incômodo e que era para parar de fazer escândalos, porque ele estava envergonhado dela ter sido sequestrada. Então, a escondeu de todos. Alguma vez ele a abraçou? Por acaso pensou em como ela se sentia? Um pai que nunca disse uma palavra de consolo à filha de 9 anos, que voltou depois de ser sequestrada. Que nem mesmo parecia feliz pelo retorno dela. Para ele, a existência dela é insignificante. O imperador a chama de Dorothea Melanê, mas ela diz que ele não tem que chamá-la pelo sobrenome de agora em diante, pois ela nunca sentiu que esse sobrenome fosse dela, nem mesmo uma vez. Então, não é necessário que ele a convide a eventos ou cerimônias. Ela sabe bem que ele não a quer ali. Com uma reverência, ela diz que irá se retirar. Então deixa o imperador para trás. Dorothea pensa que está tudo bem. Ela está certa de que não terá que participar mais de tantas coisas.
O imperador já não pode intimidar por ser uma Milanê. Ela supõe que realmente não pode ser uma boa pessoa. É apenas isso. Então, ela é surpreendida pelo Stefan, que está preocupado com o rosto dela. Ela diz que aquilo não é nada. Ele pergunta se ela está realmente bem. Mas ela começa a chorar, pois ela quer voltar para o anexo. Ela não quer ficar ali. Stefan envolve um abraço. Dorothea quer desaparecer daquele mundo. Ela nem mesmo sabe por que ela tem que viver. Ela quer apenas desistir de tudo. Ela quer sair dali. Agora o rosto da Dorothea está inchado de tanto chorar. Ela perguntou a Stefan se é muito óbvio que ela esteve chorando. Stefan sinaliza para a bochecha dela. Dorothea coloca a mão no lugar. Ela pensa que mesmo alguém a ver assim, ninguém se importará de qualquer forma. Com um doce sorriso, ela agradece a Stefan por estar ali por ela. Stefan sorri de volta e acaricia a cabeça dela. Theon aparece e chama a princesa. Dorothea coloca a mão sobre o machucado. Aquele é um péssimo momento para encontrá-lo. Theon diz que se passou muito tempo desde que eles se viram. E Dorothea diz que sim, enquanto tenta esconder o machucado dele. Ela sempre acaba mostrando ao Theon um lado dela que ela não quer que ele conheça. Isso é realmente horrível. Theon pergunta se está tudo bem, ao que Dorothea responde que sim, e que não é nada demais. Theon entrega algo para ela, dizendo que ela irá melhorar se aplicar isso sobre a ferida. Ele se machuca com frequência enquanto pratica esgrima, então sempre leva algum remédio com ele. Dorothea agradece, e Theon pergunta se há algo que ele possa fazer para ajudá-la. Dorothea encara surpresa e depois sorri. Então, com um belo sorriso, ela diz que aquilo já é o suficiente, e diz ter algo para fazer, então irá primeiro. Ela começa a ir embora e diz até a próxima. Theon pensa que aquela ferida no rosto dela é como se alguém tivesse batido nela. Ele se pergunta se ela realmente está bem. Ele deveria perguntar o que aconteceu. Mas então a aura sombria o envolve. O poder da escuridão está ali. Ele tem que tomar cuidado e encontrar outras pessoas até estar estável. Dorothea está encarando o frasco de remédio. É estranho que o Theon tenha dado aquilo a ela, mas quem viu a mente dela foi o Ethan. É por eles estarem na mesma situação? Ela se lembra da expressão no rosto dele no momento em que eles se separaram. O que ele estava pensando? Ela deveria escrever uma carta para ele? Ela gostaria de perguntar a ele o que ele teria feito em uma situação como aquela. Porque o Ethan sempre a ouve, como amigo próximo. Só não vai me dizer que ela está colocando ele na friendzone. Ela abre uma caixinha e parece saudosa. Ela tira de lá um marca-página feito com as flores que o Ethan deu a ela e pensa que deveria incluí-lo na carta, pois ela acha que ele irá gostar. Mas o que ela deveria escrever na carta? Como mal ela está desde que voltou para o Palácio Imperial? Que o sobrenome Milanê agora não significa nada para ela? Ou o fato do pai dela querer morta? Ela fecha a caixa. Ela desistiu de escrever, já que é inútil. Ele está em uma estufa se perguntando se a princesa está bem. Ele não sabe por que ela não entrou em contato com ele. Ele gostaria de ter ido com eles, mas não há nada que ele possa fazer agora. Ele sente tanta saudade da princesa. A princesa também sente saudades dele? Ele não sabe por quantos anos ele não verá a princesa. Mas ele espera que ela seja feliz e não esteja triste. As palavras de Dorothea estão ecoando pela cabeça do imperador. Ele preferia que ela morresse? De jeito nenhum. Que pai deseja que sua filha morra na mão de um dos sequestradores? Mas a verdade é que se ele pudesse ter salvado Alice no dia em que a Dorothea nasceu, mesmo se isso resultasse na morte de Dorothea, ele faria sem nem mesmo pensar. Por isso, ele nunca deu nenhum afeto a ela. Ainda que ele tentasse, ele não conseguiria. Cada vez que ele via Dorothea, também podia ver Alice morrer nas mãos dele. Quando haviam passado anos desde o afastamento dele da Dorothea, a criança com a qual ele se encontrou no jardim era terrivelmente parecida com Alice. Se ele soubesse que ela iria se parecer tanto com Alice, teria abraçado ao menos uma vez? Além disso, uma criança inteligente o suficiente para memorizar a árvore genealógica naquela idade é surpreendente demais. Entretanto, ele foi informado que a Dorothea ainda não conseguia invocar os espíritos. Aquilo é um sinal de que os Milanês estão em queda. Uma criança defeituosa é uma evidência que refuta a justificativa do porquê a família imperial deve ser os Milanê. A criança para a qual Alice deu a vida para que nascesse não pode invocar nem mesmo um espírito. Dorothea é o fim dos Milanê. Se Alice estivesse viva... Mas é como Dorothea disse. Ele sempre a tratou como se fosse uma estranha. Ele não pode acreditar que ela realmente falou com ele dessa forma. Um homem o chama. E ele diz ao Robert que sabe. Mas aquilo é um assunto dele. Robert pergunta por que ele não dá mais atenção a ela agora. É um fato que a princesa é uma Milanê. Isso não mudará mesmo que ela morra. O imperador olha indo embora pela janela. Ele sabe que provavelmente esse é o maior problema.
Rei está todo choroso contando para o Theon que a Dorothea falhou na prova da Epísteme. Ela tirou 0 no exame. É a menor pontuação em toda a história da Epísteme. Ele esperava poder ensinar tudo sobre a Epísteme para a Dorothea quando ela fosse aprovada. Theon diz que precisa ser muito inteligente para conseguir 0. Rei pergunta o que ele quer dizer. Theon pede que ele pense bem. Conseguir zerar a prova significa que ela teve que escolher a resposta errada para cada pergunta. O que quer dizer que ela entende tantas questões como as opções. Há muitas pessoas que passam no exame que nem mesmo conseguem 700 pontos de 1000. No entanto, zerar a prova significa que, considerando a questão opcional, a pessoa pode conseguir uma opção superior à máxima. Ita fica contente pela Dorothea ser tão impressionante. Mas ele pergunta por que ela escolheu apenas as respostas erradas. É porque ela não quer estar ao lado dele? Theon diz não achar que seja isso, mas Rei diz que ele não agrada muito a Dorothea. Theon diz que deve haver outra razão, já que se ela não gostasse dele, não teria aceitado as flores. Rei pergunta se então ele gostaria de ir com ele ver a Dorothea mais tarde. Theon pensa na princesa e diz achar que é melhor deixar ela sozinha hoje, pois ela provavelmente está cansada. Mas na verdade, ele não acha que ela quer que os outros saibam. Rei então pergunta se ele não havia dito algo sobre espíritos antes, ao que Theon concorda. Rei pergunta como está ultimamente, e se os espíritos parecem estar causando problemas como antes. Theon diz acreditar que ele tem sido capaz de suprimir seu poder por agora. Há momentos em que ele saiu sozinho, mas ele não encontra mariposas fugindo nem ratos mortos como antes. A preocupação dele em machucar os outros é menor. Mas Rei o informa que se ele continuar reprimindo o espírito da escuridão, ele somente se machucará, pois o poder da escuridão se acumulará nele. Theon diz saber. Os espíritos da escuridão estão associados à morte. Em outras palavras, quanto mais o Theon reprimir, menor será a vida dele. Rei diz que esteve estudando um pouco, e Theon pergunta onde ele conseguiu aqueles livros. Rei explica que são livros antigos que ele achou na Biblioteca Imperial. Ele mostra ao Theon a parte que o primeiro Milanê e Fred fizeram um pacto de sangue com o Rei dos Espíritos. Milanê criou o Sol, pedindo como desejo ao Rei dos Espíritos da Luz. E da mesma forma, Fred fez um contrato com o Rei dos Espíritos da Escuridão, para escapar do saudante Sol. Theon pergunta se era isso que o Rei queria lhe mostrar, mas Rei diz que não, então aponta para outra parte. A luz e a escuridão eram apenas um no início. Diz que Milanê e Fred conseguiram equilibrar os poderes do outro. Sendo assim, Theon não acha que ele pode ajudar? Theon, impressionado, pergunta como ele vai fazer isso. Ao que o Rei responde que isso é o que eles devem descobrir agora. Theon percebe que ele não tem uma solução. Rei segura a mão do Theon enquanto diz que talvez o espírito da luz possa contrapor se eles equilibrarem o poder deles. Theon concorda contente. Enquanto isso, claro, os meninos estão chegando, apesar de estarem um pouco atrasados, já que preparar as coisas do Joe e do Poi tomou mais tempo do que o esperado. Ela diz para eles irem, pois a princesa deve estar esperando. Mas então eles barram no Stefan. Ele a segura, impedindo que ela caia. Mas o mesmo não acontece com as coisas que ela carregava. Stefan pergunta se ele está bem. E Clara responde que sim, o agradecendo. Toda nervosa, ela diz que faz um tempo desde que eles se viram, que é muito bom vê-lo pessoalmente. Ela pergunta se ele não sentiu falta dela também, mas ela não sabe por que está falando essas coisas. Stefan está todo coradinho, e os dois viram os rostos envergonhados. A princesa chama a Clara, que toda contente olha para ela. Dorothea pergunta quando ela chegou, dizendo que ela deveria ter avisado com antecedência. Clara rapidamente envolve um abraço e pergunta o que aconteceu com o rosto dela. Ela diz para eles procurarem algum remédio. Os meninos também são preocupados. Dorothea pensa que ela não precisava voltar ao anexo. Só de ter aquelas pessoas preciosas ao lado dela já é o suficiente. Eles são como a família dela. Eles se preocupam com ela e têm muita consideração por ela. O lugar dela é onde eles estiverem. Ela diz estar bem. Ela já passou um remédio mais cedo. Então, dá as boas-vindas a Clara, ao Joey e ao Poi, dizendo que estava esperando por eles. Todos envolvem a princesa em um grande abraço, fazendo Dorothea se sentir espremida. Mas ainda assim, ela está feliz por tê-los. É agradável ter pessoas tão preciosas com ela, mas estar perto do Carnon a deixa irritada. Além disso, o orçamento para o palácio de Cumberta é ainda maior do que antes. Com isso, ele quer dizer para ela ficar ali e não fugir? Joey e Poi chegam perguntando o que eles têm que fazer a partir de agora. Dorothea diz que agora que eles vivem no palácio dela, eles apenas têm que viver como no anexo. Aqui é um lugar espaçoso, então eles não podem ir imprudentemente a outros palácios. Os meninos concordam. Ela continua a falar que eles também devem aprender mais um pouco sobre a etiqueta imperial. Assustando Joey, ela explica que a etiqueta é muito mais rígida ali. Se eles cometerem um erro, podem perder o pescoço, o que deixa os meninos muito nervosos. Alguém diz que a Dorothea diz coisas assustadoras,
e vemos que é o rei e o Theon, que acabam de chegar. Rei cumprimenta todos com um olá. Surpresa, Doroteia pergunta o que eles fazem ali. A verdade é que Rei está preocupado com a Doroteia. Depois que ela voltou ao palácio, se trancou em seu quarto e não saiu para nada. Em especial, ela parecia incomodada quando a Epístola era mencionada, ou pedia para ir a algum lugar. Então ele só foi com Theon para jogar, já que eram os únicos momentos em que ela parecia estar de bom humor. Obviamente, a distância que o separava diminuiu, mas por que ele ainda se sente tão distante? Se ele não vai lá, ele acha que não poderá vê-la. Mas o que ele diz a ela é que foi ali porque estava com saudades. Theon pergunta como ela tem estado. Ele diz que ela parece melhor. Doroteia pensa que ele está sendo amável como sempre. Antes, esse gesto humilde de atenção faria com que o coração dela saltasse. Recusar o Theon seria a coisa mais difícil do mundo. Mas agora ela acredita que pode ceder um pouco. Quando ela o vê, as emoções complexas que ela sentia são cada vez menores. E as memórias da morte dele estão desaparecendo. Ela fica feliz em ver o rosto dele assim. Nessa vida, isso é mais que o suficiente para ela. Então diz que sim com um sorriso, enquanto agradece a ele pela preocupação. Rei diz que estava entediado de estar sozinho no Palácio Imperial, então é muito agradável ver a Doroteia. Doroteia diz que ele devia ter ficado entediado, pois ela estava ocupada. Rei finalmente percebe os garotos e pergunta quem são eles. Doroteia explica que são garotos que ela trouxe do anexo. Os meninos estão nervosos por estarem em frente ao príncipe herdeiro de Umbera. Rei pergunta se eles eram amigos da Doroteia no anexo. Os dois meninos concordam nervosamente. Rei começa a rir, dizendo que eles são muito engraçados. Então pede que eles lhe conte tudo o que fizeram no anexo. Rei continua a rir, enquanto diz que eles não precisam ficar tão nervosos. Mas os meninos já viraram uma gelatina. Doroteia percebe que o rei trata todos da mesma forma. Tem orgulho, tem muros, sem influenciar. Faz tudo que um príncipe herdeiro não deveria fazer. Mas talvez isso seja bom. Talvez essa seja a razão pela qual ela tinha inveja do brilho dele, que reluz e faz com que ele seja amado por todos. Alguns anos depois, agora Doroteia tem 16 anos. Uma empregada chama, e Doroteia pergunta por que ela está com tanta pressa. A empregada diz que é sobre a donzela dela, a Clara. Já vemos agora Doroteia com a Clara. Clara diz sentir muito. E Doroteia pergunta o que houve e se ela está doente. Clara diz que o pai dela morreu, então pergunta se pode ter alguns dias livres. Surpresa, Doroteia pergunta se o pai dela. Clara explica que o pai dela esteve doente por muito tempo, mas piorou recentemente, e esta manhã... Mas ela não consegue terminar a frase, e desaba em lágrimas. Doroteia segura a mão da Clara, dizendo que não é porque ela se desculpar. É ela quem sente muito. Se ela soubesse que o pai dela estava doente, teria dado a Clara férias antecipadas. Então não é para ela se preocupar com o trabalho, pois ela irá resolver isso. Clara agradece pela compreensão da princesa, e diz ter muita sorte de servir alguém amável como ela. Então ela parte. Doroteia pensa que a conhece há muito tempo, mas não sabia nada sobre a família dela. Ela não merece ouvir que é uma pessoa amável. Ela é uma pessoa que matou sua família com as próprias mãos. Uma tirana que levou suas tropas ao funeral do seu pai e matou seu próprio irmão. Como ela poderia compreender a dor da Clara? Doroteia pergunta se há alguém ali e uma empregada entra. Doroteia pede à empregada que envie alguém com a Clara para ajudá-la no funeral, e também uma coroa de flores no nome da Doroteia. Nervosa, a empregada diz que isso vai contra a etiqueta. Doroteia pergunta por quê. Ao que a empregada explica que enviar uma coroa de flores em nome da família imperial é algo que só pode ser feito para nobres reconhecidos e ministros de alto nível. Ela não deveria usar o nome da família imperial imprudentemente como uma plebeia ou donzela. Doroteia pensa que ela não pode enviar uma coroa de flores para alguém que é como a família dela. Quem além da Clara dedicou tanto tempo a ela nessa vida? Doroteia apenas manda que ela envie. Pois se não em momentos como este, em que outro seria? Ela acrescenta que ela mesma irá ao funeral amanhã. A empregada pergunta se ela irá à casa da donzela Clara, que vive em uma rua de pessoas comuns. Doroteia diz que a Clara é uma pessoa importante para ela. E agora ela está passando por um momento difícil. Então ela quer estar lá pela Clara. Então é para a empregada preparar tudo. Na casa da Clara, Clara está verificando tudo que tem que organizar. Pertences, papéis, cova, flores fúnebres, um sacerdote. Amanhã é o funeral, e ela tem que terminar tudo para que aconteça. É um alívio que não sejam tantos assuntos. Clara pensa que diz que normalmente a razão pela qual o processo funerário é tão complicado é por conta do tempo que é dedicado ao defunto. Talvez seja verdade. Alguém bate na porta, e Clara fica surpresa ao ver que é o Stefan, que está ali para ajudá-la. Ele informa que precisa também ver uma coroa de flores. Emocionada, Clara diz não saber se deveria aceitar isso. Mas ela agradece a princesa e a ele por tudo. No velório, as pessoas comentam sobre a coroa de flores elegante que a família real enviou.
Parece que a Clara teve sucesso e conseguiu um emprego na família imperial. Dizem que ela foi encarregada de cuidar diretamente da princesa. E por cuidar bem da filha do imperador, conseguiu aquele privilégio. Clara comenta que graças à gentileza da princesa, os preparativos não foram um problema. Ela também agradece pela ajuda do Stefan. Stefan explica que ele mais se ofereceu, por isso conseguiu chegar primeiro. Surpresa, Clara pergunta por quê. Ao que Stefan explica que se preocupou que ela chorasse e ficasse sozinha. Clara cora, mas então alguém chega avisando que é uma carruagem imperial lá fora. Clara pergunta por que algo assim estaria ali na funerária, quando a princesa entra. Dorothea pede desculpas por chegar tarde. Ela pensou que poderia ser um incômodo em um momento como aquele. Clara questiona sobre por que ela foi lá, então começa a chorar sem saber como poderá retribuir por tudo isso. Dorothea diz que a Clara não precisa retribuir, pois ela só está fazendo o mesmo que a Clara fez por ela. Clara se emociona e diz que cuidará da princesa para sempre, a envolvendo em um abraço apertado. Clara pede desculpas pela princesa estar em um lugar tão miserável. Servindo uma xícara de chá, Clara diz que não tem nem mesmo um bom chá para oferecer. Dorothea diz que está tudo bem, já que ela sempre quis visitar a casa da Clara. Confusa, Clara pergunta se a casa dela. Dorothea fica toda nervosa, pois ela não sabia muito sobre a Clara, então sempre teve curiosidade. Então Dorothea pergunta se ela não tem outros parentes. Clara diz ter um irmão mais velho, mas ele não está em uma situação em que possa receber convidados. Dorothea pensa que no funeral do próprio pai, o filho mais velho não pode receber os convidados, quando um homem em uma cadeira de rodas entra. Clara pergunta a ele se ele não estava dormindo, enquanto o irmão dela pergunta quem é aquela pessoa. Clara manda ele a cumprimentar educadamente, pois ela é a princesa. De forma nervosa, Dorothea diz que ele não precisa, mas mesmo assim ele a saúda, pedindo desculpas por não ter a reconhecido, pois ele não sabia que a princesa estaria ali. Ele se apresenta como Anton, o irmão da Clara. Anton diz ter escutado muito sobre ela. Ele não consegue acreditar que ela foi pessoalmente dar os pêsames. Ele fica grato que ela tenha tanta consideração pela Clara. Dorothea explica que a Clara ajudou muito quando ela estava no anexo, para se recuperar. Inclusive, graças a ela, a Dorothea começou a comemorar o aniversário, algo que antes ninguém dava importância. E isso não é tudo. Clara esteve com ela quando ela estava feliz e triste. Clara fica comovida pelas palavras. Dorothea acrescenta ainda que ela é uma das poucas pessoas que a tratou como se ela fosse da família. É possível pensar e se preocupar sinceramente com outra pessoa sem dividir nenhuma gota de sangue? Talvez o significado de uma família não se resuma somente à relação de sangue, mas sim de pessoas que se apreciem mutuamente. Então, para ela, a Clara é um membro precioso da família. Clara se vira dizendo achar que o chá esfriou e querá prepará-lo novamente. Assim que a Clara sai, Anton agradece a princesa por amar a Clara. Ele diz que, como ela pode ver, ele não está em uma situação na qual ele possa trabalhar e ajudar com as despesas. Ele nem mesmo pôde cuidar bem do pai dele. Ele faz alguns trabalhos pequenos de costura, para ao menos pagar a comida. Mas as pessoas não compram coisas feitas por aleijados como ele. Por isso a Clara deve ter tido um grande peso sobre seus ombros, já que ela era responsável por cuidar do pai e de toda a família. Ela sempre foi uma jovem muito capaz. O envergonha aprender assim, porque ela é gentil e amável. Então ele fica feliz que a princesa reconheça o verdadeiro caráter dela. Dorothea não estava ciente, mas parece que todos têm estado lutando constantemente. Anton continua dizendo que poder ganhar apenas um centavo por ele mesmo é o seu único desejo. Mas há tantas pessoas que estão perfeitamente bem, então quem contrataria alguém como ele? Se não fosse pela Clara, ele já teria morrido de fome. Dorothea fica pensativa. Então depois pergunta se ele disse que sabia costurar. Em outro lugar, Clara está encolhida em um canto. De repente, alguém pede desculpas a ela. Quando ela olha, vê que é o Stefan. Ela pede desculpas a ele. Ela acabou pensando demais, mas ela já vai entrar. Ele pode ir na frente. Mas Stefan pergunta se ela está bem. Para baixo, Clara diz que na verdade ela não queria apresentar o irmão dela a eles. Até agora, todos que o conheceram não fizeram nada além de falar mal dele e o tratar mal. Ainda que não dissesse nada, ela podia sentir que desprezava o irmão dela. Então ela temia que eles o vissem assim também. No entanto, a princesa disse que ela é da família. Clara não disse isso todos esses anos, mas ela se sente cansada do pai e do irmão. Na verdade, ela ficou mais tempo no palácio porque não queria voltar para casa. A princesa disse que ela é uma boa pessoa. Nem mesmo a ignorou ou olhou com desprezo para o irmão dela. Desabando em lágrimas, Clara diz não conseguir acreditar que ela não foi sincera com alguém tão gentil. Então ela está muito envergonhada. Stefan puxa para um abraço e diz que deve ter sido muito difícil carregar tudo sozinha. Ela foi muito bem. Está tudo bem. Ela é uma boa pessoa. E a princesa sabe disso.
Clara retribui o abraço com um sorriso, se sentindo reconfortada. Ela diz para eles voltarem para a princesa. Clara e Steph são todos envergonhados, enquanto a princesa pergunta por que eles dois estão ali agora. Mas de qualquer forma, Dorothea está indo. Ela pede que a Clara lhe diga se precisar de algo, e a Clara agradece. Dorothea diz acreditar que será ocupado por um tempo, então vai para dizer ao Stefan caso haja alguma emergência. Clara fica confusa. Dorothea diz que é algo que ela tem que fazer. Após juntar diversos livros e papéis, Dorothea agora tem tudo o que é necessário para criar seu plano para estabelecer um centro de apoio para pessoas com deficiência. Ela foi muito ignorante até agora. Ela está certa de que sempre manteve a esperança de que poderia fazer algo. Mesmo que não seja suficiente para provar seu próprio valor, ao menos irão poder pagar a comida do Anton. Dorothea quer ajudar essas pessoas para que possam trabalhar sem serem ofendidas ou maltratadas. Ela pensa que seria bom se houvesse um sistema para apoiar gastos médicos, e começa a se perguntar se seria possível criar um apoio médico sistemático. Inclusive, ajudaria os médicos, pois eles seriam mais pacientes, e com isso, mais dados para pesquisar tratamentos e remédios. Seria bom criar também uma comunidade onde pessoas semelhantes possam debater. Então ela terá que realizar uma pesquisa e revisar um por um. Mas algo como isso pode obter permissão da família imperial? As grandes ações que os Milanês fazem devem sempre ter a permissão da família imperial para não desonrar o nome da família imperial. Ela já havia planejado criar um centro de apoio para pessoas com deficiência antes de retornar. Mas o que as pessoas disseram? Que era imprudente, pois quantos incapacitados há no mundo? Há muitas outras coisas boas para fazer, como por exemplo, patrocinar estudiosos ou artistas. Ela deveria investir onde o capital realmente pode voltar ao Palácio Imperial. As pessoas só querem usar dinheiro se puderem obter algum tipo de retorno depois. O imperador havia dito que pessoas inúteis não valem nada. Então o que é esse centro para pessoas com deficiência? Aquilo é uma ideia tão inútil quanto ela. Cada um faz o que pode de acordo com o lugar e situação em que vive. Mas ela pode realmente ignorar por não ser útil para ela? Se ela tivesse poder, não permitiria que isso acontecesse. Mas então Dorothea fica nervosa ao pensar sobre por que está pensando nisso. Ela provavelmente acabaria em desânsia também. Ela está realmente desesperada e não melhorou nem um pouco. Alguém pega nos papéis da Dorothea e percebe que é um plano para estabelecer um centro de apoio para pessoas deficientes. Ele diz parecer que ela trabalhou muito naquilo, então pergunta se ele pode ver. Dorothea reclama que ele tem que bater na porta antes de entrar, mas Rei diz ter batido. Talvez ela não tenha ouvido por estar muito concentrada. Dorothea apenas diz para ele fazer o que quiser. Após ler os papéis, Rei exclama que aquilo é incrível e que é impressionante que ela tenha planejado tudo sozinha. Ele pergunta se eles poderiam implementar aquilo logo. Isso é algo que ele fazia muito antes de voltar. Mas ela não acha que seja possível. Rei pergunta por quê, então percebe que provavelmente é porque precisa da permissão do imperador. Dorothea vira o rosto e Rei pergunta se ela quer que ele a ajude. Dorothea questiona se ele, algo que o Rei confirma, dizendo que é muito difícil para ela pedir algo para o imperador. Então, ele pede que ela o deixe ajudar com isso. Aquilo é algo que ele falou no passado, mas se for pedido pelo Rei, talvez Carnon não a ignore. Ela quer muito fazer isso, especialmente pela Clara e pelo Anton. Dorothea pergunta se ele realmente pode, ao que Rei confirma, pois ele é o irmão dela, então faria qualquer coisa por ela. Mas ele tem uma condição, fazendo Dorothea se perguntar se é algo que ele queira dela. Todo empolgado, Rei diz que ela deve dizer a ele, obrigado, irmão mais velho, enquanto o abraça. Mas em choque, Dorothea diz recusar a ajuda dele. Rei pergunta se é tão difícil assim, enquanto Dorothea suspira por ser uma boba por esperar a ajuda dele sem interesse. Rei persiste, pensando se ela não pode fazer apenas uma vez, já que honestamente é um acordo com o qual ele sai perdendo. Dorothea questiona ele sobre por que ele quer isso, ao que o Rei responde que porque ela nunca fez algo assim com ele. Ela odeia o abraçar desde que tinha 1 ano. Foi quando ela tinha acabado de reencarnar. Ela realmente odiava o quanto ele abraçava, porque podia sentir o hálito dele em seu rosto. No entanto, o que o Rei dizia na época? Irritada, Dorothea disse que claro que ela não gostava, mas ele não tem ideia do incômodo que é para um bebê de 1 ano ser abraçado por uma criança de 3 anos. Ele diz que ela não abraçou nem mesmo a cerimônia de nomeação a príncipe herdeiro. Dorothea vira o rosto dizendo não se lembrar, mas ela se pergunta se ele realmente se lembra de tudo aquilo. Ela pergunta que sentido tem um abraço. Mas de ímpeto, Rei diz que é significativo, pois ela estaria lhe dando permissão. Rei quer permissão para atravessar as barreiras que Dorothea esteve construindo durante todo esse tempo, com o objetivo de ter uma relação de compreensão e aceitação mútua. Rei diz que isso é importante para ele, mais do que qualquer coisa no mundo. Dorothea pergunta se há mais alguma coisa que ele queira. Empolgado, Rei sugere um beijo na bochecha. Esse é o desejo dele.
Dorothea havia pensado que ele estava mais maduro, mas ele não deixou aquelas atitudes infantis. Ela concorda, mas diz que antes ele deve fazer a parte dele primeiro, deixando o rei muito feliz. Mas se ele quiser a recompensa, tem que conseguir a permissão do imperador. O rei sai do quarto pensando em quão fofa sua irmã é. Parece que ela está finalmente abrindo seu coração. Se ela continuasse sendo a mesma de antes, nem mesmo teria escutado uma exigência tão absurda. Ele para em frente ao quadro da imperatriz, sua mãe. A primeira lembrança que vem à mente dele quando ele pensa nela é o rosto imaculado dela em seu caixão e o pai dele a olhando. No entanto, apesar da partida da mãe dele, um novo ser chegou, Dorothea Milanê, a irmã mais nova dele. A irmã dele é mais especial e adorável que todos. Ele não quer voltar a perder outro membro da família, assim como perdeu sua mãe. Então, ele protegerá sua irmã porque ele a ama muito. Ele diz à sua mãe que protegerá a Dorothea. Ele não sabe se está indo bem, mas fará o máximo dele para isso. Depois de tudo, isso é o que ela quer, certo? Carnon questiona se um centro de apoio para pessoas com deficiência. Ele pergunta a Raymond o que é aquilo e se ele está gastando o orçamento imperial com algo insignificante. Raymond afirma com confiança que isso é mais importante que qualquer outra coisa para eles. Mas o imperador continua imutável. Ele diz que aquilo é um desperdício, um luxo. Ele está pedindo o nome da família imperial apenas para algo desse tipo? Não é para ele se deixar influenciar por coisas pessoais. Ele tem que se mover pensando sempre nos ganhos e perdas. A única coisa que importa é o renascimento do império. Então, é para ele se focar nas coisas mais valiosas no futuro. Mas Raymond pergunta ao imperador sobre qual é o valor da família imperial. Não é mais importante apoiar as pessoas que estão lutando naquele momento do que os comerciantes que já têm o suficiente para viver? O renascimento do povo é o renascimento do império. Para que serve a família imperial se não há povo? O orçamento seria semelhante ao que há para as flores que são trocadas no palácio todos os dias. O resto do orçamento seria por conta da Dorothea e dele. Mas a expressão do imperador muda ao ouvir o nome da filha. Agora ele entende. Pareceu estranho que repentinamente o Raymond viesse com ideias desse tipo. Aquela garota o seduziu? Assustado, Rei pergunta o que ele quer dizer com o seduziu. Ao que o imperador explica que aquela garota não pensa nos Milanê. Ela apenas prejudica a família. Rei de ímpeto afirma que essa não é a intenção da Dorothea. É só que sua majestade nunca considerou a vontade dela. Mas ele para assustado ao ver a expressão de seu pai. Carnon não disse nada, mas por um momento parecia dizer: o imperador, que se encontra na posição mais alta, deve agir de acordo com a vontade de uma garota? O imperador diz que o nome Milanê tem um peso maior do que ele acredita. Eles são o sol do império. Se eles derem uma luz confortável, as pessoas se tornarão insolentes em um instante. Não se pode dar sol sempre, e nem a todos. Irritado, Rei pensa que o imperador não entende nada. O plano da Dorothea não é assim. O que ela está tentando fazer é criar uma cidade onde ninguém fique excluído. Um lugar onde eles possam cuidar e ser apoiados uns pelos outros, sem serem discriminados. Um plano que saiu de um coração tão amável. Como ele pode falar assim desse plano sem saber nada? Rei informa que disse isso ao imperador porque o poder dos Milanê é pesado. O poder, o dinheiro e a influência dos Milanê, esse peso pode ser uma força para ajudar alguém. A Dorothy sabia. Por isso ela escreveu esse plano. Pois o que é pior do que não fazer nada sabendo que pode fazer o suficiente? Se o imperador quer apenas poder e riqueza, qual o significado de ser um Milanê? O imperador coloca a mão sobre o ombro do rei e pergunta se ele não conhece a crise da família imperial. Ele sabe que a Dorothea não pode lidar com espíritos. E o que significa um Milanê que não pode invocar espíritos? A autoridade da família imperial caiu devido à incompetente Dorothea. Ele quer que caia mais? Mas Rei grita que a Dorothea não é incompetente, assustando o imperador. Prestes a chorar, Rei pergunta por que o imperador odeia tanto Dorothea. O imperador diz que se um membro dos Milanê não obedecer à ordem, também perderá a autoridade como família imperial. O espírito da criação é poder e força. Outros nem mesmo podem sonhar com ele. É um símbolo de legitimidade para governar o império. É graças ao espírito da luz que eles têm mantido o status deles. O que as pessoas pensarão se o espírito da luz, estando vivo e bem, abandonar a família imperial, como o espírito da escuridão? Aqueles que não podem controlar os espíritos não podem alcançar o trono. O poder dos espíritos é a razão absoluta do porquê os Milanê seguem no trono. A família Fred, no entanto, mantém autoridade apenas pelo status do espírito. É apenas uma simbiose política para eles. Mas olhe para a Dorothea. Ela é o fracasso dos Milanê. Em meio a isso, eles querem usar o nome Milanê e dar ao povo um plano tão absurdo. Ele quer perder os aliados que eles têm? Se ele quer cuidar do povo, é para cuidar dos que não estão incapacitados. Não é para ele agir de forma idiota como fez até agora,
indo atrás das galinhas para salvar as minhocas. Rei, de forma determinada, diz que eles também são parte de Obera. O imperador está determinando o valor de cada pessoa numa balança como se não fossem nada. O imperador apenas se vira e vai embora, enquanto diz que se isso é razoável, ele deveria fazer isso de agora em diante. Parado em frente à porta fechada, Rei pensa nas palavras do imperador sobre não poder manter o trono sem os espíritos. E apenas os membros da família imperial podem controlar os espíritos, isso não faz a Dorothea uma incapacitada. Não tem sentido se valer dessa razão para não ajudar as pessoas. Agora, o que ele irá dizer para Dorothy? Dorothea pergunta ao rei se ele conseguiu a permissão. Para baixo, Rei se desculpa, pois falhou. Mas ele incentiva sua irmã a apenas fazer, deixando Dorothea confusa. Rei diz que assumirá a responsabilidade, então é para ela apenas fazer. Dorothea pergunta do que ele está falando e como ele irá assumir a responsabilidade. Rei explica que basta ela dizer que ele mesmo permitiu. Ele acha que essa é uma boa ideia, então ele fará uma placa com o nome da família imperial e dará a ela. Mas Dorothea bate nele perguntando se ele está louco. Rei diz que não é algo ruim. Ela havia dito que se preocupava em não ter orçamento suficiente. Então, ela pode pegar o dele e usar como achar melhor. Dorothea pergunta sobre o que acontecerá com ele, ao que Rei responde que isso ele ainda não sabe. Mas que consequências poderia ter? O imperador irá o expulsar? Ele é o único príncipe herdeiro. Rei tava sua boca ao perceber o que disse. Ele não deveria se gabar de ser o príncipe herdeiro. Sabendo como o imperador trata Dorothy, ele não consegue acreditar que falou isso. Vendo Dorothea cabisbaixa, Rei aflito tenta falar alguma coisa, mas Dorothea o agarra pelo colarinho. Ela pergunta a ele por que ele iria tão longe para ajudá-la. Tudo que ele quer é um abraço. Nem mesmo pediu dinheiro. Ele não conseguirá nada de valor, então por quê? Rei segura a mão de Dorothea, enquanto diz que não é apenas um simples trato. A ideia de apoiar ela no que ela quiser fazer o agrada, pois ele quer que ela seja capaz de desenvolver as capacidades dela. Dorothea se livra das mãos dele, sem entender o que é aquilo. Rei diz acreditar que ela é uma das melhores e mais geniais pessoas que ele conhece, deixando Dorothea envergonhada. Dorothea olha para sua mão enquanto pensa que é um fato que ela destruiu tudo com a mesma mão que o segurou. Ela diz que ele entendeu mal, e Rei se desculpa sem graça por fingir saber muito. Mas Dorothea não quer que ele ria assim, nem mesmo que se desculpe, pois é ela quem deve se desculpar. Ela apenas quer que ele se irrite, pergunte os pecados dela, a culpe e a castigue. Enquanto ele for amável assim, ela até pergunta se ele nunca a odiou, deixando o Rei confuso. Ela pergunta como ele pode não ter odiado nem mesmo uma vez. Mas Rei diz não ter motivos para odiar. Quando ele faz isso, ela não pode evitar pensar de novo em seus pecados terríveis. Então ela grita que sempre o odiou. Ela sentiu ciúmes dele. Ela queria cravar uma espada no coração dele e o matar. Ela não tem outra escolha além de confessar. No fim, ela acabou dizendo assim: agora ele também irá ignorar, como Carnon, como os outros nobres e pessoas que falavam dela. Ela está sozinha. Mas Rei quebra os pensamentos dela ao dizer que aquilo é meio tocante, a surpreendendo, pois é a primeira vez que ela diz algo com tanta seriedade a ele. Sem graça, ele explica que não é que isso o deixe feliz, mas ela diz o que sente. Então ele está um pouco feliz. Rei pergunta se ela acha que é uma pessoa ruim por ter ciúmes. Ela é muito amável. Mas Dorothea não está entendendo nada do que ele está falando. Rei explica que as pessoas realmente más não sentem culpa, não importa o que aconteça. E mesmo se sentirem culpa, não acham que são maus. Pensa que tudo acaba se derem uma compensação adequada em troca. Elas não buscam perdão, nem mostram arrependimento. Rei a puxa para um abraço. Ele diz que, no entanto, ela não é assim. Ela está indo muito bem. Palavras que a Dorothea nunca achou que iria escutar. Mas ele está a perdoando sem saber o que aconteceu na vida passada deles. Parece falso. Ela continua acreditando ser uma pessoa má. Mas ela quer ser perdoada. Mesmo que para isso, ela tem que se apoiar nessa ignorância. Por pecados que todos esqueceram e não tem lugar para serem explicados. Deixando as lágrimas fluírem, ela diz sentir muito ao Rei em pensamento. Rei pergunta se ela está chorando. E se então ela realmente odiava por ter ciúmes dele. Mas ela não era a única que se sentia assim. Dorothea lamenta não ter percebido. Mas em pensamento, ela pede que ele não a perdoe assim. Na epísteme, Rei está todo contente e empolgado. Percebendo isso, Theon e Julia perguntam a ele se algo aconteceu. Rei diz que a Dorothy é muito linda. Ele não sabia o que estava acontecendo com ela até agora, mas ela tinha um motivo tão fofo. O que ele deve fazer? Ele realmente quer viajar por todo o Império levando a Dorothy em suas costas. Theon comenta que se a princesa escutar isso, ficará assustada. Rei diz que decidiu fazer algo com a Dorothy.
Theon pergunta do que se trata, ao que o rei explica que é um segredo, mas eles decidiram estabelecer um centro de apoio. Theon questiona o que ele quer dizer com centro de apoio. Rei explica que é um lugar para apoiar pessoas que têm deficiências que dificultam suas vidas. Não se trata apenas de doar dinheiro, mas sim de proporcionar formação profissional e criar assistência médica ou comunitária. Há muitos soldados que ficaram feridos e se retiraram. Então, ele também está pensando em estabelecer um plano de apoio para essas pessoas. Theon comenta que é um plano muito grande. Rei diz que ainda está em planejamento. O Nerel aparece ridicularizando o centro de apoio. Ele questiona sobre quem se importa com isso. O rei tem um dom para fazer idiotices. Mas com um sorriso, Rei diz não saber se o que ele disse é um insulto ou um elogio. Nerel afirma que significa fazer coisas sem valor. Ele pergunta quantas pessoas deficientes há no mundo e se Rei não deveria investir de forma inteligente. Mas Rei pergunta se então o dinheiro da família imperial só deve ser investido em mercadores, onde o lucro é incerto. Nerel continua com as provocações e pergunta se o imperador deu permissão, pois ele tem certeza de que o imperador não permitiria algo tão estúpido. Se fosse ele, já teria expulsado alguém como rei. Está apenas evitando ser reprovado nas matérias, e ainda assim quer gastar dinheiro com coisas inúteis. O rei não se encaixa ali, pois tem um coração muito bondoso. Rei diz que ele é muito generoso, deixando Nerel perplexo. Rei diz não acreditar que o Nerel pense nos assuntos nacionais como se fossem dele. Ele agradece, apesar de não achar que seja assunto do príncipe de Hark, já que é um assunto de Ubera. Nerel comenta que se é assim, não demorará muito para Ubera cair. Afinal, os espíritos da família imperial estão desaparecendo. Desde o nascimento da garota, a família imperial caiu em ruínas. É uma pena que ela tenha uma aparência muito boa. Theon instrui Nerel a parar, pois ele já está se excedendo. Mas Nerel pergunta se está enganado. Tudo o que ele disse é verdade. Rei provoca com um sorriso dizendo que é verdade. Mas foi o príncipe que perdeu para alguém que não pode controlar espíritos. Talvez Hark caia antes de Ubera. Nerel fica irritado com a menção à sua derrota. Ele tenta dizer alguma coisa, mas Rei pergunta se ele disse algo de errado. Ele apenas disse a verdade. Ninguém sabe o que o espera. Um deles pode morrer primeiro. Então não é para Nerel perder seu tempo se metendo no assunto dos outros e se concentrar em viver fazendo o que quer. Então os três vão embora, deixando Nerel para trás, que está com ira nos olhos. Dorothea e Rei estão tendo uma reunião para discutir o plano. Dorothea acredita que é importante mudar a visão das pessoas sobre as pessoas deficientes, pois elas não são inferiores aos outros. Apenas por serem um pouco diferentes, estão sendo discriminadas e não possuem as mesmas oportunidades. Rei pergunta o que eles devem fazer, ao que Dorothea responde que terá que pensar a partir de agora, já que isso não é algo que se consegue da noite para o dia. Rei começa a pensar, quebrando a cabeça, até que tem uma ideia. Terminado, Rei diz para eles irem. Dorothea questiona para onde, ao que o rei responde que para um lugar que resolverá os problemas deles. Um ano depois, Dorothea está em frente ao centro de apoio para pessoas com deficiência que finalmente foi estabelecido. Houveram muitas voltas e reviravoltas, mas com a cooperação dedicada do Anton e dos outros, o projeto foi concluído com êxito. Agora que ela pensa nisso, já faz um tempo desde que ela foi lá. Com expressão saudosa, ela se pergunta como o item está. Rei chega dizendo que há mais solicitações do que esperado, então ele acredita que eles precisam de apoio adicional. Dorothea diz que é tudo graças a ele. E confuso, Rei aponta para si. Dorothea explica que quando ele a levou para a biblioteca aquele dia, ele apresentou a ela sua coleção de histórias. Ele contou a ela que em um dos livros que leu quando era pequeno, falava de um herói que perdeu uma perna na guerra. Ele não podia ir ao campo de batalha, mas se tornou um herói de guerra com uma liderança afiada. E há muito mais. Como o profeta cego, o épico com apenas um braço. Então por que eles não juntam histórias parecidas? Dorothea fica pensativa. Ela conclui que esse tipo de história pode atrair a atenção das pessoas naturalmente. Com um sorriso caloroso, Dorothea diz que é uma boa ideia. Naquele dia, com as ideias dele, eles reuniram artistas para criar esculturas e preservar histórias. Considerando que eles tiveram um bom retorno, os nobres apaixonados em patrocinar artes naturalmente investiram. Nada mudará de imediato, mas se eles continuarem com isso, pouco a pouco a visão das pessoas mudará. Antes de voltar, Dorothea apenas empurrava e forçava o certo, mas agora ela percebe. Rei provavelmente já sabia. Rei pergunta se pode dar um abraço nela, fazendo Dorothea fazer sua habitual expressão de descontentamento. Rei explica que apesar dele ter falhado em convencer o imperador, ele ajudou a ter sucesso. Dorothea se vira dizendo que não, e Rei a chama de malvada. Dorothea pergunta a ele se ele sabe quanto trabalho duro eles ainda têm que fazer. Aquilo é só o começo. Eles têm que pensar em novos meios de ensino e apoio. E o rei apenas escuta tudo triste. Dorothea olha para ele e, estendendo sua mão, diz que ainda assim, graças a ele, ela foi capaz de chegar tão longe.
Então, ela é grata a ele, do fundo do seu coração. Mas Rei a envolve em um abraço, dizendo que graças a ela também. Nervosa, Dorothea manda ele a soltar, pois há outras pessoas ali. Então o que ele acha que está fazendo? Mais contente, ele pergunta o que tem ter outras pessoas ali. Ele está muito orgulhoso por ela ser irmã dele. Dorothea diz que por isso sempre o chama de idiota. Mas Rei diz supor que é idiota por natureza. E ainda que isso pareça idiota, ele gosta de abraçá-la. Foi essa a razão pela qual ele não pode matá-la no fim? Ele é o tipo de pessoa que se preocupa com os outros e acredita neles até o fim. Como ela pode atravessar o coração dele com uma espada? A verdadeira idiota é ela, não o Rei. Enquanto isso, Ita está tocando violino lindamente. Todos o aplaudem após o seu concerto. As pessoas comentam que ele deve ser um gênio. Ele é educado, inteligente e tem talento para a música. O homem diz realmente invejar o Duque. O Duque ri e diz que o Ita é especial. Ele lamenta não ter apresentado o Ita antes à sociedade. O homem pergunta se o Duque tem intenção de matricular o Ita na Episteme. Se o Ita for para lá, o Duque poderá mostrar ainda mais o talento do filho. O Duque pensa da última vez o Ita reprovou por causa de um acidente, mas nunca se sabe. Ita gera cada vez mais expectativa nas pessoas. Se ele entrar na Episteme, atrairá mais atenção. Agora que ele pensa nisso, não será má ideia dizer ao Ita. Então ele pede que o Ita vá com ele por um momento. Já em outro lugar, Ita pergunta ao pai o que houve. O Duque pergunta se ele está pensando em prestar novamente o exame da Episteme, surpreendendo o Ita. O Duque continua dizendo que é uma pena desperdiçar as habilidades dele ali. Agora que o Jonathan foi admitido, por que ele não se junta ao irmão? Teve um acidente da última vez, então o Duque pede que ele tenha mais cuidado dessa vez. Mas o Ita responde que não. Com um sorriso, ele está verdadeiramente agradecido, mas ele está bem. Ele sonhava em entrar na Episteme, mas depois de conhecer tanta gente, ele acredita que ali é mais divertido. E agora que o Jonathan está na Episteme, eles precisam de um filho que possa ajudá-los. Comovido, o Duque está grato e orgulhoso do filho. Enquanto ouve seu pai falar, Ita pensa que algumas coisas que aprendeu participando das reuniões sociais. Primeiro, a princesa não entrou na Episteme. Não apenas isso, como teve a pontuação mais baixa. 0. Alguns nobres que não sabem de nada afirmam que ela não é inteligente. Mas se ela respondeu tudo errado, significa que na verdade sabia tudo. Ele pensa que a princesa é muito diferente e não consegue conter o riso. O Duque questiona sobre o que é tão engraçado, então Ethan pede desculpas, dizendo que apenas se lembrou de algo bom por um momento. Pois quando ele pensa nas coisas que gosta, não pode evitar sorrir. O Duque diz ficar feliz que tem algo que ele goste tanto. Sim, agora é diferente de antes. Ele começará com o que pode fazer. Desse modo, quando voltar a encontrar a princesa, ela dirá que ele se tornou uma pessoa maravilhosa com um sorriso. Ele quer ser uma pessoa que satisfaça a princesa mesmo que seja só um pouco. Então, ele irá tentar. Ele espera que a princesa o espere. Rei todo contente, conta a Dorothy que está entre os 50 primeiros como prometeu, estando na posição 49. Dorothea fala que faz muito tempo desde que ele prometeu. Além do mais, ele não vê a posição de quem está do lado dela? Surpreso, Rei pergunta se o Theon está em primeiro lugar. Nervoso, Rei diz que não se pode comparar um gênio com uma pessoa normal. Além do mais, ele tentou. Dorothea disse de forma irônica que sim, e que ele fez um bom trabalho. Rei diz que ela é muito má. Olhando Dorothea e o Rei conversarem alegremente, Theon pensa que não sabia que a princesa tinha esse lado. Ela sempre parecia incomodada quando se encontrava com ele, mas agora mesmo está brilhando e brincando, parecendo confortável. Theon cria coragem de chamar a princesa, apesar de ainda gaguejar um pouco. Ele pergunta se ela gostaria de ir a Frédia nesse verão. Receosa, Dorothea se questiona se o Theon está chamando para a casa dele. Tá tudo bem se ela for? Para baixo, ela tenta falar alguma coisa, mas Theon interrompe. Pergunta se ela já esteve em Frédia. Ele diz que lá chove muito e há neve. O lago faz de lá um local tranquilo. Mesmo com o sol, é escuro por causa das altas árvores, o que dificulta ver. Além disso, é famoso por suas colinas, então é um lugar conveniente para férias. Dorothea sabe, já que ela já esteve lá antes. Antes de regressar, ela levou Theon para visitar sua cidade natal. Ela se perguntou se Theon se sentiria melhor se voltasse para casa. Ela falou com Theon várias vezes na beira do lago enquanto o olhava. Mas como sempre, os esforços dela foram inúteis. Theon disse que apesar de ser assim, ele ficaria muito feliz se a princesa fosse. Ela pensou ter desistido dele. Então por que ele é tão doce com ela nessa vida? Ela pergunta se ele realmente não se importa se ela for. Theon segura a mão dela e diz que a princesa é mais do que bem-vinda. Nesse momento, lembranças sangrentas de sua vida passada passam por sua mente, fazendo Dorothea retirar sua mão bruscamente. Para disfarçar, Dorothea diz ter ficado muito surpresa, mas Theon diz entender, já que ele se aproximou do nada. Então, ele lamenta o incômodo.
Dorothea diz que se ele permitir, ela gostaria de ir. Theon concorda corado, e Rei diz que irá com eles também. Rei pergunta ao amigo como ele pode convidar só a Dorothy, e Theon ri sem graça. Dorothea pensa que não deveria ser influenciada assim por Theon, já que ele não pode se envolver com ela nessa vida. Talvez seja porque ela nunca teve um tempo apropriado com Theon, então ela ainda tem arrependimentos. Portanto, esse será o último momento dela com Theon. Essa é uma viagem de despedidas. A viagem a Fred ocorre em meio a densa neblina. Olhando para a paisagem lá fora, ele comenta que não dá para ver nada do que há pela frente. Theon explica que é porque Fred firmou um contrato com o espírito da escuridão, então ele acredita que também afeta o clima. Irritada, Dorothea diz ao Rei que Fred caiu nas provas, mas fazendo de desentendido, Rei pergunta se foi, mas diz não saber. Então ele pede que a Dorothy olhe para algo fora das janelas. É uma deslumbrante mansão que surge na paisagem. Dorothea está encantada com o quão lindo é o lugar. Ela não se lembrava de Fred ser um lugar tão lindo e encantador. É completamente diferente do que era na vida passada dela. Hoje é o último dia dela com Theon, então ela espera não ficar nervosa. Ela apenas deve agir naturalmente. Mas quando Dorothea estava descendo da carruagem, Theon estendeu a mão para ela. Apesar de estar nervosa, ainda assim ela estendeu sua mão para ele. Eles ficam se encarando por um tempo, então Theon dá as boas-vindas a ela. A grã-duquesa de Fred e mãe de Theon os recepciona. Ela diz que eles chegaram em um momento muito bom, já que não são muitos os dias que Fred fica tão claro assim. Com um sorriso caloroso, ela comenta que a luz parece sempre dar boas-vindas aos Milanê. Ela informa ainda que o assistente os guiará até os quartos, então é para eles descansarem bem. Dorothea agradece pelo convite e a condessa vai embora. Tudo que Dorothea quer agora é descansar, mas de repente ela é bruscamente puxada. Ela pergunta ao Rei o que ele está fazendo e para onde está levando. Rei pergunta como assim para onde. É óbvio que eles vão se divertir. Dorothea agora se encontra em frente a um lago. É tranquilo, mas ela já está vendo a mesma paisagem durante 1 hora, enquanto os meninos pescam. De repente, Rei pesca um peixe. Todo feliz, ele mostra para Dorothy, falando que eles podem comer isso no jantar daquela noite. Olhando a empolgação do irmão, Dorothea pensa que talvez seja um pouco divertido. Mas então Julia aparece com o almoço. Claro, se o Theon está ali, Julia também estaria. Rei vem correndo mostrar todos os peixes que pegou a Dorothea. Julia, impressionada, diz que aquilo é muito bom. Ele nem mesmo comeu por estar pescando. Parece que ele se tornou um pescador completo. Rei comenta também realmente ter se tornado um pescador. Nesse caso, ele acha que deveria esquecer a ideia de ser imperador. Dorothea olha irritada, mas Rei diz que é brincadeira. Julia comenta achar que o Rei se daria muito bem como agricultor ou pescador. Ele parece gostar bastante de terra, árvores e água. Será que é porque o espírito da luz é o espírito da vida? Theon é realmente ruim pescando por causa do espírito da escuridão. Mas então ela percebe que o Theon está olhando, e comenta que agora que ela pensa nisso, Theon quebrou um vaso quando criança, e se meteu em muitos problemas. Mas Dorothea fica sem entender nada. O que ela percebe é que Julia sabe muito sobre o Theon. Nem antes nem agora, não há espaço para que ela se encaixe entre eles. Por que a Julia faz com que ela se sinta tão pequena? Mas Dorothea não deveria estar pensando nessas coisas. Agora, isso não tem nada a ver com ela. Tudo que ela quer é a felicidade do Theon. Apenas ver o sorriso dele é o suficiente. Theon percebe a princesa olhando, então pergunta se ela também quer tentar pescar. Surpresa, Dorothea não consegue acreditar que o Theon estendeu a mão para ela 2 vezes. Ela pode mesmo pegar essa mão de novo? Essa pode ser a última vez de todo jeito. Tudo bem ser apenas um pouquinho ambiciosa? Então ela aceita. Rei diz também querer ir, mas Julia impede, dizendo que ele tem que comer, e que é para deixar eles irem primeiro. Eles estão pescando calmamente quando Theon grita que pegou. Ele puxa com toda a sua força, mas no fim das contas, tudo que pescou foi uma bota. Ele comenta que é realmente muito ruim pescando, e que essa não é a especialidade dele. Dorothea questiona sobre por que ele continua pescando então. É porque ele quer pegar ao menos um? Theon comenta que ele gosta do lago. É tranquilo e silencioso, e ainda que ele não seja bom pescando, é divertido. Dorothea não sabia que era o lago favorito dele. Naquele momento, Theon olhou para esse lago e não disse nada. Mas Theon acrescenta também gostar de estar sozinho com a princesa, a surpreendendo. Mas antes que ela consiga dizer qualquer coisa, Al começa a puxar sua vara. Ela diz que é muito forte e que acha que a vara vai quebrar. Theon vai para trás dela e ajuda a segurar a vara. Ele diz para no 3 eles puxarem juntos.
No 3, Dorothea cai com um solavanco, em cima do Theon. Ela pergunta se ele está bem, mas eles acabam se beijando. Steph aparece chamando a princesa, e ela diz estar bem. Mas então, ela fica surpresa ao ver que pegou um peixe grande. Ela manda que o Stefan pegue rápido. Aquele foi o maior peixe que eles conseguiram pegar hoje. Theon comenta que valeu a pena a longa espera, e Dorothea concorda. Ele diz que a pessoa que consegue o maior peixe é a estrela do dia. Ela mandou muito bem. Mas Dorothea se sente envergonhada por Theon estar elogiando por algo assim. Mas por que ele não está dizendo nada sobre aquilo? Aquele foi o primeiro beijo dela. Foi um beijo muito curto para chamar assim, mas é algo novo para ela. Ela sente como se o coração dela fosse explodir. Mas o Theon parece estar bem. Claro, foi apenas um pequeno acidente, então Theon não deve ter sentido nada. Theon comenta que o rei e a Júlia foram colher alguns cogumelos, então ele pergunta se eles deveriam fazer algo até que eles voltem. Ela até diz que irá descansar um pouco. Então ela vai embora junto ao Stefan. Ela é uma idiota. Ela disse a si mesma que iria se despedir dele, mas está novamente cobiçando. Theon aparece por trás e fica sobre ela. Ele diz que isso pode ser grosseiro, mas ele realmente queria perguntar algo a ela. Ele pergunta a ela por que ela aceitou o convite dele. Dorothea está nervosa por ele estar perto demais. Ela simplesmente não consegue entender o que ele está perguntando. Theon explica que ele achou que ela recusaria o convite. Dorothea não pode acreditar que aceitou um convite feito por educação. Se sentando, ela diz não ter percebido. Mas Theon se aproxima dela dizendo que não se referia a isso. Ele a convidou porque queria que ela viesse. Mas ele não pôde dizer, já que a princesa sempre coloca um muro invisível entre si e os outros. A princesa não mostra seus verdadeiros sentimentos. Então ele pensa nisso às vezes. Ele se pergunta no que a princesa estava pensando agora mesmo. Ela está feliz? Triste? Irritada? Angustiada? Como a princesa não diz nada a ele, ele não teve escolha além de se aproximar com cuidado. Ele sentia como se a mão que estendia fosse uma espada para a princesa. Dorothea diz que não é isso. Ela apenas foi cuidadosa por ter medo que ele a odiasse. Theon pergunta por que ele a odiaria. Ele não tem ideia do quanto ele a odiava e o quão infeliz ele era por causa dela. Então já é o suficiente. Com expressão calma, Dorothea diz que quer que ele seja feliz. Mesmo se ele não a amar, se ele for feliz, não terá por que a matar. Enquanto ele puder sorrir, ela estará bem com isso. Porque é por isso que ele está de volta. Theon coloca a mão sobre o ombro dela e diz também esperar que ela seja feliz. Dorothea se pergunta se pode ter felicidade. Theon tenta dizer alguma coisa, mas Dorothea se lembra da sua vida passada, quando ela disse que o amava, mas ele apenas mandou ela se lembrar de que foi a ambição dela que o matou. Dorothea fica assustada com a lembrança. Suas mãos estão trêmulas. Aquilo é uma falta de vergonha. Theon está com a mesma expressão agora. Theon diz que há momentos nos quais ele sente que as palavras dele são como fagas para a princesa. Mesmo quando ele lhe deseja felicidade, ela tem o rosto mais triste do mundo. Ele enxuga as lágrimas dela, enquanto pede que ela não chore. Theon não deveria ser tão doce com ela. Ele não deveria tratá-la assim quando ela está se esforçando tanto para o deixar ir. Dorothea diz ter algo para devolver a ele, enquanto procura no bolso. Ela tira de lá o lenço e o frasco de remédio, e diz ter pensado em jogar fora, mas achou melhor devolver. Theon olha surpreso para os objetos. Ele não esperava que ela tivesse guardado o lenço, nem o frasco de remédio que ele deu a ela. Dorothea explica que o lenço tem manchas de amoras. Mesmo que ela tenha lavado muitas vezes, elas não saíram. Dorothea pensou que o Theon havia esquecido, mas pelo visto, ele lembra de tudo. Hoje ela escutou palavras amáveis do Theon, e eles foram pescar juntos. Theon diz que aquelas são coisas que ele deu à princesa, então ela não precisa devolver a ele. Então por que ela deu isso a ele? Ela beija os lábios dele e sentou ao seu lado. Theon aperta o lenço composto, enquanto pergunta se agora ela não precisa mais. Ele desejou felicidades a ela e ficou preocupado quando ela chorou. Agora ela acredita que está pronta para deixá-lo ir. Então, com um sorriso, ela diz achar que não precisa mais. Ela conseguiu coisas que nunca pôde fazer antes de voltar. Ela não será mais ambiciosa. Se levantando, ela diz que aquilo é dele. Então, se ele quiser jogar fora ou não, a decisão é dele. Theon aperta os itens contra o peito, dizendo que então os pegará por agora. Indo embora, Dorothea agradece por deixá-la amá-lo até o fim e por cuidar dela, apesar de todo o sofrimento que ela causou. Mas agora, ela já não pode mais dizer que o ama. Dorothea pensou que o fim do amor dela por Theon seria dramático e infeliz. Mas não é esse o caso. Ela demorou muito para fazer algo que deveria ter sido feito muito antes. Dorothea vê uma estrela no céu e se lembra do Ethan.
Ela se pergunta por que de repente pensou nele, e se ele está vivendo bem. Já é o último dia deles ali. Rei não queria voltar para o palácio, pois quando ele voltar, terá que se preparar para o próximo semestre na Epísteme imediatamente. Rei aponta para os quadros que estão sendo vendidos, e Dorothy pede que ele não mude de assunto. Mas alguém chama a atenção deles. É uma menininha, entusiasmada, apresenta seus produtos, que são acessórios feitos de conchas, que só são encontrados no mar de Fredia. Rei fica encantado com os acessórios, enquanto Dorothy se pergunta se deveria comprar um presente para o Joey e para o Poi. Ela pergunta se a menininha mesmo que os fez, ao que a menina concorda contente. A menininha explica que é um trabalho artesanal que ela fez cuidadosamente um a um, pensando nas pessoas que dariam aos seus entes queridos. Dorothy se pergunta para seus entes queridos, então diz que comprará aqueles, ao que a menina agradece e deseja que eles tenham um bom dia. Dorothy pede a Stefan que ele se abaixe um pouco, o que ele não entende, mas mesmo assim se abaixa. Então ela coloca uns acessórios que comprou na roupa dele. Ela diz que é um presente para o cavaleiro dela, e pergunta se ele gostou. Stefan balança a cabeça afirmativamente, com um sorriso no rosto. Dorothy comprou para os outros também, e dará a eles quando voltar. Ela está simplesmente radiante. Um ano depois, as pessoas estão parabenizando o príncipe por se graduar na Epísteme. Agora, ele já está com 20 anos. De repente, alguém chama a atenção dele. É Doroteia, agora com 18 anos, que o parabeniza pela graduação dele com um buquê de flores. Emocionado, Rei pergunta se ela foi até lá por ele, mas Doroteia manda ele parar de fazer essa cara idiota. Rei então agradece feliz. Ele finalmente está escapando daquele lugar. Ele está se graduando na posição 32. Doroteia suspira dizendo que ele se esforçou muito. Rei diz que comparado com Theon, as notas dele não são tão boas. Eles olham para cima e veem o Theon sorrindo para eles. A atenção de todos é pedida, pois a partir de agora haverá uma cerimônia de entrega de diplomas para os melhores graduados. Olhando para o Theon recebendo o diploma, Doroteia não sabe quando ele cresceu tanto. É como se a aura dele tivesse mudado durante o tempo em que eles não se viram. O olhar deles se encontram, e Theon sorri calorosamente. Doroteia acena de volta com um sorriso, enquanto pensa que mesmo depois do que aconteceu em Fredia, ele a trata gentilmente. Aquilo é um alívio. Mesmo sendo um amor que ela nunca pôde alcançar, ela ainda pode permanecer ao lado dele como amiga. Rei chama a atenção da Doroteia ao comentar que, vendo todo aquele alvoroço, ele supõe que todos estão procurando um par para o debut. Agora é o momento. O baile de debut, celebrado em Ubera, é um dos maiores eventos onde todos os nobres se reúnem. Geralmente acontece na primavera, depois da cerimônia de graduação da Epísteme. Considerando que a graduação é o único evento em que os jovens se reúnem antes do baile de debut, todos lutam para encontrar um par. Rei pergunta se sua irmã já escolheu um par para o baile de debut. Doroteia olha com o canto do olho para o Theon com a Júlia. Para alguém como ela que não pôde encontrar um par antes de regressar nem agora, o baile não é exatamente um evento divertido. Daquela vez, as pessoas comentavam achar que a princesa não iria, por se sentirem envergonhada. Eles pensavam que ela tinha uma personalidade tranquila, e apesar do imperador ter a abandonado, ela continuava sendo uma princesa. Ela podia escutar tudo. Diziam que ela era arrogante demais e poderia apenas virar uma concubina ou amante. Ela não podia suportar mais. Mas Theon chegou perguntando como eles podiam dizer coisas tão grosseiras com tanta naturalidade. Ele pediu para pararem de falar dessa forma da acompanhante dele, defendendo a Doroteia. As pessoas o questionaram se ela é realmente a parceira dele, e comentavam que ele deve estar passando por um momento difícil por ser próximo do Raymond. Se ele estiver passando, então é para deixá-la, já que ninguém quer ter a princesa como par. Sim, ninguém iria querer ter alguém como ela como parceira. Mas então Theon diz que ele está fazendo isso porque quer. Naquela vez, Theon a tratou amavelmente até o fim, sem demonstrar nenhuma vez que estava sendo obrigada a ser o par dela. Se ela apenas soubesse que ele não falava de amor, mas sim de respeito, essa desgraça nunca teria começado. Doroteia então diz ao rei que ela está bem sem um par. Confuso, Rei diz ser o baile em que ela fará o debut, então como ela pode não ter um acompanhante? Nerel chega provocando Doroteia, perguntando se ela ainda não encontrou um par. Ele diz que se ela não encontrou um, ele pode ser o par dela. Doroteia diz que faz muito tempo que eles não se veem, mas ela se desculpa, pois não crê que seja uma boa ideia escolher um parceiro assim. Nerel ri enquanto pergunta o que ela quer dizer com assim, e se ela acha que pode encontrar um par melhor do que ele, ainda mais na situação dela. Eu só queria saber por que um príncipe de outro reino vai para a escola e o baile do reino inimigo. Mas Nerel continua a dizer que na Epísteme eles ensinam virtudes como ajudar aqueles que necessitam. Então, ele não pode acreditar que apesar dele estar estendendo a mão em ajuda por se sentir preocupado por ela não conseguir encontrar um par, ela seja tão dura. Mas alguém chega pedindo desculpas. Pegando o ombro da Doroteia, a pessoa diz que a princesa também gosta de ajudar os mais necessitados. Mas... Doroteia reconhece essa voz. Ela pensa que isso não é possível.
É o Ethan, e diz que o acompanhante da princesa já foi decidido. Ele beija a testa dela, enquanto diz que já faz um tempo, deixando todos chocados. A cara de todos chocados com a aparição do Ethan foi impagável. Surpresa, Dorothea pergunta o que o Ethan está fazendo ali. Ethan pega a mão dela e a beija. Ele diz que sentiu muitas saudades e pergunta se ela não se esqueceu dele. Dorothea pergunta como ela poderia esquecer. Mas se aproximando da princesa, Ethan diz que ela não escreveu, nem mesmo uma carta para ele. Então ele se preocupou que ela tivesse esquecido dele. Ele pergunta se ela não esqueceu da promessa deles. Mas Dorothea está toda corada. A promessa de que ele seria o acompanhante dela no debut. Ele foi com o objetivo de cumprir essa promessa? Dorothea puxa sua mão, dizendo não ter esquecido. Ethan diz ficar feliz por ela ter se lembrado, mesmo que tenha sido só agora. Dorothea diz realmente não ter esquecido, mas Ethan envolve suas mãos na cintura da princesa. Aproximando o rosto dela, ele diz que ela mente muito mal. Acho que nesse ponto, Dorothea já não está conseguindo pensar mais nada. Mas Rei aparece para separá-los. Irritado, ele pergunta quem é ele. Ethan diz que a apresentação dele atrasou. Ele se apresenta como Ethan Bronte, o segundo filho da família Bronte. Por um segundo, eu quase pensei que ele fosse apresentar como acompanhante da princesa. As pessoas começam a comentar que ele é tão lindo quanto os rumores diziam, e que teria sido bom se um jovem tão lindo tivesse frequentado a Epísteme. Rei diz se lembrar. Ethan diz que é uma honra que o rei se lembre dele. Mas Nerel interrompe a conversa, perguntando se o Ethan é o par de debut da Dorothea. Aquilo é inédito. Ele pergunta se o Ethan sabe quem ele é. Ethan olha para ele de saber, o chama de príncipe Nerel. Revoltado, Nerel diz que mesmo Ethan sabendo quem ele é, o trata como se ele estivesse implorando por uma parceira de uma maneira tão depreciativa. Ethan pergunta se então a princesa que implorou ao príncipe, mesmo sabendo que já tem um par. Nerel chama o Ethan de descarado. As pessoas ao redor perguntam se eles vão começar uma briga, e se o príncipe Nerel está sendo humilhado por um bastardo. Batendo seu dedo no peito do Ethan, Nerel diz que ele nem sequer é um estudante da Epísteme. Então por que foi até a cerimônia de graduação? Ele diz que o Ethan não merece estar ali. Ele está tentando conseguir o lugar de concubino da princesa? Ele não passa de um parasita. Ethan diz que aquilo é muito infantil. Essa piada nem ao menos tem graça. Ethan diz que o irmão dele está se graduando hoje, depois de adiar diversas vezes o exame de graduação. Bom que ele já deu uns alfinetados no Jonathan também. Nerel já está suando, mas continua tentando irritar o Ethan. Ele diz que se essa é a situação do irmão dele, supõe-se que foi por essa mesma razão que ele não entrou na Epísteme. Mas Ethan não aceita a provocação. Ele diz que, na verdade, não há nada que ele queira aprender ali. Mas se atribui a provocação, dizendo que algo que ele aprendeu sempre precisaria ali. Ele aprendeu a tratar todos, não importa a origem, com consideração. Não os atacando quando não sabe o que dizer ou humilhá-los por sua própria ignorância. A esse ponto, Nerel já está furioso. Então dá um soco na cara do Ethan, deixando Dorothea desesperada. Nerel pergunta sobre como ele se atreve a se dirigir a ele sendo filho de uma concubina. Ele não sabe o básico por ser de nível baixo. Rei entra na frente do Ethan, questionando o que Nerel está fazendo. A Dorothea já recusou o convite de ser o par dele. Então por que ele está fazendo isso? Ele está descarregando a raiva pela Dorothea ter o vencido no passado? Com a menção da derrota, Nerel volta a ficar furioso. Rei pede para ele parar de arruinar a sagrada cerimônia de graduação e ir embora. Num tom ameaçador, Rei diz que é melhor ele pensar bem nas coisas. Nerel diz que há muitos problemas por causa daquela tola princesa, o que enfurece o Ethan. Nerel se vira e vai embora, dizendo que o deixará assim por hoje, mas não acontecerá o mesmo novamente. Dorothea vai até o Ethan e pergunta preocupada se ele está bem. Ethan diz estar, mas seu olhar está sombrio, pois ele está pensando como Nerel se atreveu a depreciar a princesa dessa forma. Dorothea chama o Ethan, o tirando de seus pensamentos sombrios. Ela diz que precisa falar com ele. Eles agora estão em outro lugar. Dorothea o trouxe ali só porque parecia que ele causaria uma confusão. Mas o ambiente sai estranho porque ninguém diz nada, e ninguém passa ali. Então ela finalmente quebra o silêncio. Eu tenho certeza de que está bem. Ele não tem que lidar com pessoas como Nerel, pois ele apenas acabará irritado sem motivo. Mas Ethan muda de assunto perguntando se ela não sentiu saudades dele. Se ela não sentiu saudades? Na verdade, ela pensou nele em toda a situação, quando ela estava em um momento feliz ou triste. Dorothea pergunta a ele por que ele não a procurou. Ethan responde que não achou que fosse o momento de se aproximar. Dorothea pergunta se agora é o momento, ao que o Ethan responde não saber. Ele pergunta se ela tem certeza que quer continuar sendo associada a ele. Nervosa, Dorothea responde que é claro. Ela pensa surpresa por ele ter aparecido. Com expressão sombria, Dorothea pergunta se ele quer mesmo ser o par dela. Ethan questiona sobre por que ela estava fazendo essa pergunta. Dorothea explica que foi uma promessa que eles fizeram quando eram crianças, então talvez ele tivesse mudado de opinião. Além do mais,
agora ele recebe muita atenção das pessoas. Se pensar bem, ele encontrará alguém melhor do que ela. Ethan pega a mão da princesa, enquanto pergunta como ele poderia mudar de parceira. Desde o momento que ele a viu até agora, ele coloca a mão da princesa em seu rosto e completa dizendo que tudo o que ele quer é ela. Antes, muitas vezes Dorothea se deixava levar pelas palavras dele, mas agora ela sabe. Ela solta a mão dele e diz saber por que ele faz isso. Mas ela não é tão valiosa quanto ele acredita. A linhagem dela é insignificante. O Ethan, que possui uma bela aparência e muitos talentos, tem apenas um complexo. E para pagar de sua vida, escolheu ela. Na verdade, não foi ela, mas sim a Dorothea. Mas que sentido tem a linhagem de uma princesa que não é melhor do que um bastardo? Dorothea diz que não pode dar a ele o que ele quer. Mas Ethan diz que ela disse coisas estranhas. Ele pega a mão dela novamente, enquanto diz que não importa o que digam, ela é uma Milanê. E não há ninguém melhor do que ela. Não, ela não pode se enganar pelas doces palavras dele. Então ela diz que ele a superestima e que ela acabará o decepcionando no futuro. Dorothea esperava muito dela mesma antes da regressão. Talvez algum dia ela poderia despertar os espíritos ou entrar na epísteme. É possível que o Theon a ame? Mas tudo o que eu esperava era uma decepção miserável e frustração. O Ethan não sabe de nada. Mas Ethan se aproxima dela. Diz que a princesa é quem não sabe de nada. Ela nunca o decepcionará. Dorothea o afasta, dizendo não gostar desse tipo de coisa. Ethan pergunta se ela realmente não espera nada, e obtém uma resposta positiva. Então ele pergunta se ela não está desistindo antes de começar. Mas Dorothea diz que simplesmente não está sendo ambiciosa. Ela se vira e começa a ir embora, enquanto diz que a ambição é uma forma de arruinar a vida. Ethan diz que ela tem uma forma estranha de nomear as coisas. A maioria das pessoas não chama de ambição, mas sim de sonhos e metas, algo como esperança. Esperança. Ela não tinha pensado dessa forma. Dorothea questiona o Ethan sobre por que ele está tão interessado nela. Ethan diz não saber. Mas ela, sendo tão inteligente, logo irá descobrir. Então, é para pensar com cuidado. No dia seguinte, Dorothea está se perguntando o que o Ethan estava falando ontem. Aliás, se o imperador pretendia deixar ela sentada ali enquanto trabalhava, não teria sido melhor chamá-la quando acabasse? Depois de tudo, ele parece estar muito ocupado. Ela se pergunta se ele faz isso para testar. Sinceramente, depois daquele dia, ela pensou que nunca mais voltaria a vê-lo. Ele se arrepende de ter batido nela daquela vez? Ou tem um peso na consciência pelo que ele disse? Não, de jeito nenhum. Ele tem sido indiferente a ela por toda a vida. Talvez algum rumor estranho tenha se espalhado. O que aconteceu ontem na graduação do rei pode ter chegado aos ouvidos do Carnon. A história de um bastardo que será o parceiro de debut da princesa abandonada. Carnon não deve ter gostado de saber que duas pessoas como ele se reuniram, pois isso fará o prestígio da família imperial diminuir. Carnon estala os dedos e manda o servo trazer aquilo. O servo entra trazendo um vinho, com o nome da Dorothea. Carnon diz não saber se ela se lembra, mas aquele é o vinho que ela pediu a ele quando era pequena. Dorothea fica surpresa com isso. O vinho de alta qualidade que ela pediu que estivesse o nome dela, no jardim da Imperatriz há um tempo. Ela nunca pensou que ele cumpriria a palavra dele. Aquele vinho foi feito apenas para ela. Centenas de milhares de garrafas levaram o nome dela, mas ela não parece feliz, já que não sorriu nem um pouco. O imperador ignorou o apoio para aqueles com deficiência, mas gasta dinheiro com coisas como aquela. Dorothea diz que está feliz, e ela agradece o gesto dele. Ela não acredita que deva sorrir para mostrar que está feliz. Ainda assim, aquilo é muito para ela. O imperador diz ter feito aquele vinho para ela. Então, é para ela decidir como irá usá-lo. Se ela não quiser usá-lo, ele o jogará no rio ou queimará. Ele está louco? Aquilo é um desperdício. O imperador então diz para ela ficar com ele. Dorothea questiona se ele está atestando, mas Carnon pergunta por que atestaria. Esse é apenas o presente de debut dela. Dorothea fica sem entender por que o Carnon faria um presente de debut para ela. Ele supor que ela não tenha gostado do presente, mas Dorothea diz estar satisfeita. O imperador está fazendo algo que não faria. Ela pensou que ele perguntaria sobre o Ethan e a repreenderia. Ela não deveria socializar com nobres enquanto bebe um vinho bom, ao invés de passar tempo com um bastardo? Além do mais, como ela deve usar o vinho? Talvez Carnon queira começar a exercer o trabalho dele como pai. Dorothea prova o vinho e o acha delicioso. É um desperdício dela aos nobres. Ela sabe que supostamente deve fazer contatos durante o baile de debut. Mas qual a diferença se ela tiver uma relação amigável com os nobres? Sendo assim, ela deveria usar o vinho para uma boa ação. Os guardas encontram um vinho chamado Dorothea Milanê, que foi deixado em conserva por 12 anos. Um deles pergunta se esse não é o nome da princesa,
Enquanto rindo, o outro comenta que certamente foi processado no campo. Mas Stefan chega, e ao ouvir os homens falando que mesmo uma princesa arrogante como ela, às vezes pode ser de ajuda, ele coloca a mão sobre o ombro de um dos homens e o encara com uma aura assassina. Stefan avisa os homens de que eles deveriam manter a cortesia ao falar de um membro da família imperial. Clara está surpresa com o fato de a princesa ter doado 100.000 garrafas de vinho. Dorothea explica que não tinha uso para elas, então as distribui entre hospitais e lugares de voluntariado que podem usar o vinho medicinalmente. Clara, chocada, pergunta se não teria sido melhor dar a outros nobres, já que o vinho é um bom presente. Mas Dorothea explica que nunca é o suficiente para todos. Já que eles vivem no luxo, quem se importa se eles não bebem uma garrafa de vinho? Dorothea também deu alguns aos cavaleiros, mas ela duvida que o Stefan tenha gostado. E há um pouco para Clara e a família dela também. Clara agradece, mas pergunta se a princesa está realmente satisfeita com aquela roupa. Dorothea, que está deslumbrante no vestido branco, pergunta por que a pergunta. Clara pragueja, dizendo que apesar da princesa ser tão linda, o vestido de debut dela é simples demais. Dorothea diz já ter usado roupas bonitas e caras antes. Então, ela muda de assunto e pergunta a Clara como vão as coisas com Stefan. Clara, envergonhada, pergunta do que a princesa está falando. Ela explica que às vezes eles se veem no palácio, e às vezes passam tempo juntos. Mas ela não sabe do que a princesa está falando, já que ela e Stefan não são tão próximos. Aproveitando a deixa, Dorothea começa a fugir. A Clara se preocupa demais. Ninguém prestará atenção nela. Então me diz o que são todos esses homens corados. Ethan estende a mão para ela e pergunta se eles podem ir. Dorothea está nervosa que isso possa acabar mal. Mas ainda assim, ela pega a mão do menino. Ela se pergunta se haverá outro acidente dessa vez. No baile de debut, é costume que as debutantes do ano se reúnam na frente dos nobres para serem o centro das atenções. Uma posição que ela não quer. Mas quando ela parou ali naquele dia, de repente as luzes do salão se apagaram. E o baile de debut se tornou um caos. Dorothea sentiu como se o mundo a rejeitasse. É bom que dessa vez ela esteja preparada? Ethan sussurrou no ouvido dela a pergunta sobre o que ela está pensando. Dorothea, frustrada, se afasta dele pedindo para ele parar de sussurrar atrás dela. Mas está com bom humor de estar fazendo isso desde antes. Ao longe, Theon observa os dois conversarem. Júlio chama e pergunta se ele está bem. Theon está um pouco nervoso, mas bem. Júlia pede desculpas por fazer ele passar por isso. Theon diz que é o debut dela, e ele se sente honrado em ser o acompanhante dela. Júlia explica que o rei disse que tinha uma emergência familiar hoje, então chegará tarde. Então se em algum momento ele se sentir mal, é para se apoiar nela. Então a atenção deles é chamada para a conversa das pessoas. Elas comentam que a princesa está com um vestido branco, e que como ela esteve trancada no palácio de coberta e sai só às vezes, provavelmente se esqueceu dos modos. Alguém pergunta se existe um palácio chamado de coberta, já que nunca ouviu falar dele. Tá bom que parece a Dorothea saindo de se casar. Mas se é uma falta de modo usar um vestido branco, por que parecem outras mulheres usando branco também? É só porque o dela não tem nenhum detalhe de outra cor? Nerel comenta que tão pouco ela frequentou a Epísteme. Júlia diz que todos eles estão com inveja. Ela defende a Dorothea dizendo que eles não deveriam falar dessa forma. Se o rei estivesse ali, ele seria furioso. Além disso, ambos parecem muito bem. Ela pede a confirmação do Theon, mas ele apenas encara irritado e em silêncio. Em meio à escuridão, o imperador está demonstrando os espíritos para todos. As pessoas estão encantadas, pois é incrível e lindo. Se a Dorothea soubesse controlar os espíritos... Ethan comenta que nunca tinha visto um espírito. Verdade, o Ethan ainda não tinha visto o espírito da luz. Ele comenta que não é tão bom quanto ele esperava. Confusa, Dorothea pergunta se o espírito lendário não é tão bom. Ethan diz que esperava algo mais espetacular que todo aquele brilho. Com um sorriso, ele diz que não é grande coisa, deixando Dorothea corada. É um pouco agradável que ele diga que não é tão bom. Ela supõe que faz com que ela se sinta melhor. Quando as luzes se acendem, Dorothea percebe que essa é a abertura dos debutantes. Então, ela precisa ir agora. Mas umas meninas a param perguntando se ela viu o espírito do imperador na abertura. Agora é tarde demais. As meninas começam a perguntar se ela praticar o poder do espírito, se ela não seria capaz de controlar como o imperador. Pois pessoas que não sabem montar a cavalo podem conseguir se praticarem. Mas como ela pode praticar, se carece de habilidade? Ita aparece perguntando se elas não sabem que a princesa pode controlar os espíritos. Confusa, Dorothea se pergunta do que ele está falando. Ethan diz que ela brilha como espírito da luz apenas por existir. As meninas dizem que ele tem um grande senso de humor. Mas Ethan diz que elas não deveriam rir assim quando ele está falando sério. Mas ele pede licença, pois tem um compromisso com a princesa. Na sacada, Dorothea agradece ao Ethan. Ele diz que não é preciso.
Todos estavam perguntando sobre os espíritos sem deixar de lado o assunto. Dorothea supõe que seja um assunto inseparável dela. Mas agora ela já não se importa com o que dizem. Ethan comenta que se ela pudesse controlar os espíritos, eles não agiriam assim. Mas não há nada que possa ser feito a respeito. A imagem que ele vê agora mesmo é exatamente quem ela é. Dorothea avisa que vai pegar um pouco de bolo e sair do baile assim que acabar, pois o Joey ajudou a fazer o bolo. Então, essa é a única razão para ela ficar. Ethan a chama, mas a voz dele é ofuscada por uma voz que a Dorothea conhece muito bem. Ela se vira rapidamente ao ouvir a voz do Theon, mas se surpreende ao ver que ele está com a Julia. Theon e Julia parabenizam a Dorothea pelo debut. Dorothea só consegue pensar que é natural que eles estejam juntos, apesar de ainda ser estranho. Dorothea agradece com um sorriso, pois agora ela já não odeia a Julia como antes. É assim que deve ser. Ethan segura a mão da Dorothea, enquanto comenta ter ouvido que o jovem Duque Theon já debutou, além de já ter se graduado na Episteme. Então, ele imagina que o Theon logo voltará para a Frédia. Mas Theon diz ter muito que aprender ainda, então ficará por mais um tempo. Ethan comenta ter pensado que o Theon voltaria diretamente para a Frédia e sucederia o Grão-Duque. Mas Theon muda de assunto, perguntando quanto tempo Ethan pensa ficar. Pensativo, Ethan diz não saber, mas ele pretende ficar por um tempo também. Então ele comenta que a apresentação das debutantes está prestes a começar. Theon observa, não muito feliz, Ethan e Dorothea de mãos dadas, enquanto Dorothea também percebe e comenta de ser a hora. Dorothea se despede dos dois, enquanto ela e o Ethan começam a ir embora. Mas antes de sair, Ethan olha para trás feliz e corado, deixando Theon para baixo. As pessoas dançam alegremente pelo salão. Dorothea apenas o observa, pensando que todos estão desesperados em se destacar. Ethan também está dançando impecavelmente com outra mulher. Dorothea o olha impressionada por ele dançar tão bem. Todos estão olhando para ele, apesar de fingirem que não. As mulheres estão encantadas com a performance. Até mesmo Dorothea não consegue não corar. Ela vira o rosto enquanto pensa que já está acostumada com isso. Enquanto isso, Nerel está furioso, já que ele acredita que seria aquele que mais se destacaria nesse baile. No entanto, todos estão olhando para aquele bastardo. Dorothea será a próxima a dançar. Ele a olha com um sorriso. Então faz algo com o tapete, enquanto pensa que será divertido. Após a dança acabar, Ethan se aproxima da Dorothea, já que agora é a vez dela. Ele estende a mão para ela com um sorriso, e Dorothea aceita feliz. Os dois vão para a pista de dança. Ethan pergunta se ela é uma boa dançarina, e Dorothea responde com talvez. Ethan afirma ser muito bom dançando, enquanto roda Dorothea graciosamente, e os dois dançam alegremente. Agora Dorothea sabe porque todas as senhoritas que dançaram com ele disseram que sentiu como se voasse. Ele não é apenas bonito, como também faz com que todas as pessoas que dançam com ele se sintam confortáveis. Quem não estaria encantada com isso? Dorothea comenta que realmente não há nada que ele não possa fazer. Mas humildemente, Ethan responde que há algumas coisas que ele não consegue fazer, como por exemplo, ganhar o coração da princesa. Dorothea fica extremamente envergonhada com as palavras proferidas tão próximas. Dorothea fica toda desconcertada, mas Ethan pede que ela se concentre na dança. Ethan percebe o tapete enrugado. É como se alguém tivesse enrugado de propósito para que tropeçassem. Ele olha para a frente e avista Nerel com seu olhar maldoso. Ethan sorri. Ele sugere à princesa que eles se movam para a esquerda, evitando o carpete levantado. E assim, eles continuam a dançar deslumbrantemente. Dorothea finalmente percebe o tapete enrugado e se pergunta como isso aconteceu. Rei aparece dizendo ter chegado no momento certo. Ethan se aproxima do ouvido da Dorothea, perguntando se ela sabe por que os nobres são tão divertidos. Ele diz que é porque são mais honestos que todos. Se algo é bonito, o olham, e se é feio, o evitam. Ele pede que ela olhe ao redor daquele salão de banquete. Todos ali estão olhando para eles. Ethan pergunta se alguma vez ela já pensou em controlar os espíritos da luz. Dorothea responde que sempre. E o Ethan a puxa para si, dando o que esperava daquela resposta. Então as luzes se apagam. Dorothea pensa que não pode ser. Mas Ethan continua dançando enquanto diz que aquele é o momento dela. Eles começam a brilhar, iluminando sua dança. Aquele é o espírito da luz. Dorothea fica sem entender nada. Ethan aperta a mão dela com força, enquanto pede que ela escute atentamente. Ele continua a conduzir Dorothea naquela dança, o ambiente ficando cada vez mais iluminado. Todos assistem atentamente. Ethan aproxima o rosto dela. Ele diz que ela é a verdadeira luz de Ubera, e a soberana legítima. Dorothea parece assustada. Ela se pergunta o que foi tudo isso. As pessoas surpresas comentam que a princesa conseguiu invocar o espírito da luz. Ethan sorri enquanto é iluminado pelo espírito. Já do lado de fora, Dorothea parece angustiada. Ele se aproxima dela chamando. Ela questiona se foi ele quem fez aquilo. Ethan diz que apenas queria mostrar àqueles ignorantes a legitimidade dela. Ele pega uma mecha do cabelo dela
E beijando a mecha, diz que agora que ela pode controlar o espírito da luz, tornou-se ainda mais perfeita. Dorothea fica furiosa, então dá um tapa na mão do Ethan. Ethan questiona se ela não está feliz. Ele quer saber se ela está feliz? O coração dela parou por um momento. Ela se perguntou se realmente estava controlando um espírito. Mas logo ela se deu conta que não era o poder dela. Então o desespero surgiu. Pelo visto, ele não sabe como é quando suas esperanças se quebram contra o chão. Apertando o punho com força, Dorothea questiona sobre por que ele tem esse poder. Mas Ethan diz que o poder não é dele, mas da princesa. Dorothea pergunta por que o espírito não responde ao chamado dela agora. Ethan ilumina sua mão e o ambiente ao redor. Dorothea olha aquilo meio impressionada, meio nervosa. Ethan se ajoelha, pega a mão da princesa e lá deposita uma pedra que emite um brilho. Ele pede que ela o use. Dorothea pergunta se aquilo realmente é a pedra do espírito da luz. Ethan diz que essa é a pedra da luz que ele não pôde dar a ela naquele momento. Dorothea pensa que não pode ser. Ela pergunta se ele também voltou ao passado. Ethan diz que sim. Na verdade, foi ele quem fez essa regressão. Tanto do tempo da princesa como do dele. Há alguns anos, ou melhor, antes de retroceder no tempo, Ethan era jovem, fraco e impotente. Mesmo que o Jonathan zombasse dele, o incomodasse e o ignorasse, ele não podia fazer nada sobre isso. Tadinho, comeu até pão com caco de vidro. Mas a chance dele chegou antes do que ele imaginava. Foi um dia em que Ethan e o Jonathan foram caçar. Jonathan não falava com ele, pois pensava que trazia má sorte se relacionar com ele. Olhando para trás, Ethan se pergunta se teria sido diferente se o Jonathan não tivesse dito aquilo a ele. O cavalo surtou e saiu correndo em toda velocidade. Com isso, Ethan acabou caindo no chão. Um grito foi ouvido. Depois, um pedido de ajuda. Era o Jonathan, que estava se segurando em algumas pedras para não cair do penhasco. Ethan se aproximou do penhasco e perguntou ao seu irmão se estava tudo bem. Mas o Jonathan mandou ele escalar e jogar uma corda rápido. Ethan olhou para a corda presa em sua cintura. Ele não seria capaz de aguentar o peso do Jonathan sozinho. Se ele fizer isso, ambos iriam cair do penhasco. Vendo o irmão se afastar, Jonathan grita perguntando para onde ele está indo. Mas por fim, uma corda é jogada. Ethan pede ao seu irmão que ele segure, mas Jonathan o chama de idiota e pergunta se ele está brincando. Jonathan não consegue alcançar, pois o Ethan amarrou a corda em uma árvore. Jonathan diz que ele mesmo deveria segurar. Ethan tenta falar alguma coisa, mas então vem as terríveis palavras. Jonathan diz que a família dele recolheu um bastardo como ele o criou, mas mesmo assim ele não conseguia fazer nada direito. Aquelas palavras mudaram o Ethan. Naquele momento, ele apenas se virou. Jonathan esbraveja e manda o Ethan voltar ali se não quiser morrer. Ele pergunta se o Ethan acha que o pai dele vai deixá-lo em paz, pois quando ele estiver a salvo, vai garantir que o expulsem. Sem se virar, Ethan diz que irá buscar alguém. Jonathan manda ele correr. É para ele se apressar e achar alguém. Ele prefere outra pessoa do que confiar a vida dele a um bastardo como ele. Mas quando Ethan achou alguém, Jonathan estava muito fraco. Ethan não conseguiu não sorrir. A partir de então, ele se tornou o único herdeiro dos Bronte. Ele sentia que tinha um mundo aos pés dele. Ele via as pessoas que antes o ignoravam se agarrando a ele desesperadamente. As meninas desesperadas para pegar o único lenço dele. Ele se divertia com a idiotice delas. Até que um dia, a princesa apareceu rindo. Ela pediu desculpas, mas disse que pareceu divertido. Aquela foi a primeira vez que ele conheceu alguém que reconhecia os truques cruéis dele. Então, quando ele olhou nos olhos, se deu conta de que ela era alguém igual a ele. Ele queria saber tudo sobre aquela pessoa. Então, ele logo se curvou e se apresentou. Depois, perguntou o nome dela. Dorothea sorriu ao perceber que ele não sabia quem ela era. Mas aquilo era compreensível, já que ela nunca esteve em Lampas antes. Ela então se apresentou como a princesa Dorothea Milanê. Apontando para ele, ela perguntou se ele gostaria de trabalhar no palácio dela. Ethan disse que seria uma grande honra. Dorothea Milanê, uma pessoa muito talentosa, reprimida por espinhos, tão bela que não são muitos capazes de se darem conta. Igual uma flor, bela demais para ser cortada. Foi por ela ser tão perfeita que não pôde contatar os espíritos? Talvez tenha sido o destino que os uniu. Seres que anseiam aquilo que não podem ter e que fariam qualquer coisa para consegui-lo. Não há nada que ele não faria por ela, o grande amor dele. Mesmo sem significar ter que sacrificar muitos. Ok, estou ficando com um pouco de medo. Vemos um homem amarrado em frente a alguém que segura uma espada. O homem amarrado pergunta ao homem à sua frente, que é o Ethan, o que ele está pensando. Ele pergunta ao Ethan por que ele não mata de uma vez, mas Ethan ri, pedindo para ele não ser tão precipitado. Há uma parte do Ethan que se encantaria em matá-lo o quanto antes. Ele só continua vivo porque isso é o que a princesa deseja. Vemos que o homem amarrado é o Theon, que diz não entender, já que ele não tem poder. A faca do Ethan passa centímetros do rosto do Theon. Ethan pede para ele parar de dizer o óbvio. Theon não merece estar perto da princesa.
Pode ser que Theon tenha enganado a princesa e se tornado o prometido dela. Mas o mesmo não acontecerá com o Ethan. Theon não está comprometido com ela por amá-la. Tudo o que o Theon precisava era ter um lado garantido ao lado do Raymond. Ou mais precisamente, ele precisava do espírito da luz dos Milanê. Nervoso, Theon pergunta como ele, mas Ethan interrompe dizendo que ele pode não ser bom com a espada, mas a cabeça dele funciona maravilhosamente. Theon tem os primeiros olhos rojos da família Fred em gerações, portanto, é muito provável que o espírito da escuridão também tenha se manifestado. Se aquele for o caso, Ethan precisava do poder do espírito da luz para controlá-lo. Se o Theon não conseguir controlar o espírito da escuridão, logo morrerá. Mesmo que o Theon seja um ajudante próximo, não pode estar no palácio todos os dias. Então qual seria o modo mais eficaz para estar próximo do Raymond e ter o espírito da luz? Casar com a princesa Dorotheia. Theon está usando a princesa. Ethan levanta o rosto do Theon e se aproximando dele, informa que a Dorotheia irá matar o Raymond para se tornar o imperador, já que ela é a herdeira real do trono. Dorotheia é uma pessoa forte e linda, apesar de não poder contatar os espíritos. Mas se Theon a impedir, ela irá hesitar. E o Ethan não pode permitir que algo como o Theon a arruine nesse momento. Theon parece perceber por que o Ethan não mata ele mesmo. Pois se o Raymond morrer, ele também morrerá. Se virando, Ethan diz que aquilo é uma grande infelicidade para o Theon. Theon diz que se a princesa souber disso. Mas irritado, Ethan diz que Theon está com a Dorotheia apenas pelo Raymond. Então ele arruinou tudo. E no fim, é isso que ele dirá a ela? Theon fica sem dizer nada, cabisbaixo. Ethan diz que ele morrerá logo. Então não é para ele fazer nada que possa prejudicar a princesa. Ou então, ele mesmo matará o Theon. Depois que o Ethan saiu, Theon desabou no chão. Sem entender como isso aconteceu. Theon tentou dizer a verdade à princesa muitas vezes. No dia que ele foi pedir ela em casamento, assim que ele olhou para ela, que o queria tanto, por alguma razão, ele não se atreveu a lhe dizer. Ele não queria ferir a Dorotheia. Ele sabia que deveria dizer a ela algum dia, mas não agora. No entanto, por culpa dele, Rei está morto. Theon preferia que o espírito da escuridão tivesse consumido ele e o matado. Tudo isso foi culpa do egoísmo dele. Algum tempo depois, correu por todo o mundo o rumor de que o exército da princesa Dorotheia havia derrotado o exército do imperador Raymond. O acontecimento foi chamado de rebelião da princesa pelo público. As pessoas diziam que ela queria ser chamada de imperatriz, mesmo sem poder contatar os espíritos. Ela devia mostrar a eles a autoridade dela, ou seja, mostrar o espírito. Dorotheia estava exausta, acabada e triste. A insônia dela piorou desde a morte do Raymond. Se Ethan ao menos pudesse fazer com que aqueles nobres escandalosos se calassem. Por que eles precisam mencionar o espírito? Dorotheia chamou o Ethan, que prontamente se aproximou dela para ouvir suas palavras. Ela então perguntou a ele se ela realmente merece ser o imperador, já que ela não pode nem mesmo contatar os espíritos. Ethan diz que ela é a pessoa mais adequada para essa posição. Ela não deve duvidar de si mesma. Sim, ela é perfeita. Ethan então juntou diversos homens e mandou que eles encontrassem a Pedra do Espírito da Luz, chamada de Origem do Poder Espiritual, pois ele fará com que a princesa seja ainda mais perfeita. A pedra foi perdida em um acidente há 100 anos, mas deve estar em alguma parte. Ele deve encontrá-la, custe o que custar. Julia está andando pelo deserto. À noite, o frio é tão intenso que gela até os ossos. Ela deveria ter descansado por um dia no povoado, mas agora é perigoso, já que ela está com a Pedra do Espírito da Luz, que esteve desaparecida por um século. Agora que o único Milanê que podia contatar os espíritos morreu, encontrar a Pedra do Espírito da Luz é a única forma de salvar o Theon. Então, ela começou a procurar os descendentes dos Milanê, mas a maioria deles estavam mortos ou haviam ido há muito tempo. Até que finalmente ele encontrou o último descendente dos Milanê, que estava quase morrendo. Ele deu a pedra a ela, para ela salvar o amigo dela, já que ele não precisava mais daquilo. Agora, finalmente, ela poderá salvar o Theon. Quando Julie estava comprando algumas coisas, percebeu que a procuravam. Ela precisava se apressar. Aquilo vai salvar a vida do Theon, então ela não pode deixar que a prendam. Então, ela finalmente chegou até a cabana, onde ela deveria se encontrar com Ben. Quando ela se encontrar com ele, estará segura e poderá voltar com o Theon. Se aproximando da casa, ela percebe que as luzes estão apagadas, então talvez ele não tenha chegado. Mas quando ela vai entrar, se depara com o Ethan na frente do bem morto. Tá aí um personagem que morreu antes mesmo de aparecer. Ethan estava esperando por ela, e foi assim que a Julia foi de base. Ethan pegou a carta que estava com a Julia e começou a ler. A carta dizia que ela encontrou a Pedra do Espírito da Luz. Ela iria se encontrar com Ben perto da fronteira, então não é para o Theon se preocupar e esperar, pois ela logo estará com ele. Ethan sorriu, pois ela deveria ter sido mais cuidadosa se ia revelar algo tão importante assim. Mas graças a ela, as coisas se tornaram mais fáceis. Ele está certo que a princesa ficará encantada em receber isso. Mas de repente, um grito foi ouvido. Desesperado, Ethan correu chamando pela princesa. Ele viu que ela estava ferida. Basicamente, estamos vendo a cena de quando ela arrancou os brincos pela visão do Ethan agora. Foi avisado que Theon estava ali e ela correu até ele, ignorando o Ethan.
Naquele momento, Ita percebeu que se ele der aquela pedra à Imperatriz, a vida do Theon se prolongará. Ele deveria dar pelo bem dela. Mas quanto tempo mais ela passará com Fred? Mesmo que o Theon esteja recebendo toda a atenção dela, não faz nada além de machucar ela. Logo, seria melhor se ela ficasse sem ele. Não, ela não ficará bem sem o Theon. Theon saiu do quarto, tendo como barulho de fundo os gritos da Doroteia pedindo que ele não fosse. Ida tentou acalmá-la, dizendo que todas as coisas estão destinadas a serem devolvidas a ela. Mas chorando, Doroteia perguntou o que ela precisava fazer para ser amada. Mas ela não precisava fazer nada, já que ele fará por ela. Ele nunca fará nada para fazer ela chorar. Ele sempre vai cuidar dela, pois ele a ama. Mas não é por ele que ela quer ser amada. Algum tempo depois, o jardim que a Doroteia havia criado para o Theon decaiu. Irritado, Ita entrou no quarto do Theon perguntando por que ele teve que culpar a Doroteia quando não resta muito tempo de vida a ele. Theon responde que porque ele queria que o Ita sofresse. Ita pegou o Theon pela gola, mas Theon diz que o Ita matou a Julia, pegando o Ita de surpresa. Theon provoca o Ita, perguntando por que ele está em silêncio, com um sorriso provocador. Theon afirma que o Ita tem muito o que esconder, mas ele também não irá revelar a Doroteia sobre o espírito das trevas. Ita pergunta o que o Theon quer dizer com isso, mas Theon apenas ri em resposta. Theon começa a usar o espírito das trevas, enquanto pergunta que tipo de futuro o Ethan vê depois da morte dele. Mas seja o que for, não sairá como ele quer. E então, ele desapareceu na escuridão, deixando o Ethan sozinho. Ethan pensa que deveria ter matado o Theon, pois assim ele teria acabado com aquilo imediatamente. Mas Theon fugiu antes que ele pudesse se decidir. Ele continua agindo como um idiota. Mas não demorou muito para que o paradeiro do Theon fosse descoberto. Ele se suicidou nos aposentos da Imperatriz. Logo, Ita se deu conta de que aquela era a vingança perfeita que o Theon poderia fazer contra ele. As pessoas diziam que não podia deixar que a Imperatriz continuasse no poder. Eles deveriam construir um novo império. Por quanto tempo mais eles irão permitir que as coisas continuem assim? Mas irritado, Ita questionou o que aquilo significava. Eles querem construir um novo império quando já tem a grande Doroteia? Um homem perguntou o que eles podem esperar de alguém que está doente todos os dias. Mas Ethan defendeu a Doroteia, falando que só se passaram alguns meses desde que o prometido dela partiu. E, no entanto, eles estão tendo uma discussão sobre a pessoa que foi afligida. Mas as pessoas continuavam achando que o imperador que passa os dias na cama era a pior situação. O Bera era tão instável que não seria uma surpresa se fosse invadido a qualquer momento. O ressentimento do povo se erguia até os céus. Havia fome pelas terras e uma praga pelas ruas. O que levava as pessoas a acreditar que a Imperatriz era culpada por tudo. Então, eles deveriam derrubar aquela tirana agora e instaurar um novo imperador. Até agora, todos se mantiveram à margem e desfrutaram dos luxos que a Doroteia lhes deu. Agora que já encheram seus bolsos, abandonaram. Os pecados não são apenas dela. Eles falam pro Ethan que agora quem decide os assuntos do Estado é ele como chanceler. E se é assim, então ele deveria se tornar imperador e apoiar a causa deles. Ethan percebe que eles preferem uma guerra civil pelo trono do que esperar a melhora da Doroteia, e querem que ele seja o responsável. Então, eles acreditam que eles se esqueceram de algo. Ele está onde está hoje, graças a Doroteia. Então, para eles só há um imperador, Sua Majestade Doroteia. A ideia de que qualquer outro seja imperador é inaceitável. Doroteia levantava a mão trêmula pedindo perdão ao Theon, pois ela estava enganada. Mas Ita segurou a mão dela. Ele assegurou a Doroteia que não era culpa dela. Tudo isso era culpa dele, por não ter sido meticuloso o suficiente. Se ela apenas pudesse ficar de pé, então ele estará ao lado dela. Mas Doroteia disse sentir falta do Theon. Irritado, mas com lágrimas nos olhos, Ita se perguntava se valia a pena viver a vida dela pelo Theon. Ele apenas causou dor a ela. Então por quê? É como se ela não quisesse nada além dele. Ele desejou que ela voltasse para ele. No entanto, a revolta do povo enfurecido não podia ser parada. Ita perguntou se Doroteia não iria fugir, mas ela negou com a cabeça. Ita implorou que ela lhe desse o lugar ao lado dela, pois assim ele faria algo sobre isso. Aquela era a última carta dele. Então, por fim, ele ameaçou dizendo que se ela não lhe der esse lugar, ele se tornará o imperador. Mas em pensamento, ele implorava a ela esse lugar. Se ele tiver algum valor para ela, apenas um pouco, então ela deveria aceitar. Mas Doroteia mandou ele fazer o que quiser, já que ela não dará o lugar ao lado dela a ele. Então ele percebeu que no coração dela, ele simplesmente não existe. As pessoas chegaram para prender a Doroteia, enquanto Ethan desesperado gritava por ela. Mas ele não pôde fazer nada. A execução da tirana Doroteia foi feita sem problemas. Sobre as acusações, ela foi sentenciada à morte. Durante sua longa e dura caminhada, escadas acima, Ethan ouviu o pedido do povo para que ele matasse a tirana e se tornasse o novo imperador. Longa vida ao novo imperador. Longa vida ao chanceler. A guilhotina à sua frente. Ele já não precisava de um lugar ao lado dela. Se ela apenas pedir que ele a ajude. Mas Doroteia disse não querer viver sem o Theon.
Irritado, Ethan esbravejou perguntando por que ela se importa tanto com aquele homem. Mas Dorothea não sabia. Talvez fosse porque o Theon fosse como ela. Mas como ela falhou no trabalho dela, ela espera que o Ethan o faça bem. Ethan então percebe que não foi o povo que fez aquilo com a Dorothea, mas sim ele. Ele então estendeu a pedra a ela. Dorothea ficou surpresa com aquilo, mas mesmo assim, negou. Então o Ethan coringou, caindo na risada. Se aquela é a escolha dela, ele obedecerá. Mas não é para ela se arrepender. Ela é a pessoa mais cruel do mundo. Sim, por isso todos a chamavam de tirana. E enquanto Dorothea tinha um sorriso nos lábios, Ethan tinha lágrimas nos olhos. Ele não se lembra de muito depois disso. Ele apenas correu como se o coração dele fosse explodir. Caiu em frente ao lago. Se pergunta se foi assim que ela se sentiu quando enfrentou a morte do Theon. Ele deveria ter dado a pedra do espírito a ela então. Ele deveria ter se contentado em vê-la viver feliz com Theon para sempre. Se ele não tivesse sido tão ambicioso, ela ainda estaria viva? Ela iria querer viver nem que ao menos um pouco? No fim, ele que se arrependeu, mergulhado em angústia e sofrimento. E então aconteceu. A Pedra da Luz começou a brilhar. O único vislumbre de redenção chegou. Uma vez que todos os milaneses estão mortos, Lux, o rei dos espíritos da luz, apareceu perguntando se o Ethan era o novo contratante dela. Então, ela ofereceu a ele um pacto de sangue. Ele aceitará o contrato? Ethan novamente coringou. Então perguntou sério qual o sentido disso agora. Por que ele não ajudou Dorothea? A mulher explicou que o sangue milanês foi manchado. Dorothea teve apenas má sorte. Dorothea sofreu por isso durante toda a sua vida. Ethan não se interessa pelas regras estabelecidas pelos humanos. Mas a mulher diz apenas precisar de um contratante. Então ela perguntará novamente a ele, já que ele é o dono da Pedra do Espírito da Luz. Ele está disposto a fazer um contrato com ela? Ethan pergunta depois do que ela fez com a Dorothea, se ela espera que ele faça um contrato com ela. A mulher explica que um contrato é um acordo mútuo. Logo, ela dará algo em troca. Esse é o poder do Espírito da Luz. O primeiro contratante pôde pegar todo o poder dela apenas uma vez, e com isso fez com que o sol saísse. Mas o sol do Ethan já se foi. Se ele apenas pudesse vê-la novamente... Então ele diz a Lux que se ela trazer a Dorothea de volta à vida, ele fará o contrato com ela. Mas Lux diz que isso é impossível. Ethan indaga por quê. Ao que a mulher responde que todas as vezes estão destinadas a morrer. Mesmo se ela, a luz, que tem o poder da vida e da vitalidade, a trouxesse de volta à vida, interferiria com o poder do rei dos espíritos da escuridão, que controla a morte. Além do mais, devolver a vida aos mortos é ir contra o tempo. Logo, para devolver a vida da Dorothea, ela teria que retroceder o tempo. Ethan pergunta se então é impossível. Lux pede que ele pense no que significa retroceder no tempo. Ele terá que viver novamente todas as dificuldades. Ele será capaz de suportar essa dor de novo? Mas Ethan diz que não importa o quanto custará a ele. Ele daria a vida dele para trazer Dorothea de volta. Então, eles têm um trato. A partir de agora, o tempo dele resiste com o poder da grande luz, a menos que ele queira retornar à escuridão de novo. É para ele experimentar a vida mais uma vez. Quando Ethan abriu os olhos, estava deitado no chão de um lugar muito simples. Ele saiu de volta ao lugar onde ele cresceu quando era criança. Ele realmente voltou no tempo. Isso significa que a princesa está viva. Aquilo é um alívio. Depois disso, foi o mesmo da vida passada dele, mas ele pôde suportar. Exceto aquela vez que ele quis entrar na Episme, porque sentia muito saudade da Dorothea. Mas ele não pôde fazer a prova por causa de um acidente estúpido. Provavelmente foi bom que ele tenha falhado, pois talvez seja melhor ele não conhecer a princesa naquela vida. Ele poderia ser a semente da desgraça para ela. Contanto que ela possa continuar sendo feliz, ele aguentará a vontade de ir correndo vê-la. Ele prometeu a ele mesmo que deixaria de lado a ambição. Mas então, Dorothea apareceu na frente dele com um simples e doce olá. Por que os destinos deles se entrelaçaram outra vez? E assim, voltamos ao presente. O Ethan desejava que ela não tivesse lembrado de nada. Dorothea não consegue acreditar que foi o Ethan quem a trouxe de volta. Todo esse tempo, ela achou que todas as coisas que ele disse a ela eram pela missão dele em ter mais poder. Mas isso era apenas o que ela queria acreditar. Ela se esforçou tanto para fingir não saber o que ele sentia. Ela tenta dizer alguma coisa, mas Ethan balança a cabeça em negação. Segurando a mão dela, ele diz que ela não tem que dizer nada. Ele enxuga as lágrimas que brotam dos olhos dela. E ela se deixa conjugar pelas mãos dele. Ela pergunta a ele por que ele olha assim. Ethan diz que é o que ele quer fazer por ela naquela vida. Ela é o único imperador para ele. Ethan quer que ela floresça através do amor ao invés da ambição. É para ela voar alto de novo e brilhar intensamente. Eles encostam a cabeça enquanto um brilho emite da pedra os envolvendo. Dorothea é o único amor do Ethan.